termina aqui. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Tassiano vai, tenta a jogada, tomou o tranco por baixo, falta! Tentou passar, foi derrubado, a arbitragem marca a primeira falta do jogo e é pro Peixe, vem bola para a grande área do Vasco da Gama, logo no início, Everton. E é um Santos que tenta se jogar pelo lado esquerdo, quem aparece por ali, o Bom Tempo, encontrando um belo passe pro Tassiano, que aí é derrubado por trás, Saldívia chega cortando e fazendo falta, o árbitro assinala na bola parada, Miguelito e Neymar, o Santos pode criar a primeira oportunidade do jogo. 1 minuto de jogo na Vila Belmiro, é falta marcada, o Peixe cobra, cochicham alguma coisa, Miguelito e Neymar para a grande área, confirmando os zagueiros, Adonis Frias, Luan Pérez estão aqui dentro, Arão também está por aqui, Tassiano na entrada da grande área, Moisés também aqui dentro, Vinilar, o lateral esquerdo que fica no rebote. 1 minuto e meio, primeiro tempo, lado esquerdo, o Santos tem cobrança de falta. Neymar para fazer a cobrança, autorizado pro meio, tenta a defesa, Vinícius Lara tentou, trava bem por baixo, ganha Andrés Gomes, chutou, prensada, Neymar disputa, Andrés Gomes vai, ganhou do Neymar, caminha com ela, vai pela beirada, dá o primeiro drible, encara o segundo, adianta a bola, bate bom tempo, a bola vai desviada no jogador do Vasco, não foi para fora no chute direto do jogador do Peixe, a lateral bola pro Vasco da Gama jogar no começo de Santos e Vasco da Gama. Aqui na Vila Belmiro, noite agradável na Baixada em Santos. Fora arremesso lateral, o Vasco vai cobrar, Paulo Henrique para fazer a cobrança, arremessa lá pelo meio do campo, dá a bola para Rojas, tenta driblar, dá para a ponta, a bola vai desviada, não chega na cobertura, com Moisés em cima e ela sai outra vez, em lateral para o Vasco da Gama, 2 primeiro tempo, lateral cobrado para trás o passe, bota no peito, na ponta o Nuno, recua, dá na ponta para o PH, tentou driblar lateral, Neymar tentou pressionar, ele faz o giro, 1, 2, 3, 4 dribles, que facilidade, rola pelo meio campo, faz a proteção por dentro, o Thiago Mendes, já bota na esquerda, Robert Renan, domina Robert Renan, já dá Piton linha de fundo para Robert Renan de novo, tenta driblar, tem Andrés Gomes fechando, domina, recua, toca ao lado, vira a bola, Rojas aqui, tenta driblar, ganha, recua, dá Robert Renan, Tassiano em cima, ele volta a bola pro goleiro, dá Léo Jardim na grande área, marca Tassiano, toca Léo Jardim de volta para Robert Renan de volta na grande área, Léo Jardim, Tassiano em cima, ele inverte bem na direita, Saldívia, domina o zagueiro e vai embora pro ataque o Vasco da Gama, dá na meia direita essa bola, tentou passe, vem Nuno, dá por dentro o passe para Spinelli que ganha, enfia a bola para a direita no ataque, abertura feita com Paulo Henrique, escolta a marcação por dentro, vai recuar, toca atrás, recomeça a jogada, Saldívia se apresenta, toca Thiago Mendes que lança a bola para a ponta para Paulo Henrique, marcado, linha de fundo, Spinelli marca Luan Pérez, Spinelli bateu na grande área, a bola, tentou tomar Andrés Gomes, saiu o brasão, Luan Pérez tira, vai na primeira bola, vai na segunda, o Adonis perdeu, André Gomes tomou a bola, dá Rojas, o Vasco chega com perigo na primeira jogada, tenta no meio, vem Piton de volta para Thiago de volta para Rojas, pé esquerdo, colocou linha de fundo, Piton, posição legal, cruzou pro gol, Spinelli tentou! Ela bate nele e vai para fora, tiro de meta. O Vasco chega dando susto logo no início, Everton. E é um Vasco que trabalha bem pelo lado esquerdo, com o Andrés Gomes e leva perigo. Mais uma jogada que nasce pelo lado direito do comando de ataque da equipe vascaína e termina pelo esquerdo. Cruzamento para dentro da área, Spinelli se adianta a marcação, toca de cabeça, mas sem perigo ao brasão. Tiro de meta para o goleiro do Peixe. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Brasão levanta Moisés, de cabeça, balão muito alto, encobre, vai para fora, para a linha lateral, reverso para o Vasco da Gama jogar com 4 primeiro tempo. É, lateral para o Vasco bater sem muita pressa, vem o Paulo Henrique numa velocidade. 4 minutos ele já está fazendo cena. Cabos elétricos, Sil, a líder do Brasil. Cezinho pode confiar. Neymar lá do esquerdo ganha a bola, tenta driblar. Paulo Henrique vai, ganha a bola do Neymar. Domina pela ponta, bom tempo, pressiona. Dá pelo meio a Nuno, fazendo bela inversão. O Rojas no lado esquerdo, passa. Andrés Gomes pediu na ponta, caminhou com ela, tentou o passe, não foi para a bola. Andrés Gomes, ela vai direto para fora. O Rojas conversou agora com o Andrés Gomes. Os caras não se entenderam, a bola foi de graça. Melhor pro Peixe, hein, Everton? Alguém faltou no ensaio nessa jogada, se é que teve né? ensaio também. Eu acho que não. A bola foi muito forte, se perdeu pela linha de fundo direto nas mãos do goleiro Brasão. Neymar lançado pela ponta, Saldívia marcou, outro não pegou a falta, Neymar apareceu, mas cavaram uma falta, tentaram ganhar no grito. Thiago Gomes pelo meio tentou driblar, dá um tapa nele, bom tempo, falta e agora foi.
Vai da cadeira pro outro o Rafael Rodrigues, mas o Klein acertou não marcando aquela falta no Neymar. Você já ouviu o toque da Bandeirantes marcando, com Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeck, Caiane Martins na central técnica, na Vila, a bola rola, o relógio não para. Agora são 5 minutos e meio do primeiro tempo. Campeonato Brasileiro, quarta rodada, Santos e Vasco da Gama. 0-0 Agrela. No quadrangular de rebaixamento do Campeonato Carioca encerrado, Sampaio Corrêa 2, Maricá 1 e em andamento no finalzinho, Nova Iguaçu e Portuguesa vão empatando pelo placar de 1-1. Uma disputa de bola no meio, o Moisés com Saldívia. Moisés disputa, faz a falta, deixa o pé e atinge o zagueiro do Vasco. Neymar está ao lado para cobrar. Falando em Neymar, Leandro Quesada, ele tem 3 jogos para mostrar pro Ancelotti se ele vai ou não para a Copa do Mundo, se ele vai ser chamado para os amistosos, né, contra França e Croácia. Com a bolinha que está jogando, não vai não. Ou vai para você, Quesada? Para mim não vai. O Everton me ajuda, Mirassol e Corinthians ainda, né? São os 3, né? Isso aí. Só isso, né? É isso, né? Ele teria que jogar muito hoje, jogar muito contra o Mirassol e jogar muito contra o Corinthians, né? Porque essa é a base que a gente tem para analisar o futebol do Neymar. Mas você viu o primeiro drible dele? Ele foi facilmente desarmado pelo PH, né? Que inclusive é jogador de seleção brasileira. E depois tentou cavar uma falta. Né? Exato. Vini Lara tira daqui, a bola fica com o Gabriel, bom tempo, Moisés dispara, volta a marcação, perdeu, cochilou, bom tempo. Paulo Henrique vai, espirrada, Saldívia ganha, vem rasgando o Vini, junta a bola, bate em Saldívia, vai para fora, liga na frente, opa! Aí o Saldívia deve ter falado alguma coisinha pro Vinícius Lira, que não gostou muito não, vai lá, bateu boca com ele, já começou. Quente o clima do jogo aqui com 7 minutos, Everton. E não é pra menos, né? Duelo de desesperados, Canhão. Cada bola importa. E nessa jogada agora, o Rafael Rodrigo Klein vai chamar o Saldívia e também o Vini Lira pra conversar. Os dois se desentenderam. No belo desarme do jogador santista, agora o Vini Lira vai colocando a bola. Mas o Rafael Rodrigo Klein chamando a atenção dos dois por enquanto. Segue o embate. O Klein chamou e falou o seguinte: se vocês não pararem, eu vou chamar o papai e a mamãe de vocês aqui. Tá? Vocês parem com isso. Isso é feio, tem gente olhando, tem a Rádio Bandeirantes transmitindo, televisão, tem torcida. Vocês não façam isso na frente dos outros. Pronto, e pararam. Bom tempo, domina a bola, recua, toca atrás, vira a jogada, domina Vini toca pelo meio do campo ainda. O Peixe é quem joga. Placar de 0-0 com quase 8 minutos primeiro tempo. Na ponta de Vinícius, na direita a bola, Miguelito, leva o tranco do Piton. Miguelito tá no seu campo, devolve a bola, Marcadão recua. Toca Adonis vira a bola, Miguelito outra vez. Marca Andrés Gomes, devolve a bola, Miguelito começa a entrada da grande, ela volta a bola com Adonis de novo. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Adonis Frias no meio, jogada, Miguelito recua mal, rebote, voltou pro Vasco, de frente Rojas pra bater, rolou pra área, Spinelli tentou driblar, trava a defesa, Luan Pérez toma, no que domina, vai embora o zagueiro todo empolgadão, engata uma quinta, Neymar passa, Moisés também, Luan Pérez conseguiu tocar no meio, recuou a jogada, linda a pinta, bom tempo, na área, rolou pra Moisés, rolou pra trás, passa bom tempo, tira Piton, Thiago Mendes bota no peito, tenta o chapéu, tá... Que chance, meu Deus, recuperação de jogada aqui na meia esquerda, fica a bola pro Vasco da Gama ainda, para Spinelli na velocidade, espera pela ponta o Andrés Gomes, marcado bem Adonis, Spinelli vai no tranco, perdeu a bola, vai descendo com o próprio jogador do Vasco, tocando por último, em lateral, bola não é do Santos, aliás é do Vasco, arremesso lateral. Everton Ramos, a bola parecia queimar no pé dos jogadores do Santos, era alguém para fazer o gol, mas todo mundo queria se livrar da bola e dar o gol pro outro, Everton. E o Canhão, o detalhe é que a bola procurava, o cruzamento do Moisés foi buscando o Neymar, não foi na medida, o Lucas Piton chegou antes rasgando, mas que contra-ataque, que nasce com o desarme do Luan Pérez, uma boa jogada do Gabriel Bom Tempo, que escapa de uma falta e quase o Peixe ganha a oportunidade de um arremate. No meio, Nuno Moreira tá na área para fazer, encarou o Brasão, bateu o Brasão, defendeu! E a bola vai para a linha lateral, Nuno Moreira na cara do Brasão, e o Brasão salvou o Santos de um buracão gigante na defesa do Santos. Que novidade, Everton. Sempre, né? Esse é um problema do time do Santos e não é de hoje. E o Barros, camisa 88, se aproveitou na jogada. Que lançamento, buscando o Nuno Moreira, bela defesa, salva mais uma vez o Brasão.
10 minutos, primeiro tempo, essa bola recuada. Rojas domina meio campo do Vasco, entrega atrás o passe. Neymar domina. Tá sendo que escorrega, se levanta. Dá Neymar de volta, o passe errado do Neymar. Toma a frente a marcação, tira aqui atrás a defesa do Vasco da Gama. Fica na esquerda, jogada completamente aberta. Sozinho domina, tenta o passe à frente. Vai tentar a jogada para o ataque, o time do Vasco da Gama. Na direita o passe para Paulo Henrique, domina com completa liberdade. Dá Rojas, faz a inversão, entrega a jogada lá no esquerdo. Piton domina, passa Andrés Gomes. Piton já toca a bola para o Andrés, tentou driblar. Igor Vinícius ganha, mas a bola vai para fora pela linha lateral. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos, 40 segundos é o primeiro tempo. Campeonato Brasileiro, a quarta rodada, Vila, Santos e Vasco, tá 0-0, Guilherme Agrela. Na segunda fase prévia da Libertadores, bola rolando para Guarani do Paraguai e Juventud. Próximo jogo às 9h30, Deportivo Tolima contra Deportivo Táchira. Canhão. Léo Jardinera do Vasco levanta para o ataque, a bola para a ponta, vem Vini Lira, dá um bicudo para trás, a bola quica, sobe de cabeça, Igor Vinícius, tira, mas a bola volta sendo o Vasco. Rojas recua mal, volta Miguelito para o Santos, marcado por 2, tenta girar, a bola vai desviada. André Gomes coloca o pé e essa para a linha lateral, em arremesso para o time do Santos agora. Ferramenta profissional é Bonder, da Obra Oficina, produtos que vencem em durabilidade e performance. É bom trabalhar com Bonder. 11 minutos e meio, primeiro tempo. Defesa do Peixe, a bola atrás. Luan Pérez domina, entregando bola para Vini, domina o garoto. Moisés encosta, a bola aberta na ponta esquerda. Moisés vem para buscar. Parou, brecou, olhou, espera alguém. Bom tempo, se desmarca pelo comando, se mexe Neymar. Toca, ele volta a Moisés. Dá Vini Lira, domina o garoto. Dá bom tempo de primeiro, belo passe para Vini. Na canhota para cruzar pro gol. Levanta a mão, bate no PH, vem para fora, escanteio. Levantou o cabeção, Vini, mas bateu no adversário. Escanteio Santos, Everton. E uma jogada que o torcedor gosta, de meninos da Vila, né? Trabalhando e fazendo aquela boa jogada envolvente entre Gabriel Bontempo e Vini Lira. Ele chega na triangulação pelo lado esquerdo, tenta o cruzamento e o Paulo Henrique, que vai se destacando nesse comecinho de jogo, chega cortando pela linha de fundo, escanteio, o Miguelito na bola. 12 minutos do primeiro tempo, Santos parte, escanteio para a grande área, os zagueiros do Santos, Adonis Frias, Luan Pérez aqui dentro, Arão, Neymar, Tassiano, Moisés, todo mundo aqui dentro do Santos, atrás do gol, Miguelito, primeira trave, desvio de cabeça, tira Espinilha, a bola sai da grande área, pro Peixe, a sobra com Vini, Vini de volta para Miguelito, lá do lado esquerdo, tenta driblar, tá marcado, encara o adversário, Andrés Gomes dá aquela pressionada, Miguelito ganha, bateu prensado, na área, a bola vai sair na segunda trave, no alto, subiu, Léo Jardim, mas a bola já havia feito a curva, tá marcando o bandeira Rafael da Silva Alves. 13, primeiro tempo, Leandro Quesada comenta na Rádio Bandeirantes, 0-0, Santos e Vasco. Quesada. O Santos tá devendo, né, Canhão? Tá precisando mostrar mais, tal. A grande jogada da partida até aqui foi esse lance do Nuno Moreira, né, o bom português, na defesaça do Brazão. Brazão sempre aparecendo de forma positiva no gol do Santos. Agora, jogando em casa, tudo bem, você já falou que o público não é grande e tal. O Santos tem que se impor mais, né? Tá faltando realmente isso pro Santos. E me dá a impressão, não sei se é essa que você e o Everton têm aí, que tudo fica em cima do Neymar, né? Os caras não conseguem fazer nada sem olhar para o Neymar, né? E isso atrapalha muito o time, na minha visão. No lance do Moisés ficou claro mais uma vez, né? Ele poderia tentar o gol, mas eles ficam procurando o Neymar, né? Será que é o medo de... Será que é o medo de tomar bronca, não? Porque o Neymar dá bronca em todo mundo, né? Não é fácil também. Isso é verdade, né? Mas vamos combinar também, já disse, se vou repetir aqui, que foi o Neymar que contratou o Santos, né, Quesada? Não foi o Santos que contratou o Neymar, né? O time é dele, né? O time é dele, claro. Ele é dono da bola. Paulo Henrique na área, quase que perdeu pro Moisés, ele tirou! Ele foi para trás com a bola, vacilando. Quando o Moisés chegou, ele deu um bicudo para fora. Abraço a você que está ligado na maior rede de rádios do Brasil, Alô Circuit. Um dos grandes técnicos de som do show business da música brasileira, o Circuit lá em Rio Preto. Grande abraço, Circuit. Vini Lira pro peito na canhota, conseguiu driblar, dá no fundo, Neymar aqui driblou, outra fita até perder a bola, perdeu essa, tomou o Nuno, recua, na direita a jogada, virou pra lá, pra cá, Paulo Henrique domina, entrada na grande área, recua, na área, a bola na fogueira, Saldívia domina, porque na área tentou driblar, socando pela linha de fundo, escanteio. Esse menino Saldívia, esse joga pedra em helicóptero, hein, Everton? É meio doidinho, hein? E ele já levou uma chamada do PH na jogada anterior. O PH falou que ele tinha que ter avisado que tinha um ladrão, que o Moisés estava atrás. Nessa, o Neymar foi quem pressionou e ganhou escanteio. É ele na bola, encarregado da cobrança.
15 minutos do primeiro tempo, Neymar bate o escanteio para o Santos de pé direito, lado esquerdo para a grande área, Tassiano, Arão, Neymar levanta para Adonis Frias de cabeça, tira e manda para escanteio, Piton, só que agora do lado direito. E agora quem cobra não é o Neymar não, quem é que tá vindo aqui agora? É o Miguelito, Everton? Agora é o Miguelito, mas o detalhe, tá sentindo lá dentro da área o Adonis Frias, com a mão no joelho esquerdo. A bola do Neymar, inclusive, tava buscando o Adonis. Mas aí o Piton chegou antes fazendo o corte, botando pela linha de fundo. Neste momento, conversando com o árbitro Rafael Rodrigo Klein, sentindo bastante o zagueiro do Santos, o Miguelito já tá ali pronto para cobrar o escanteio. Ou ele pisou em falso quando caiu, ou teve um toque do Piton, né? Quando disputa com ele. Pode ser um Paulistinha. Imagino eu que o replay está mostrando alguma coisa. Não, não mostrou ainda. Não mostrou ainda, mas... Eu acho que é só um pisãozinho. Só um pisãozinho, tá tudo bem. Mas dói, né? Sobreviver. Mas dói, né? Em quem toma, dói muito. Aqui da cabine não senti nada. 16 minutos, primeiro tempo. Sai de campo o Adonis para ser atendido aqui. Tem escanteio o Santos. Poderia ter ficado, hein? Ele saiu correndo para ser atendido. Poderia ter ficado. Que coisa, é bom pelo alto, cara. 16,5, segundo tempo, 0-0, escanteio, Miguelito pra bola, bateu quase rasteiro. Andrés Gomes manda a bola para fora pela linha lateral. Você ouviu a manifestação do torcedor no nosso somzão com Rafael Pellegrini mostrando o ambiental da Vila. Quando ele bateu o Miguelito escanteio, a Mel no umbigo do Andrés Gomes que tirou. Por isso essa vaia merecidíssima, né, Everton? Com certeza, né? Bateu mal o escanteio, bola direto para a marcação do Vasco, não tinha ninguém do Santos buscando o ataque ali na primeira trave. O Andrés Gomes tirou tranquilamente, bola pela linha de lado, posse pro peixe. Se justifica a saída, porque tem um corte, então está sendo colocado ali uma bandagem, um esparadrapo no joelho esquerdo do Adonis. Eu disse aqui que ele poderia ter ficado, não poderia. Se sangrou, não vai poder ficar e não ficou. Neymar de cabeça, ganha bem do Nuno, vai com ela pela ponta canhota, dá na linha de fundo. Moisés, Neymar de novo, limpou pra bater, costurou tocado por baixo, não houve a falta, não. Neymar pareceu simular e de volta o Vasco toma a bola e vem no contra-ataque. Paulo Henrique vai na bola até tropeçar nela. Pro peixe ganha Vini Lira. Neymar continua sentando, se levanta, Neymar. O jogo seguiu, outro não deu, Neymar. Não adianta. 17,5 o primeiro tempo. Everton, pertinho de você na tua frente. Foi ou não foi falta no Neymar, Everton? Pareceu ele ter forçado mesmo, viu, Canhão? A jogada, se eu não me engano, com o Nuno Moreira. O Nuno tira na bola, sem falta. O Neymar ficou caído no gramado com as mãos abertas, como se tivesse sido um lance claro, inclusive. Vem o Santos, bola aberta na canhota. Luan Pérez vem, fecha aqui atrás. Domina, vai ter que recuar, não marcado. Ele tira a bola, faz Spinelli em cima. Dá na canhota para Moisés, 2 em cima. Parou, brecou, domina, marcado. Enfia a bola para a esquerda, bola muito alta. Vini bota o cabeção, evita que ela saia. 4 no ataque do Vasco. Barros, devolução atrás com o tempo que volta a bola para Luan Pérez. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51. A boa ideia do Brasil. São 18, o primeiro tempo, 0-0, bola aqui atrás pro Peixe, Igor Vinícius, pressão de André Gomes, ele devolve a bola atrás, vai pra cima Rojas, toca ao lado o zagueiro Adonis Frias, já bate a Luan Pérez, marcado pelo Spinelli, lado canhoto, tá Vini mais na ponta, Neymar busca, vem por baixo, opa, PH bateu, agora é falta. PH chegou, deu uma buzinadinha, Bibi deu uma senhora chegada no Neymar, Everton. Se ele estava reclamando antes, numa jogada que não pareceu, agora foi falta clara do PH, que recebe ali uma chamada do Rafael Rodrigo Klein, segue caído no gramado Neymar, falta próxima região central do gramado pro Peixe bater. Ô, Quesada, se há pouco a gente falava que o jogador do Santos estava pegando bola e olhando pro Neymar, tendo que passar, dando uma atenção especial. O seu Klein não tá nem aí pro Neymar, não, hein? Não. Tá nem aí com o Neymar, o seu Klein, hein? Nem aí. E agora o Neymar tá conversando aí com o PH. Falou, PH, me ajuda aí, pô, quero ir pra seleção, você já tá lá, não me derruba, né? Agora, vocês têm razão, no primeiro lance do Nuno não foi absolutamente nada. O Neymar se jogou, foi um péssimo ator. Agora, nesse lance com o PH, ele tomou uma paulistinha ali por trás, né? Realmente, mas não precisava também de todo esse, né? De toda essa arte, né? O Neymar continua forçando essas lesões que não são tão fortes assim, né? Igor na grande área, a bola sai do gol. Léo Jardim pega, dá Thiago Mendes, a Spinelli, a Thiago Mendes perdeu. Arão ganha para o Santos, que domina, volta Luan Pérez, enfia do lado esquerdo pela ponta Moisés, vai passar Vini, Neymar ao lado, meia esquerda, Moisés arranca adiante, ele mais a bola até perdê-la. Corta PH na ponta, vira jogada para o ataque, vem Barros, Spinelli, 1, 2 fintas em Luan Pérez, depois tomou um tapa, falta. Não.
O árbitro disse que não foi nada, segue a jogada na frente da bandeira, a dona Mayra. Se fosse alguma coisa que certamente ela ajudaria o árbitro. Próximos dos 20 minutos do primeiro tempo, próximo que nada, Rogério Assis. Chegamos a ele então, na Vila, a bola rola, o relógio não para. Neymar na esquerda, lançado, posição pareceu legal, não. Curioso aqui, eu tô bem perto do assistente, acima dele Rafael Alves. O assistente não tinha marcado. O árbitro apitou e depois é que levantou a bandeira. Tudo bem que eles têm a comunicação, mas o assistente tem que avisar levantando a bandeira primeiro. Não é depois que ele levanta. Acho até que o Neymar estava, mas tem que primeiro levantar a bandeira. Pode falar junto, até no microfoninho aí, no ponto eletrônico, mas não pode ser assim não. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio, primeiro tempo. O Vasco da Canhota, Andrés Gomes, bate Igor Vinícius, tentou driblar, Igor Vinícius para a bola para tomar do Andrés Gomes. 21, primeiro tempo, Vila Brasileirão, quarta rodada, 0-0, Santos e Vasco da Gama. A Grela. Canhão, de acordo com o jornal português Andrés Correio... Gomes na esquerda pro Vasco, entrou na área, vai fazer, bateu pro gol, toque em Adonis. Rebote atrás de Igor Vinícius, vai na travada, perdeu. Thiago Mendes ganha pro Vasco, vai no fundo, recua, dá o lado para Rojas, ele dribla para trás, tem ao lado o Piton encostando, deixa a bola, Rojas, dá Piton a Rojas, ele bate mais atrás da bola com Robert Renan, domina, veio o Vasco atacando, enfia na ponta, posição legal, Piton tá livre, rolou para trás, ela bateu no giro de Spinelli, vai chegar o atacante para pegar, Brazão, defendeu. Oi, a Grela. Canhão, de acordo com o jornal português Correio da Manhã, o jogador argentino Gianluca Prestiani teria admitido ao elenco do Benfica que chamou o Vinícius Júnior de macaco. O clube, por sua vez, nega a acusação. 22 minutos, 22 aqui, primeiro tempo. 0-0, Leandro Quesada, e o Santos não consegue evoluir. Neymar não tá jogando, tá caindo. 0-0 por enquanto aqui na Vida. O torcedor do Peixe continua sofrendo, Leandro Quesada. Moisés muito pouco acionado, a bola não chega ao Tassiano. O Neymar não consegue fazer absolutamente nada até aqui, né? Recebeu uma falta, simulou uma outra, estava em posição de impedimento nesse lance, fez a leitura errada. Realmente o Santos não está legal e o Vasco está administrando aí bem o tempo, né? Mas também só conseguiu chegar naquele lance lá com o Nuno na defesa do Brazão. Bom, em linhas gerais, né? 20 e poucos minutos de jogo, um jogo de razoável para baixo na Vila Famosa. Metade da metade, 22,5. Ia perguntar a você agora, Quesada, que hora vai começar o jogo aqui na Vila Belmiro? Pois é, né? Tá devagar. 22,5 por enquanto, 0-0. 0-0 é placar também aqui, além da nota do jogo. Bom tempo, domina pela meia, Neymar, calcanhar, tentou devolução, vai na trombada, Miguelito, rasgou, rachou a bola, ficou no meio, gritou socorro a bola, voltou na ponta, Spinelli ganha para o Vasco da Gama, na direita, Paulo Henrique, linha de fundo, Moisés cerca, PH girou, escapou, é rápido, é fortão, ganhou, tentou meia-lua, sai também do bom tempo, vai na trombada, Spinelli chegou rasgando com o Vini, Luan Pérez ganha, dá Moisés que dá Neymar, adianta demais, a bola, Neymar perdeu para a bola, a recuperação fica no meio, Saldívia ganha, dá na canhota, o passe é forte demais e vai para fora. De graça, lateral, bola para o time do Santos cobrar. Pode contar com alta performance e segurança. Pode contar com amortecedor HG na Cata. 23,5 do primeiro tempo. Seguimos com o placar de 0-0. Vila para Santos e Vasco da Gama. Tá batendo um ventinho, uma brisa suave e agradável aqui, Everton. Tá melhorando a temperatura. Tava um calorão daqueles. Com a noite chegando, melhorou, né, Everton? Embaixo também? Com certeza, viu, Canhão? E principalmente porque não tá chovendo, né? Choveu durante todo o dia aqui na Baixada Santista. Havia, inclusive, a previsão de chuva no momento do jogo. Não é o que acontece neste momento. 24 minutos, a bola aqui na canhota, a defesa do Vasco da Gama, Piton domina, marcado pelo Miguelito, enfia pelo meio do campo, completamente sozinho, Barros, quem se projeta, sozinho, livre, dá Nuno domina pela direita, já bota na ponta para PH, marcado pelo Vini, encarou, PH é ótimo, meia-lua do Vini, rolou atrás a Rojas, vem, dominando, caiu, pedindo pênalti, Spinelli, nada na quarta defesa aqui atrás, o Santos de novo tomou o calor e tenta jogar a bola com o Neymar, que domina pelo meio do campo, cercado com 2 contra 3, dá no meio, vai passar, bom tempo, adianta a jogada, lado esquerdo, vira bem, bom tempo, Moisés, meia lua da área, rolou, a Neymar vai fazer, bateu, é gol! Gol!
linha rápida do Santos que arranca do meio campo, com bom tempo puxando o contra-ataque. Moisés lança, Neymar dentro da grande área, manda pra dentro do gol na saída do Léo Jardim, para fazer o gol do Santos aos 24,5 do primeiro tempo. Neymar Júnior faz o gol do Peixe na Vila, ao invés de comemorar com o seu torcedor, vem aqui responder a torcida do Vasco. Vira-se para ela, mostra a camisa, faça sinais pro torcedor. Neymar Júnior, pro Peixe, Vasco da Gama 0. O Léo Jardim não tem feito, tá feito. Neymar apagado no jogo, faz o dele, Everton Ramos. E com direito a baile a lá Vini Júnior, na bandeirinha de escanteio, para comemorar o primeiro gol dele na temporada 2026, em seu terceiro jogo neste ano. Uma arrancada do Peixe, numa jogada que nasce de um pedido de pênalti do torcedor vascaíno, em que o Santos vem em velocidade, como nos antigos tempos, e que nasce com o Neymar driblando a marcação e até fingindo ir tocar para o Moisés, mas dando primeiro para o bom tempo. A arrancada do jovem, que era pedido de titular do torcedor já há muito tempo. Passe para o Moisés, e é o Moisés que encontra Neymar já dentro da área, lado esquerdo do ataque. Ele bate de perna direita, rasteira, no canto esquerdo do Léo Jardim. É o primeiro do camisa 10 na temporada 2026. Neymar, Santos 1-0. Neymar e Thiago Mendes se desentendem, os dois agora lado a lado, trocam acusações. O Thiago Mendes foi avisar o Klein sobre a comemoração do Neymar. O Neymar continua encarando o Klein, peito a peito, os dois vão ter que tomar amarelo. Agora o Neymar simulou uma agressão do Thiago na frente do árbitro. Ô Neymar, que ceninha ridícula, Neymar, não precisava disso. Eu tô atento, enquanto o Everton dá o detalhe, que essa, não sei se a imagem da TV, alguma câmera ficou mostrando os dois. O Thiago Mendes foi até o Neymar no meu campo, o Klein primeiro deu uma enquadrada no Neymar, apontando aqui para a torcida do Vasco, como quem diz assim, ó, você não precisava ter ido lá, né? Por favor. Aí o Thiago Mendes vem e começa a conversar com eles dois, dedão no narigão de cada um. E depois do jogo reiniciado, o Neymar deu uma chegada no Thiago, e agora os dois ali se desentenderam, e não teve nada, o Thiago não agrediu o Neymar. Nada. O Klein vai ter que tomar alguma atitude. Ô Neymar, não é assim que você vai chegar na Copa do Mundo, Neymar. Joga futebol. Bola você tem. Você até precisa de condicionamento físico, condição, Neymar. Não é aqueçada, não é pra isso, né, aqueçada? Antes do gol, eu queria falar do gol, mas antes do gol a gente falou que ele simulou algo com o Nuno Moreira que não foi, péssimo ator, e depois ele recebeu aquela falta dura do PH, ok, né? Mas não era pra tanto também. E agora o que aconteceu? O Thiago deu ali uma tocadinha na cabeça dele, mas não foi para tudo isso, né? Então, o Neymar tem que parar de fazer esse tipo de coisa. Isso não ajuda em nada, entendeu? E outra, isso atrapalha o Santos. O Santos está no momento de ter feito o gol, né? Pode ser que daqui a pouco ele faça o segundo e consiga arrematar essa vitória. Agora, dedo em riste, olha lá, não tá legal. Agora, a jogada, vamos falar da jogada, que é importante. Ele começa a jogada no meio campo, aí tem essa trama com bom tempo, Moisés, ele recebe... E aí, nesse setor, quando ele recebe, Canhão, não tem jeito. A qualidade do Neymar realmente é excepcional. Vinha fazendo uma partida apagada, como você falou na narração. Mas é o Neymar, né? Que às vezes precisa de pouco para fazer alguma coisa, e fez 1-0 para o Santos até aqui. E os dois tomaram amarelo depois daquele bate-boca merecidamente. Os dois tomaram amarelo, o Klein está tentando conversar. O Neymar não quer deixar o Vasco jogar, já saiu jogando. Cartão para os dois, que jumentice do Neymar em especial, né, Everton? Não precisava disso, né, Canhão? Assina embaixo as suas palavras. Cartão amarelo pro camisa 10 do Peixe e também pro 23, Thiago Mendes do Vasco. Andrés Gomes, Vasco na área, tentou ganhar, mas está marcado o impedimento, sobe a bandeirinha marcando a dona Mayra Moreira. O impedimento do outro lado, às 7h30 da noite, hora de Brasília, marcando o quinto sinal da maior rede de rádios do Brasil. Por enquanto, o placar de 1-0, o Peixe ganha o gol do Neymar. No intervalo tem João Paulo Capelanes. Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza Lima. Parada para a hidratação com quase 30 minutos do primeiro tempo aqui na Vila Belmiro. Deixa eu dar uma olhadinha no Thiago e no Neymar aqui, os dois indo. O Neymar vai em direção ao árbitro para querer conversar. O Thiago chamou o quarto árbitro ali, o Yudinei Rocha e Silva.
E o Neymar vai lá para conversar com o Klein. Para argumentar, não sei o que. O Neymar tomou. Para mim, o que o Neymar está fazendo, é passar recibo de que ele estava errado. Não tem nada aqui lá se ele não tivesse feito errado. Acabou, ele né? correu o risco de tomar cartão quando foi comemorar na torcida do Vasco aqui reclamando, né? E depois essa confusãozinha que não teve nenhum empurrão, nada do Thiago Mendes. 1-0 Peixe, Neymar joga muita bola, mas se ele só jogar futebol é muito melhor, né, Quesada? Às vezes desconcentra e aí, olha, a gente vai daqui a pouco esquecer esse lance, vamos lá, vai continuar narrando, torcida vibrando, pessoal com radinho de pilha grudado na orelha, ouvindo você, Canhão, tal, as informações do Everton, Quesada comentando aqui, ok, o Agrela trazendo outras informações. Aí lá para 40 minutos o Neymar dá uma chegada necessária, tá? Numa disputa de bola. Recebe o amarelo, o que acontece? Tá expulso. Aí já não joga a próxima partida do Santos, entendeu? Então é isso, o cara precisa se ajudar também, né? E outra, não tá um jogo violento. A entrada lá do PH é uma entrada de jogo, mas tá um jogo sendo disputado, um jogo fraco tecnicamente, mas um jogo disputado sem maiores problemas, né? Pro árbitro, enfim, né? Realmente o Neymar, eu não entendo o Neymar. Realmente, entender o Neymar é muito difícil. Enfim, fez 1-0, talvez o Santos ganhe esse jogo e ele fica para a história aí fazendo esse gol da vitória do Peixe na Vila Belmiro. Parada para a hidratação, o Vasco voltou, o Santos está voltando agora. Mandou um abração aqui para a audiência da Bandeirantes em Frutal das Minas Gerais, o santista Serginho Portari. Alô, Serginho. Tá lá vibrando com, por enquanto, 1-0 Santos, gol do Neymar. Em Americana, o Maurício Hartmann, grande Maurício, um abração para você na maravilhosa Americana. O Thiago Mendes foi conversar com o Klein agora. O árbitro tá pressionado. Canhão. Os dois têm cartão, né, Quesada? É fácil botar para fora. Próximo enrosco, pronto. É isso, pronto, acabou. E que o árbitro seja árbitro, né? Faça o que tem que ser feito. E expulsar o Neymar é fácil também, né? Até bom, consagra o árbitro, né? Tem isso também. Tem essa também. Se ele provocar, pronto, dá o vermelho e sai por cima. Vamos pro reinício do jogo, bola ao chão, aqui o Santos é quem joga. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Adonis Frias pra bola, um bicudo, pé direito no ataque. Sobe de cabeça Tassiano. Ela bate no Thiago Mendes. Tassiano toma, dá Neymar que rola na esquerda. Moisés passou aqui, limpou pra bater na meia-lua. Devolveu pra Neymar, driblou, perna esquerda pro gol, desviada, fica na grande área a bola. Insistiu Moisés, depois ele chegou e fez a falta, Moisés. Torcida achou, ele fez a falta ou não fez, Everton? Você tá praticamente em cima da jogada, um pouquinho você participa do lance. O Canhão, pra mim o Thiago Mendes, perdão, ele força um pouco a jogada, o Moisés dá um toquezinho por trás, mas já vinha percebendo a atuação do atacante santista, se joga o Thiago Mendes, descola uma falta no campo de defesa. Fazer uma perguntinha boba, você tá colocando a capa de chuva por quê? Eu ia dizer exatamente isso, né? A demora pra falar foi porque eu tô colocando a capa, volta a pingar neste momento na Vila Belmiro. E a torcida na arquibancada naquela corrida aqui para a parte mais alta, para ficar na cobertura aqui da Vila. Alô, Domingos! Olha o Domingão aqui embaixo. Grande Domingão! Domingos, zagueiro do Peixe, está aqui ligado. Fala, Beze! Grande abraço ele com o Beze aqui debaixo da arquibancada na cabine. Na cabine não, né? Debaixo aqui na cadeira da cabine não pode ficar, não. Abraço para os dois aqui, o Domingão. Lembra do Domingão? Domingão. Do pescoço para baixo era tudo tornozeiro, né? Que essa era o Domingão, né? Chegava junto, né? Opa! Domingão da massa. Tassiano chegou, Neymar disputou, bateu nele, voltou espirrada, Barros perdeu, voltou, Thiago Mendes ganhou pro Vasco, o Vasco agora salvou-se de levar o segundo, faz a reversão do Moreira, já vira a jogada na canhota, Rojas aqui pela ponta, Piton, pelo meio Andrés Gomes, Espinelli, Rojas, sai do Arão, sai do Bom Tempo, bate pro gol, Adonis mergulha, bate na bunda dele, disputa a marcação lá pelo meio, pede a falta da arbitragem, não dá pro Peixe, Paulo Henrique tomou, Rojas, linha de fundo, pra PH, pra cruzar, marca Vini Lira, PH balançou de um lado pro outro, puxa a marcação pela perna direita ou para a ponta direita, pressiona na bola esfirrada, volta para Rojas, o Vasco ataca 1-0 Santos, Andrés Gomes na meia-lua, limpou, pé esquerdo, bate pro gol, ela bate no Igor Vinícius, espirrada, volta no meio para Tassiano, Thiago Mendes vai para tentar pegar, Tassiano gira, escapa dele, levanta a cabeça, dá pelo meio Moisés aqui com Barros, bola sobe muito alto de cabeça, Barros desvia, ela volta na ponta, Robert Renan, ganha pro Vasco, dá para Piton, Piton lado esquerdo pela linha de fundo, já adianta a bola com Nuno Moreira, se abaixa, bota no peito, marcado, dá para
pressão em cima dele para pegar essa bola o Adonis. Ele dá Andrés Gomes que vira para meia direita, Rojas ajeitou, limpou na meia-lua, outra finta, Andrés Gomes chegou batendo no bate prensada, voltou para Nuno, puxou fora da grande área para o Andrés Gomes, costurou para a direita, para canhota, o cara é enjoado, dá na canhota para Piton, levantou pro gol, tenta espinhar de cabeça, Vini vira, tira, voltou na ponta para PH, na disputa, ganhou, levantou a cabeça e deu um bicudo. Bandeirantes, o canal do esporte. Ufa, o Santos tomou uma pressão daquelas agora. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. 35 minutos e meio é o primeiro tempo na Vila Belmiro. Na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, Neymar fez o Santos ganhar 1-0. O Santos em cima do Vasco Agrela. Jogos encerrados no quadrangular de rebaixamento do Campeonato Carioca. O Nova Iguaçu empatou com a Portuguesa por 1-1 e o Sampaio Corrêa venceu o Maricá pelo placar de 2-1. Canhão. Jogada aqui atrás, o Vasco insistiu, Spinelli na área para Rojas, bateu, vai desviada, Brazão defendeu. 36 minutos do primeiro tempo. Lembro que essa do Santos ganha por 1-0, mas eu sinto aqui nas arquibancadas que esse 1-0 não passa confiança, pesado. Não passa não. Repito aquilo que eu disse antes do gol do Santos, né? Precisa se impor mais jogando na Vila Belmiro. Tem que dar um pouco mais de velocidade a esse jogo, tentar ser um pouco mais vertical. Saber que o Neymar é um cara que pode ser decisivo, como foi, né? Fazendo 1-0 aos 25 minutos, mas que nem toda a bola tem que passar pelo Neymar, né? Porque senão fica muito manjado esse jogo do Santos. Enfim, tá vencendo por 1-0, tá fazendo o que precisa, mas tá devendo futebol na minha visão. Cabos elétricos, Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Saldívia na grande área, recua a jogada, Léo Jardim, goleiro do Vasco, levanta de pé direito, um bicudo para o ataque, a bola muito alta na ponta. 2 do Peixe na mesma bola. Vini e o Moisés se atrapalharam, a bola voltou pro Vasco, na sobra fazendo inversão, Paulo Henrique, na canhota o Andrés Gomes, o cara é rápido, ensaboado, dominou, partiu para tentar, colocou para área, tira Adonis, Arão, bota no peito, voltou um balão, a bola tá na área ainda, Igor Vinícius vai, cabeceia para fora, tenta a defesa, espirrou, voltou para Thiago Mendes, aqui na canhota, Thiago levanta a bola para ponta, para Piton recua, outra vez o passe para Thiago Mendes que recua pelo meio do campo, Rojas passa na meia, dá Thiago abre a jogada, ponta canhota, Nuno Moreira de primeira para Piton, levanta a cabeça, cruza mal demais e manda longe dele, a bola vai para fora, em tiro de meta para o time do Santos cobrar. Sonzão da Bandeirantes aqui na Vila, com Rafael Pellegrini comandando a máquina aqui na cabine, ao lado dele Daniel Chingote, o timão da Bandeirantes, no digital Alessandro Mauad, no subite das imagens com Igor Nascimento, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Neymar da canhota puxa a marcação, PH em cima, Neymar caminha, para, breca, domina, devolve a bola mais atrás com o Vini Lira, encosta o lateral de volta, a bola do Vini, recua, dá Neymar, linha de fundo, tenta levantar a bola, bate na cabeça do PH, espirrada, fica ainda com o próprio Neymar, que domina, marcado pelo Spinelli, tenta driblar, não tenta, recua a bola, dá Moisés de novo, Santos 1-0, 38 primeiro tempo, recuada a bola com o zagueiro Adonis Frias, que vira para a meia direita, puxa na aproximação, Miguelito, que enfia a bola para a direita, mais aberto na ponta, Igor Vinícius é quem passa na meia, Arão pede atrás, Igor domina, recua, dá para o Adonis, que agora se entrega ao William Arão na meia direita, na ponta, Miguelito, faz o corta-luz, Igor Vinícius, cruzou pro gol, de cabeça Tassiano, mandou para fora, o Neymar vinha de frente. É que o Tassiano não tem retrovisor, né, Everton? É isso mesmo, viu, Canhão? Inclusive ficou reclamando ali o Neymar, queria essa bola, mas o Tassiano vem antes, toca de cabeça pela linha de fundo, uma jogada que nasce do lado esquerdo pro lado direito do campo de ataque do Santos, que chega depois de um bom tempo, levando o perigo, mas no toque de cabeça direto pela linha de fundo, tiro de meta Vasco. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. 39, Santos 1-0, Andrés Gomes lançado na esquerda, posição legal no meio, Luan Pérez dá condição, hein? Andrés Gomes contra 3, ganhou do Adonis, entortou, pé direito, rolou pra trás, passa por Spinelli, por Vini também, pra pegar na direita, a bola na trombada, ganha bom tempo, tira Vini, dá na canhota Moisés recua, dá linha de fundo pra bom tempo, uma trivelinha pra Neymar do lado esquerdo, Neymar domina a bola, encara Robert Renan, no mano a mano, Neymar domina, vai no fundo pra tentar, Robert Renan coloca o pé, ganha pro time do Vasco da Gama. Pega a volta, domina e Saldívia sai jogando aqui atrás com o Vasco, ficando com ela. Ferramenta profissional é Vonder, da Obra Oficina. Produtos que vencem em durabilidade, qualidade e performance. É bom trabalhar com Vonder.
Piton domina com o Vasco, lado esquerdo aqui no seu próprio campo, recua, dá mais atrás, a bola para Thiago Mendes, tem Barros ao lado. Enquanto isso, o toque eletrônico da Bandeirante está marcando com Beto Rebeque, Caiame Martins na central técnica, Michel Lopes na mesa de som. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. 40. Primeiro tempo. Brasileirão na quarta rodada, Neymar fez, o Santos ganha 1-0 em cima do Vasco da Gama, Agrela. Depois de perder para o Palmeiras ontem pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense acertou hoje o empréstimo de Rubens Lescano para o Olímpia do Paraguai até o final dessa temporada. E o Vasco da Gama tem uma falta de frente pro gol do Brasão, daí acho que vem chute direto, não vem não, Everton? Pelo jeitão vem, né? Ah, pelo jeito vem, uma boa oportunidade de graça, viu? Dada pelo Santos. Barros estava dominando essa bola, por trás uma chegada forte do William Arão, falta marcada, tem na bola parada a oportunidade do empate o Vasco na Vila. 41, Barros não toma muita distância não, pelo jeitão acho que vai levantar essa bola pra área, hein? Ou não, passou mais atrás, vai bater direto agora, isolou. Fez tanta pose para fazer isso aí. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Vamos ouvir aquele que não faz pose. 41, primeiro tempo. Leandro Quesada, Santos 1-0, gol do Neymar e só aqui na Vila Quesada. Aí eu paro para pensar, será que ali em São Januário, naqueles terrenos ainda que a garotada joga bola, será que não tem ninguém melhor do que esse Rojas aí, hein? É um negócio a se pensar, né? Como o futebol brasileiro em alguns casos caminha para trás, né? Não é possível. Como pode um jogador profissional fazer esse negócio aí, Canhão? Se eu fosse você, eu ia embora da Vila. Protesto. Sinal de protesto. Não posso, eu preciso desse emprego, eu preciso. Não vai. E eu vou dizer coisa, o que me garante é meu trabalho. Se eu for embora, eu não fica danço. quieto aí. Não Mas que faço dá mais vontade, nada além disso. Mas que dá vontade de dar, né? Porque, pelo amor de Deus, o cara não acertar nenhum gol. Ah, que isso. É um jogo fraco, né, do Vasco da Gama. Enfim, o Vasco merece estar perdendo o jogo, para falar a verdade. Miguelito perdeu essa bola pelo meio, Piton tomou, dá para o Andrés Gomes, Andrés na área, rolou para trás em Spinelli, bateu de primeira no canto, Barros é gol! Gol! Ele girou, dominou, dois em cima, ele balançou de um lado para o outro, lentamente, parecia não ver ninguém, ou ninguém gritou avisando que vinha ladrão. O Vasco toma e empata no fim do primeiro tempo. 42,5 o primeiro tempo aqui na Vila Belmiro. Jogada rápida, o Vasco atento, ligado, ao contrário do que aconteceu com o garoto Miguelito, que estava tirando um cochilo, parecia acomodado, ganhando o jogo por 1-0, apenas olhando de um lado para o outro. A bola atravessada vai para dentro da grande área. O Barros aparece e escora para empatar. No fim do primeiro tempo, o Vasco da Gama iguala tudo aqui na Vila. Santos 1, Vasco 1. Brasão não tem jeito, tá feito. O Vasco empata, Everton Ramos. Um baita de um vacilo do boliviano Miguelito, né? Piton desarma e o Andrés Gomes, perigoso, no setor que o Vasco mais levou, inclusive perigo neste primeiro tempo, pelo lado esquerdo, belo cruzamento, ela encontra o Barros, que bate no contrapé do Brasão, ele ainda tenta se esticar para evitar, mas não consegue. Primeiro gol de Barros na temporada com a camisa do Vasco, tudo igual na Vila, 1-1. Leandro Quesada, o Santos dá o gol pro Vasco, que saída errada, Barros presentaço, Tassiano, Neymar na área, limpou, bateu no canto, pega Léo Jardim. E agora o Barros voltou do gol, pede desculpas. Esse Vasco nem com pressa de novo, já saiu já o Quesada, 1-1, fim de primeiro tempo. Rojas, ataque do Vasco lá do canhoto, a bola para o Andrés Gomes, o cara é um perigo, domina o ensaboado Andrés Gomes, rolou para Rojas na fogueira, defesa prensa, Rojas pega a sobra, entra na área, dá para o Andrés que devolve a bola com o próprio Rojas, tem liberdade, caminha de um lado para o outro, 44:30, tanto embora a primeira parte da Vila, 1-1, vem aí João Paulo Capelanes, recorda a bola no campo, autor do gol do Vasco, domina Barros, na direita para PH ao lado para Nuno Moreira, lá para a área, a bola cruzou, passou, desviou contra o Igor Vinícius pro alto, escanteio no tapa do Brasão.
É tempo de ouvir o Quesada do Santos entrega o empate pro Vasco 1-1, Quesada. Queria mudar tudo que eu falei, porque eu falei, merece a derrota o Vasco, mas eu não sei se merece também a vitória o Santos. Eu acho que o empate está de bom tamanho no final das contas. Porque no momento que o Santos não estava jogando nada, ele faz 1-0. No momento em que o Vasco não estava mostrando absolutamente nada, ele empata o jogo. É bem a cara dessa partida na Vila Belmiro nesse primeiro tempo, para derrubar qualquer tipo de comentário que a gente possa fazer, Canhão. Escanteio Vasco, Andrés Gomes ajeitou um canhão do ângulo, fora! Ele sai da meia-lua, costura a bola, passa isso aqui do ângulo esquerdo. O Brasão só olhou, Everton, quase vira o Vasco fazendo 2-1. E que bela jogada na cobrança de escanteio, o perigoso Andrés Gomes tentou de fora da área, perna direita, mandou buscando o ângulo e passou perto. Que perigo, no momento em que temos informados aqui, 6 minutos de acréscimo. Parada para a hidratação, aquele enrosco Neymar com o Thiago Mendes, tá certo o seu Klein, jogo parado e o jogo reiniciado agora. Vamos a 51, Saldívia pro Vasco, domina, recua, dá na grande área, Léo Jardim marcado, tenta sair do Moisés, conseguiu tocar, levanta a bola para Canhota, para Robert Renan, 46, o João Paulo Capelanes está chegando no intervalo, Andrés Gomes lançado com Adonis Frias em cima, Adonis ganha, dá Brasão na grande área, o goleiro tá sozinho na pequena área, vira Brasão de perna da Canhota para Vini Lira, lateral ajeita a casa e joga completamente sozinho, no Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente, compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Igor Vinícius dá direito, o Santos aperta no fim do primeiro tempo, 1-1, Igor domina, lança pela direita, Miguelito, domina o garoto, puxa a marcação, bico da grande área, traz atrás, recua, dá para o William Arão, Neymar se mexe por dentro, Arão, Neymar domina, olha pela ponta, passa na ponta o Miguelito, domina a bola, Miguelito passou, recebeu de volta, vira, Neymar de frente, tentou ajeitar, recuperação, volta na ponta, bom tempo, entrega a bola para Miguelito, limpou para Canhota, domina o menino, pressionado pelo passe que deu errado e perdeu na jogada, a sequência do gol do Vasco saindo. Vini Lira na Canhota, Moisés, Neymar de primeira, para Vini, linha de fundo na área, bateu para trás, não vai marcar, bateu para fora! O Tassiano chutou de calcanhar, deu um coice todo esquisito na bola com o Mindinho e mandou para fora o 2-1 pro Peixe, Everton. Parece que ele erra no arremate, ele de fato erra no arremate e o Vini Lira também erra no cruzamento, né? Uma jogada aí que nasce de um belo passe do Neymar. O Santos estava na direita, trabalhando com o Neymar, buscando o jogo por lá. Muda o jogo para a esquerda e o Neymar também vai querendo o jogo. Conseguiu um belo passe, mas o Santos perde no arremate do Tassiano. 1-1 na Vila, Canhão. Peças para carro, moto, caminhão é na carta. A marca líder em suspensão. Pode contar. Próximos dos 48, vai até 51, primeiro tempo aqui na Vila. Santos e Vasco segue 1-1, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Levanta à frente essa bola, Léo Jardim, toca a bola para Canhota, muito alta para Spinelli. Arão cai sentado e a bola vai para fora. Essa lateral para o Santos, bater na direita aqui no seu próprio campo. Com 48, o primeiro tempo está marcando o toque eletrônico Bandeirantes. Com Michel Lopes na mesa, com Caiane Martins e Beto Rebeck na central técnica. Todo o nosso time em campo nessa quinta de Campeonato Brasileiro. Alessandro Awad no digital, com Igor Nascimento no Switcher das imagens, aqui na Vida com externas de Rafael Pellegrini e Daniel Singotti. Adonis Frias na minha direita, Miguelito, mais atrás a passe, Miguelito vira Arão, bom tempo da Miguelito, a bola passa para o Miguelito. Tô sentindo que é sério que Miguelito fica no vestiário do intervalo, acho que não vai botar o menino não, hein? Pelo jeitão tá pressionado. Robert Renan para trás, recua, dá a bola para o goleiro, fecha Léo Jardim, pequena área, um bicudo para o ataque, levanta muito alta a bola para Rojas, de cabeça Vini, tira, Moisés amacia no peito, lado esquerdo, no que domina a balança, sai da marcação, adiantou, Neymar de primeira tentou, passo foi travado, é falta no Moisés, esperou a vantagem, aqui o árbitro do jogo, não teve falta, o Klein marcou a falta e acertou agora, Everton. O Neymar estava seguindo com a bola, né, Canhão, mas o árbitro mesmo assim, mesmo com a posse santista, assinala e marca a falta em cima do Moisés. Neymar já está com ela na bola parada, o Peixe quer tentar voltar à frente do placar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. 49-2 do fim do primeiro tempo, é falta, o Peixe cobra, meia esquerda, Neymar se prepara, todo mundo na linha da grande área, Neymar 3-4 passos para trás, acho que não vai tentar o gol não, Léo Jardim coloca apenas um no muro, Adonis, Luban Pérez, William Arão, Miguelito, Vini Lira, Tassiano, Neymar, rasteirinha ensaiada para Moisés, na área, levantou pro gol, ela vai para fora, ninguém foi para ela passou e foi direto à linha de fundo, e a torcida fez Everton.
E a torcida que percebeu que a jogada foi ensaiada e que alguém, por pouco, Canhão, faltou, né? Neymar tocou pro Moisés, que estava livre de marcação, entrada da grande área pelo lado esquerdo. Ele cruza, a bola buscava o Adonis Frias, só que ele ficou pelo caminho direto, linha de fundo, segue 1-1 na Vila. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil, se é Sil, pode confiar. Minutinho final do primeiro tempo aqui, Barros autor do gol do Vasco, recua a jogada, entrada da sua área para Thiago Mendes, toca no ataque muito alto a bola, vem de cabeça no Pérez, rebate para o Santos, para jogada no meio Miguelito, Neymar tá voltando de livre, deixou a bola passar, Saldívia crescia para trás, fica para Robert Renan, Tassiano cerca, volta Robert Renan pro goleiro, Léo Jardim na área, adiantou a bola, depois driblou o Tassiano, sequendo pelo escanteio. O goleirão do Vasco foi sair jogando e se lascou geral, Everton. Ele não entendeu o que estava acontecendo, porque ele virou para um lado, tinha o Tassiano, para o outro tinha o Moisés. Foi tentar sair jogando o Léo Jardim, se jogou na bola. O Tassiano tem escanteio, o Neymar na bola. O Gabigol deu a bola da mão dele pro Neymar, não pode. O árbitro apitou, não valeu o escanteio cobrado pro Neymar. Agora fim de primeiro tempo, quem sabe o Santos vire ganhando. Quase 51 primeiro tempo. Neymar escanteio, o Santos, pé direito, ponta direita pra bola. Levantou pro gol, bota o cabeção, Barros é no bom escanteio. Aos 51 minutos é novo o escanteio, Neymar repete a cobrança. O Santos de volta, todo mundo para dentro da grande área para quem sabe virar ganhando. Encosta também ao lado dele o bom tempo, Neymar prefere colocar direto para ali o escanteio. Autorizado, fechadinho de cabeça, Spinelli tira. Cai na entrada da grande área, Rojas em bom tempo, ganha, cabeceia para trás. Sobra a volta, dá um voleio, Andrés Gomes. Dá aí no peito, na ponta e passe errado aqui atrás, mas não há tempo de mais nada. Apita Rafael Klein. Termina o primeiro tempo na Vila Belmiro. Santos 1, Vasco da Gama também 1. No intervalo, Bandeirantes, ele. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, o canhão do rádio estrondoso por enquanto, narrando muito. Um jogo que começou meio frappé, mas dá uma melhorada, hein? Santos 1, Vasco 1. Vila Belmiro. Vento, chuva, frio, calor, abafado, agora uma garoa. Como é que tá aí, Everton Ramos? Um abraço pra você, boa noite. Boa noite, Capela, tudo bem? Abração pra você e pro ouvinte que segue com a gente aqui nessa jornada esportiva e nesse intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes. Jogadores do Santos já deixando rapidamente o gramado, agora só respondendo seu questionamento, sem chuva, ainda um ar abafado na Vila Belmiro. E os jogadores do Vasco todos juntos aguardaram a chegada 1-1 para deixarem todos ao lado o gramado e sendo bastante aplaudidos pelo torcedor vascaíno neste empate dos desesperados que não serve para nenhum dos dois lados. Quarto jogo e por enquanto Santos e Vasco, nenhum dos dois conquistando a primeira vitória neste Campeonato Brasileiro. Claro, destaque do Santos no setor ofensivo, Neymar em todas as bolas. O torcedor do Santos, os jogadores do Santos buscavam o camisa 10, que marcou o primeiro dele na temporada, mas por enquanto a vitória não vem vindo. Uma pergunta rápida para você, Everton, só para poder liberar para que a gente possa ouvir Leandro Quesada, comentarista Bandeirantes. Gabigol no banco, por quê? Opção técnica do treinador Juan Pablo Vojvoda, viu? Aí havia uma dúvida se ele tinha sentido alguma coisa, mas trazendo a resposta já para vocês aqui, não sentiu. A gente lembra que, inclusive, o Capela, durante a semana, o Neymar, ele publicou ali um relatório depois do duelo contra o Novo Horizontino, em que mostrava se destacando em diversos indicadores. Em nenhum deles o Gabigol aparecia. Não sei se o Vojvoda também pode ter levado isso em consideração, mas por opção técnica de Vojvoda, Gabriel Barbosa no banco. Inclusive isso aí, os jogadores, isso aí é uma informação, o Everton já falou sobre isso na programação, os jogadores não podem, né? Não podem divulgar isso nas suas redes sociais, porque são arquivos pessoais, né? É a questão de bom senso, você não vai ficar postando aí se o cara... Vamos supor, o Gabigol não aparece em nenhum dos quesitos. Aceleração, sprint, velocidade, piriri, quilômetros rodados, aquela coisa toda. Mas o Neymar pode, porque o Neymar no Santos ele pode tudo, pessoal. E isso aí é muito claro. Bateu o desespero no Neymar. Ele tá percebendo que o cerco tá fechando para ele na Copa do Mundo, então começa a divulgar isso aí, olha lá, fisicamente eu tô bem, tô evoluindo, tô melhorando, né?
Agora, Gabigol no banco de reservas, hein? Não é uma crítica ao Vojvoda, não, uma crítica ao próprio Gabigol, que tá enganando no futebol brasileiro faz muito tempo, mas dizem que não tem bobo no futebol, mas ainda tem gente que acredita no Gabigol, que é quase a mesma coisa. Alô, Leandro Queçado, um abraço pra você, Quessadinha, boa noite. Fala, João, tudo bom? Tá assustado hoje, Quessadinha? Como é que você tá? Tomei um susto, um cara entrou aqui, deu um susto na gente aqui. Um cara chamado João Paulo Capelani. E aí, Quessadinha? Seu time joga hoje? Não, jogou ontem. Aquele time lá de fora, lá, ó. Qual é o time de fora? Ah, o cara bobo. Não, jogou ontem também o cara bobo. Tô de sacanagem. Sacanagem tem prioridade. Tem, né? Inclusive sacanagem com o comentarista, porque o comentarista falou assim, não, o jogo tá mais ou menos, o Neymar não tá jogando nada. Não, Neymar faz o gol. O Neymar, o que o Neymar tinha feito no jogo até então? Ele perdeu uma bola fácil, ele inventou uma falta que não existiu, e depois ele recebeu uma falta do PH, só. Aí aos 25 minutos ele resolveu jogar, ele pegou uma bola no meio campo, passou pro Bom Tempo encontrou o Moisés, ele já fez todo esse percurso, recebeu a bola, invadiu a área, e ali, João, não tem jeito, né? Ali ele pode estar jogando na Kings League, no time de 50 anos, os craques do futebol brasileiro daqui a um tempo, dentro da área o Neymar realmente é um gênio, ele tocou no brabo, canto, né? Ele é brabo, né? E aí, tendo um pouquinho de preparação física, ele pode ser decisivo. E aí, no momento em que o Vasco não merecia o empate, o Vasco foi lá e empatou. Miguelito bobeou, perdeu uma disputa, dominou mal o primeiro, né? Depois ele perde a disputa com o Piton, e aí o ataque fulminante da equipe do Vasco com o Gomes, cruzamento para a área. A propósito, esse camisa 77, o Spinelli, ele é meio ruim de bola, né? Bola passou por ele, sobrou para o Barros, e o Barros conferiu para empatar o jogo, sem chance para o Brasão. Um jogo tecnicamente muito fraco, com poucas chances de gol, e um jogo que tem a cara daquilo que o Santos e o Vasco da Gama apresentaram no final da temporada passada, embora o Vasco tenha sido vice-campeão da Copa do Brasil, não vou desmerecer isso, mas dois times que sofreram no Brasileiro e que nesse ano já sofreram também nos respectivos campeonatos estaduais, né? Vide o Vasco aí no Carioca, perdendo o técnico Diniz, e o Santos que sequer vai disputar essa fase final aí do Campeonato Paulista. Então, 1-1 tá de bom tamanho. E no nosso palpitômetro, só para te lembrar, eu sou líder e tô cravando esse resultado também, tá? Não, eu só queria dizer isso pra você. Não importa como começa, importa como termina, né, Leandro Queçado? Até porque eu não gosto de usar muito esse termo. É uma boa frase, eu não gosto de usar muito esse termo, porque é um termo chucro, né? Mas você é um cara que ainda não conheceu como é conquistar uma taça do palpitômetro, né? Eu, diferente dos demais, tenho pelo menos aí umas 6 no currículo. Pretzel talvez uma, Capriotti meia, né? Porque foi meio que no apito. Pedro Coin também não. Esse é o segundo ano que eu disputo. O primeiro eu empatei a disputa do título. Foi um português. Perdeu no critério de desempate pra mim. Português e Santos 73 está no STJD. A Taça das Bolinhas. Isso vai dar confusão daqui uns anos. Eu acho que seria legal você dividir isso daí. Mas nesse ano mostra quem é o cara que realmente sabe dar palpite aqui. Vamos aguardar. É só a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem ainda, vamos lá, faz 34 rodadas. Tem coisa pra caramba. Muito. Ô, Quessadinha, vamos lá rapidamente para as notas. A nota do Santos como um todo, como um coletivo, time no primeiro tempo. 5,5. Passa bem de ano. Nota do Vasco. Passa bem de ano hoje. Na minha época era 7, né? Você já repetiu de ano, Quessadinha? Jamais. Já pegou a recuperação? Não, não. Você era nerd, Quessadinha? Não, eu só estudava. Isso não é ser nerd, né? Você era CDF? Não, eu jogava bola, eu matava umas aulas. Quando o Brasil jogava 4 da tarde amistoso internacional, eu inventava alguma coisa. Né? Lógico, eu vou perder o Brasil jogando com Nunca pegou a recuperação, Quessadinha? Nunca. Olha lá, Quessadinha, que exemplo, hein? Nunca peguei. Não era um gênio, mas também não era assim um aluno... um antílope. Um desatento. Eu ia falar desatento, mas tudo bem. Nota do Vasco? 5,5. Passa de ano. Nota da arbitragem até aqui? Não foi nada de diferente. Nota 6. Até que o árbitro foi bem no jogo. Teve uma confusãozinha lá do Thiago com o Neymar também. O Neymar inventa uns negócios, cara. Ele nem tomou a cabeçada, se jogou. Neymar... Você, como jogador, tem que se ligar para não perder a Copa do Mundo. Agora, como ator, só se você comprar o cinema. Porque você é um péssimo ator. Um péssimo ator. E nota do jogo pra gente fechar como um todo? 5,5 de cada lado, uma nota 5,5 pro jogo. Aí, ó.
passa de ano, tá vendo? No primeiro tempo que Na tinha tua tudo pra ser escola ruim, passa de ano. a minha escola. Na minha ficaria de Se recuperação. você pegar uns 2,5, 3 de já média... vira médico. Dá pra dar um bem bolado aí, fazer um servicinho sem nota, você passa, né? Muito bom. Tá bom, que esse é dia 8 bom, da noite, eu volto. marcou o quinto sinal, daqui a pouquinho você volta. Guilherme Agrela, tá vivo aí, Agrela? Tô vivo. Boa noite a feliz, você, Agrela? Capela. Tô feliz. Tá no mau humor desganhento Jamais, jamais. Pelo amor É que eu de tomei Deus. um susto com esse mesmo rapaz que entrou aqui no estúdio. Vocês ficam de costas, pra mim é um prato cheio Não, pra eu entrar sem bater, Ficar né? de costas pra você? Tá vendo entendi. vocês aí? Não, aí é. depois eu falo da quinta série, aí a culpa é minha. É, é você duro, que tá viu? falando que a gente fica de costas, mas não tem problema. Vocês ficam de costas pra porta agora, Sim. a porta principal do estúdio, uai. É verdade. Aí eu pego e aproveito, não é um Sim. ensejo. Então tá bom, Agrelinha, não tem muito jogo hoje, né? Tem Flamengo na final da Recopa Sul-Americana tentando virar sobre a equipe do Lanús. Você acredita na vitória do Mengão? Na Eu acredito, virada mas do que Mengão. horas que é o jogo? 9h30 lá no Eu perguntei Maracanã. se tá tendo muito jogo agora. Nesse momento, então, em andamento, o Guarani do Paraguai contra a Juventude do Uruguai, fase prévia da Libertadores, segunda fase, e mais tarde, 9h30, tem Tolima e Deportivo Táchira. Em andamento também Ceará e Primavera vão empatando por 0-0. Acabou de começar pela segunda fase da Copa do Brasil, e no Campeonato Cearense, disputa pelo terceiro lugar, Ferroviário e Floresta começou às 7 horas, agora no intervalo, também 0-0. Você percebe, né, Quesada, quando sobe a cabeça a fama. Rapaz, ontem fez uma reportagem brilhante para Palmeiras e Fluminense na Arena Barueri. Escalado hoje para fazer o super placar numa má vontade desgraçada, Já cresceu, né? é. Eu não vou fazer queria. reportagem do jogo Santos e Vasco, não vou narrar o jogo daqui a pouco, ele tá desse jeito, viu, Quesadinha? Eu Qualquer queria, coisa, viu? eu queria que o ouvinte, claro que você que está no YouTube, pode ver aqui o meu sorrisinho atrás do Quesada, lá, tô sorrindo. carinha dele, Quem tá ó. no dial, não confiem no que diz João Paulo Capelanes, porque eu tô felizaço Tá, aqui. olha a carinha dele de felizaço, aqui, ó, olha lá. olha lá. Dá um sorrisão pra câmera. Aqui, ó, aqui, Ô, ó, aqui, ó. menino, dá uma Até dancinha, joinha. vai fazer a dancinha que você gosta, vai, cadê? Não, aí eu teria que levantar pra dançar Daqui a pouco, na volta do Bad intervalo, Bunny. vocês vão ver uma das coisas mais ridículas da história do rádio esportivo do Brasil. Guilherme Agrela dançando no intervalo inteligente Bandeirantes e, por enquanto, Santos e Vasco, 1-1. Até já, Brasil. Capelanes era assim quando chegou a rádio. Depois mudou. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Gabriela Cruz, presidente nacional do Tucanafro. Ser negra na política é redefinir o jogo. Nossa missão é clara: lutar por uma igualdade racial que seja sentida na pele, no salário e nas oportunidades. Construir um Brasil onde a cor da pele seja um motivo de orgulho e nunca um limite. Venha transformar o Brasil com a gente, pois a luta não é só do negro, é de todos nós. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só guardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha.
Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. É Vonder. Você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder. Você tem que usar. É Vonder. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. Aécio Neves, presidente nacional do PSDB. Duas torcidas fanáticas brigando sem parar, agredindo o adversário que agora já virou inimigo. Enquanto isso, a sua vida não sai do 0 a 0. Esse é um jogo cheio de impedimentos. É o salário que não cresce, a educação que não melhora, a saúde que te coloca em filas intermináveis. Política não é futebol, não pode ser paixão que cega e nem aposta que engana. Ainda dá tempo para mudar esse jogo. Pelo Brasil que podemos e merecemos ser. Venha com o PSDB. Tenta jogar a bola com o Neymar, que domina pelo meio do campo, cercado com 2 contra 3, dá no meio, vai passar bom tempo, adianta a jogada, lado esquerdo, vira bem, bom tempo, Moisés bem na área, rolou, a Neymar vai fazer, bateu, é gol! Tabela rápida do Santos que arranca do meio campo, com bom tempo puxando o contra-ataque, Moisés lança, Neymar dentro da grande área, manda pra dentro do gol na saída do Léo Jardim, pra fazer o gol do Santos aos 24. Narrando demais, e o Neymar, a pergunta é, tá jogando demais? O gol ele fez, foi pra rede com a voz do Rogério Assis e o Vasco empatou, por enquanto Santos e Vasco 1-1, daqui a pouquinho Flamengo em campo, hein? Já voltamos pra toda a segunda etapa de Vasco e Santos, Santos e Vasco na Vila Belmiro. Ô Agrela, rapidinho, saiu a escalação do Flamengo aí? Ainda não, né? Ainda não, Capela. Jogo 9h30, teremos a escalação 8h30 da noite. Aliás, o Bruno Henrique pode ficar de fora do confronto, porque ele já ficou de fora do último confronto pelo Campeonato Carioca com uma lesão muscular. Então talvez também desfalque o Flamengo para a noite de hoje, que deve contar, com exceção ao Bruno Henrique, com o time titular para essa virada. Repito, o Mengão perdeu o jogo de ida por 1-0 lá na Argentina. Então tem que vencer por pelo menos um gol de diferença para levar aos pênaltis, e aí 2 ou mais leva a decisão diretamente para a sua sala de troféus, ou seja, se torna bicampeão da Recopa Sul-Americana, viu, Capela? E olha, na Libertadores, Guarani do Paraguai e Juventud acaba de sair já no segundo tempo o gol da equipe uruguaia. Agora Guarani 0, Juventud 1. Maravilha. Bom, daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre isso, que os times estão voltando para o campo de jogo. Alô, Everton Ramos, e aí? Mudanças no Peixe, Neymar de volta, Gabigol joga, o Vasco muda, e aí, Everton? O que chamou a atenção é que o Gabigol ele era o único que seguia com uma blusa, um moletom ao invés do colete, mas segue no banco. Só que tem mudança no Peixe. Miguelito falhou no gol de empate. Vai embora. Vem aí o argentino Álvaro Barreal, camisa 22. E o Quesada analisa ao longo da partida, porque vem aí os 45 minutos finais de muita emoção no Rádio do Brasil. A partir de agora ele está de volta para narrar e narrar demais. Direto do campo de jogo na Vila Belmiro. Santos 1, Vasco 1 e você sabe, na Bandeirantes é com ele. Explode canhão! Bora Capelanes, ele volta no apito final depois que acabar aqui na Vila 1-1, por enquanto Santos e Vasco da Gama. Spinelli vai dar a saída, o árbitro vai autorizar, tudo certo. Rafael Klein consulta o seu relógio para dar início ao segundo tempo na Vila Belmiro. 1-1 para Santos e Vasco da Gama na quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Está tudo pronto e você vai se ligar na maior rede de rádios do Brasil. Está esperando o Klein, já ajustou ali o relógio, deu uma olhadinha pro bandeira, pro 4-4, agora sim apito na boca, a galera vem junto e começa o segundo tempo na Vila Belmiro. Rogério
Eu e você ligados pela mesma emoção na maior rede de rádios do Brasil, com todo o timaço da rede Bandeirantes de rádio. O Vasco troca passes, bola aberta pela ponta esquerda, se projeta para o ataque, tenta a jogada para frente, esse passe na ponta, Piton para Barros. O Barros recua, toca no meio, Robert Renan, que dá Nuno, que abre a Barros, que toca para a direita, se antecipa Vini tira, Moisés, no meio tá sendo pela canhota, Neymar, ele tenta o passe, a bola bate no meio do caminho, no pé do Nuno, fica para Barros, Barros toca, Paulo Henrique, disputa Vini Lira, chuta, PH insiste, Vini toma para Neymar, o Klein deu a falta e aqui da cabine não vi falta. Só que o Klein tá mostrando pro Neymar um agarrão na camisa. Eu não vi agarrão, se teve agarrão só o árbitro viu. Falta já sendo cobrada e o Vasco joga. 1 minuto do segundo tempo, 1-1. Olha o Vasco do lado esquerdo, o Rojas domina pela beirada do campo, tentou ataque na frente para o Andrés Gomes. Igor Vinícius toma, dá na linha de fundo, na aproximação Barreal, Igor de volta, insistiu, marca Thiago Mendes. Igor vai, caíram os dois, bola voltou, bom tempo para Neymar, o passe é errado, forte demais, ela vai na ponta, sai do gol, Léo Jardim, Neymar em cima, Léo de primeira, toca a bola para a direita com o zagueiro, ela fica para Saldívia, toca pela ponta, recebe de volta o passe, Nuno volta a bola para Saldívia, que dá Nuno, que entrega Thiago Mendes, que bate a bola para Nuno de volta, marca o Ilharão, Nuno enfia na ponta, o passe errado, corta Vini, recuperação com Gabriel, bom tempo, o Santos aperta, 1-1, bom tempo domina, na canhota a bola, Moisés nas costas da marcação, vai no fundo, Saldívia, essa aqui bota o pezão mandando para fora, em lateral para o Peixe, bateu no começo do segundo tempo na Vila, 1-1 para Santos e Vasco na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, cobrança do Vini, arremessa curtinha, a bola Neymar de volta para Vini, faz um rolinho, espirra, chuta e prensada, a bola volta, Neymar pelo meio, Barreal na meia, ajeitou, bateu no canto, fora! Jogada rápida, Neymar achou o Barreal que chegou, ele deu um domínio, já enfiou o canudão, o Léo Jardim vai ver só na TV, depois o lance, ele não viu nem de onde veio a bola, Everton. E ele nem salta, né, Canhão? Que cartão de visitas do Barreal, acabou de entrar, recebe esse belo passe do Neymar, entrada da grande área, meia-lua da grande área, batendo firme de perna esquerda, pela linha de fundo, mas tirando tinta da trave direita do Léo Jardim, empate segue 1-1 na Vila. Leandro Quesada começando o segundo tempo, 1-1 com o Barreal na vaga do Miguelito no Santos. Quesada. O Barreal é menos pior que o Miguelito, né? E o Miguelito pagou pela falha, né, que ele teve no lance do gol de empate do Vasco da Gama. Pode dar uma movimentação melhor e só nesse primeiro minuto ele já fez mais do que o Miguelito, que ficou 45 minutos em campo no primeiro tempo. Arão domina meio campo do Santos, tomou pressão do Thiago Mendes, vai recuar a bola com o Brasão. Fala, Everton. Aproveitando a parada para dar uma informação que acabei de receber, viu? O Santos contratou o Elano para ser o novo gerente de futebol da base santista. Então, informação para o torcedor que está acompanhando a Rádio Bandeirantes em primeira mão. O Elano que estava trabalhando na administração também da equipe do Guarani, agora novo gerente de futebol da base santista. Brincando um pouco sério, se ele quiser jogar... Vini Lira na canhota, Nuno tomou dele, recupera a bola, Paulo Henrique para Nuno, Vini em cima, gira Nuno, PH dominou, bola não sai, o segundo a bandeira, PH, Nuno, os caras estão brincando na linha de fundo, conseguiram jogar mesmo assim, Barros para Nuno, faz o quarta-luz, Neymar depois, não houve a falta, toma na ponta essa bola para tentar ganhar, Thiago Mendes abriu o braço e vai tomar vermelho, já tem amarelo. O assistente aqui, Rafael da Silva, foi quem entregou o Thiago Mendes. Ele com o Neymar. Jogadores e a comissão técnica do Vasco vai toda para cima do assistente. Ele que chamou a falta, o Klein não tinha visto. E se tem cotovelo do Thiago é amarelo e vermelho. Everton, dá para ver aí de trás do gol alguma coisa? Ô Canhão, fechou o clima literalmente. Mas, na minha visão, posso estar errado também, tá? O Neymar faz falta na jogada anterior no Nuno Moreira. Pode não ter acontecido. De fato, daqui o bandeirinha sinaliza e o árbitro agora vai chamar as partes envolvidas e novamente o embate entre Neymar e Thiago Mendes, podendo sair daí uma expulsão, hein? 4-4 do lado também, o Wildinei Rocha Silva poderia ter dito alguma coisa. Quesada, a imagem da TV mais aproximada. Se tem cotovelo, é amarelo e vermelho para o Thiago Mendes, não tem, Quesada? Eu não daria absolutamente nada nesse lance. O Neymar coloca o braço, o Thiago também coloca o braço, depois o Neymar tenta colocar o braço outra vez, e aí aquela disputa corpo a corpo, tá? Até marcaria a falta a favor do Santos, mas não daria cartão nem para o Neymar, nem para o Thiago, tá? É o que eu faria,
5 minutos do segundo tempo. Neymar continua batendo boca com 4-4 aqui. O Wildinei, Rocha e Silva. Jogada seguiu, falta cobrada. Igor Vinícius para a direita, essa bola, abertura feita no ataque. Barreal para Igor, de volta, a bola para Barreal aqui atrás, faz um drible curto, escapa de Rojas, dá no meio, bate na marcação às 8h15 da noite, tentou driblar, perdeu Rojas, Barreal foi lá para travar, domina e vem à frente, o toque eletrônico, o Bandeirante está marcando, na Vila, a bola rola, o relógio não para. Perdeu Barreal, a bola, Andrés Gomes tomou, na meia-lua, Barros, de frente, ajeitou, bateu longe, perdeu a chance pro Vasco. 5,5 segundo tempo e o placar da Bandeirantes aqui no Campeonato Brasileiro. Na quarta rodada do Campeonato Nacional, 1-1 para Santos e Vasco da Gama, Grela. Canhão, o Flamengo está definido e escalado para o confronto de logo mais diante do Lanús, com Rossi no gol, Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio, Eric Pulgar, Everton Araújo, Arrascaeta e Carrascal. Na frente, Samuel Lino e Gonzalo Plata, com Bruno Henrique e Pedro no banco de reservas. Neymar domina, Moisés para a direita, no apoio Igor Vinícius, olha para a área para cruzar, levantou a cabeça, cruzou para o gol de cabeça, bom tempo para fora! Livre! Mas o outro tá marcando só tiro de meta, e o Santos perdeu. Deixa eu dar um detalhe, enquanto eu acompanhava aqui o Agrela com o placar, um dos assistentes do Lazzaroni, que já é assistente no Vasco, Quesada, estava com um tablet na mão, com o lance do Neymar e o Thiago Mendes. Aí ele encostou ali no Bruno Lazzaroni, mostrou, e queria mostrar pro quarto árbitro do Wildinei Rocha e Silva, que dizia assim, cara, eu não posso ver, sai daqui, pô. Sabe assim, empurrando ele. Aqui, ó, toma aqui, pra ver que não foi nada. Boa. Certo que o assistente está na dele, né? Mas não dá pra mostrar pro quarto árbitro da televisão, né? Nem ninguém. O repórter também não pode nem ser consultado. De repente, o repórter de rádio e TV que viu alguma coisa ali e tal, né? Ó, essa treta rapidinho do Thiago Mendes com o Neymar começou lá em 2020 no jogo Paris Saint-Germain e Lyon. O Thiago Mendes deu uma entrada lá no Neymar, machucou o Neymar e tal, depois pediu desculpas. Então já é uma treta antiga lá da França, que agora tá aqui no campo da Vila Belmiro, tá? É isso. Veio então pro Brasil. 7 minutos e meio, segundo tempo. O alerta de que vinha chuva forte aqui na Baixada, ele vai se confirmando, porque agora o tempo muda e muda muito. Vem chuva forte, com muito vento, vento contra o gol do goleiro do Vasco, o Léo Jardim. Já consigo observar aqui da cabine que a chuva aumenta e aumenta muito, Everton. Bastante, e do nada, viu, ô Canhão? Uma chuva forte, como você bem disse, com o vento pro lado que nós estamos, do goleiro Léo Jardim, aqui onde tá a defesa do Vasco. É agora mais um fator para contribuir ou não com esse empate em 1-1 por enquanto. 8 minutos do segundo tempo na Vila, bola aqui atrás, Luan Pérez abre a bola para Vini para o ataque, tenta Moisés, a bola passa, PH pro Vasco, já ganha rápido, sai do bom tempo também, tá no comando, tá livre, Rojas, dominou na meia-lua, ajeitou, vai descendo por cobertura, Brazão volta, dá um tapa e defende. Que ela não ia na direção do gol, mas o Brazão pegou. Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. Fechamos 8 minutos e meio do segundo tempo na Vila, placar de 1 com muita chuva e a chuva continua aumentando, chegando com tudo. Andrés Gomes, lado esquerdo, recua a jogada, volta a bola para Piton. Piton toca no meio campo, Robert Renan por aqui, marca Tassiano, devolvendo Barros, cara que marcou o gol do Vasco, recua, dá Robert Renan, Tassiano em cima, vira-se Robert Renan, vai ter que voltar a bola com o goleiro, toca Léo Jardim na grande área, domina, pé direito, levanta para atacar, a bola muito alta, não ganha a força porque o vento devolve ela. Luan Pérez trava, bom tempo Neymar, errou Neymar o passe, depois ganhou de cabeça, bom tempo, tomou, bom tempo, falta do Neymar antes. Clay apitou, você tá ouvindo a torcida, tá cheio, mas a falta tá marcada. Ferramenta profissional é Vonder da obra oficina, produtos que vencem em durabilidade e performance. É bom trabalhar com Vonder. São 9,5 segundo tempo na Vila Belmiro. Leandro Quesada opina na Bandeirantes, 1-1 para Santos e Vasco. Quesada. É o tipo do jogo imprevisível, né? Os dois times desorganizados na marcação. Sempre é possível achar ali um espaço para organizar algum tipo de jogada. O Santos precisa melhorar as laterais, a marcação pelas laterais. Agora, muitos erros dos dois lados, né? O Santos erra muito essa troca de passes. Idem o Vasco da Gama. Você viu o passe que o Neymar tentou agora, né? Que lance estranho, né? O Neymar tá estranho no jogo, inclusive, né? Fez o gol aí do Santos, mas continua estranho no jogo. Olha o Santos aí.
PH na direita, o Vasco recupera a bola e vem. PH driblou o Vini, recuou, devolveu. Nuno cruzou pro gol, sobe na cabeçada, tentou a jogada, espelha, ele trava a marcação. Rojas vem na bola, toma a frente. O Adonis ganha. No que domina, já levanta Neymar na canhota. Opa, tropeçando um pouquinho. Neymar domina, se desequilibra. Depois pede a falta e acaba levando o tranco. É falta marcada no Saldívia. Família Mesquinha aqui na Baixada, ligada, torcendo, ouvindo a Bandeirantes. Alô, Carlos César. Alô, dona Fabiana. Alô, Vitório, toda a família Mesquini está ligada na maior rede de rádios do Brasil. Aqui na Vila, a bola rola, o relógio não para. 11 minutos do segundo tempo. Placar do Campeonato Nacional na quarta rodada, 1-1 para Santos e Vasco da Gama. Guilherme Agrela. Informação do repórter Bandeirantes Luiz Fabiani. O Corinthians está muito próximo de fechar a contratação do jogador Jesse Lingard, inglês de 33 anos, revelado pelo Manchester United. Neymar tomou um tranquinho aqui do Barros e se atirou de novo. Ah, Neymar, vamos jogar futebol, Neymar. Para com isso. Ô, Quesada, a gente quer ajudar muito ele, porque ele merece, né? Mas ele não está se ajudando, né, Quesada? E outra, você viu o Barros, ele tirou saco depois do Neymar, né? Moisés na área, chegou, pediu o pênalti, defesa corta, bom tempo, ganhou, levantou pro gol, Neymar tentou, socou, Léo Jardim, a bola tá na grande área ainda. PH domina para jogar o Vasco, Rasteirinho enfia pelo meio esse passe, ela chega no comando para Nuno, vira, Vini em cima, Nuno consegue girar, depois toma um tapa. O Neymar tem bola para jogar muito, mas ele tá tentando cavar, tentando arrumar confusão, briguinha. Ele é muito superior a isso, né, Quesada? Muito superior a isso, né? E não fica legal. Eu tava pensando aqui, eu tava falando até com o João, né? Com o João Paulo que tá aqui no estúdio. Ancelotti tá vendo esse jogo? Você tá vendo esse jogo? Você acha que ele tá gostando dessas artes aí? Dessas cenas mal feitas pelo Neymar? Acho que não, né, Canhão? Acho que não. Claro que não, né? Não é legal isso daí. Sinceramente, isso não. Isso não vai Igor convocar. Vinícius na direita, tomou, driblou, perdeu. Isso não vai levar o Neymar à seleção de jeito nenhum. Isso aí não vai levar. Jogadas como a do gol, enfim, jogadas de ataque, jogando pro time. Ele tem 2 jogos e meio, né? Com esse aqui já uns 12 e meio do segundo tempo, para voltar para a seleção. Vini para trás da bola, vai ficar com o Brazão na grande área, marcado por Spinelli, toca Brazão na canhota, Lampere, zagueiro fecha por aqui. Futebol perde uma boa ideia, Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Busca a bola, Gabriel, bom tempo, toca pelo meio campo, recua e devolve a bola com Adonis Frias do outro lado, no Infinity Pay. Quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Curiosamente, aquela tempestade virou garoa, eu não entendi nada agora. Tá chamando a atenção essa instabilidade, viu, Canhão? Começa a chover, a gente tira o casaco, a gente tira a capa de põe chuva. a capa, tira a capa, põe a capa. Hoje tá assim, viu? Só pra avisar, Vojvoda chamou o Rony daqui a pouco. Tassiano toma na direita, a bola, Barreal, limpou, clareou, rolou, Tassiano mandou no canto, fora! Só que a dona Mayra já estava marcando o impedimento do Barreal. Vem aí, Rony, Leandro Quesada, Vojvoda vai colocar um atacante, um velocista. Rony já no time do Santos, 1-1, Quesada, são 13,5 segundo tempo. O Moisés não funcionou muito não, né? Embora tenha participado efetivamente da jogada do gol, foi dele o passe, assistência pro Neymar. Se ele não tirar o Moisés, acho interessante, entendeu? Porque fica Moisés numa ponta, Rony na outra, para dar essa profundidade, para jogar em cima dos laterais da equipe do Vasco da Gama. Se ele fizer isso, acho que ele acerta, talvez tire o Tassiano e deixe o Neymar mais como esse falso 9, né? Acho que seria interessante esse movimento do Vojvoda. Piton tentou a jogada pela ponta, Barreal desvia, lateral, Vasco cobra no seu próprio campo lá pela ponta esquerda com 14 do segundo tempo, 1-1. Já mexida, não, já é agora. Isso. Everton. Saindo camisa 21, Moisés para a entrada do 11, Rony. Rony vai embora, aliás, o Rony entra, sai Moisés no time do Vojvoda. Futebol perde uma boa ideia, Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Para jogar, Barros, autor do gol do Vasco, vira essa bola para a direita, Saldívia, bela caneta que ele dá no Rony, onde chegou e tomou uma caneta, bola para a ponta, para chegar na tromba, perdeu essa bola para o meio, o Vasco da Gama, recuperação, Rony já toca no ataque, bom tempo, Rojas dá combate, bom tempo, tá acabadinha, mas errado, o passe não chegou para Neymar. Fica fácil pro goleiro Léo Jardim, que ajeita com o pé para jogar dentro da grande área. Peças para carro, monta o caminhão, é na carta, a marca líder em suspensão, pode confiar.
Alô, Jovacê Júnior, um grande abraço para Franca do Imperador. Alô, Jovacê, grande comunicador do interior. Aliás, falava com o Prazo, que está aqui hoje. Prazo que jogou na Francana. Falávamos do futebol do interior da minha avó, do Poranguense, que foi só contratar um técnico, engatou 4. Estava sem técnico, contratou um. Com 4, o cara já ganhou 4 jogos. Aqui na Vila, a bola rola, o relógio não para. E o Vasco se perdeu, pega, cabeceou pra trás, Neymar na área pra fazer por cavadinha, golaço! 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 Aço! Aço! Eu volto 10 anos no tempo pra rememorar jogadas assim. Eu volto 10 anos no tempo para comemorar o Neymar que a gente viu nascer e brilhar com essa camisa, para marcar gols assim. O passe errado do zagueiro PH para trás, Neymar se aproxima, um pique de 30, 20, 40 metros para chegar na frente do Léo Jardim e com uma cavadinha inteligente bater por cima e para fazer o gol do Santos. Neymar, eu volto no tempo para comemorar quando você fazia isso todo jogo, Neymar. Quando você não caía, não simulava, não pedia falta que não era, Neymar. Neymar 2, Vasco da Gama 1. Léo Jardim não tem jeito, tá feito. Neymar nos leva ao túnel do tempo, Everton. Que lindeza de gol e com uma esperteza, Canhão. Ele ia pra bola, mas viu os dois marcadores, PH e Saldívia, indo pra disputa. Deixou eles nela. O toque de cabeça errado do PH pra trás. Sobra de graça pra Neymar, que carrega e com total frieza. Toca de pé direito na saída do goleiro Léo Jardim para fazer o segundo dele. Na chuvota agora Vila Belmiro, o torcedor explode. Santos 2-1. Para fazer chover literalmente, a chuva volta e volta muito forte depois desse golaço do Neymar, que nos transporta no túnel do tempo, Leandro Quesada, para rememorar gols que ele marcava assim com frequência. 2-1, Neymar fazendo outra vez, Quesada. Eu pedi o Neymar como falso 9, né, mais próximo da área, porque ali ele precisa de pouco espaço, né, de pouco esforço para fazer o que ele fez nos 2 gols, né? No primeiro tempo e agora no segundo. Inteligente porque viu 2 jogadores do Vasco disputando uma bola, PH foi muito mal, deu um passe sem querer, um belo passe por sinal, e aí o Neymar, olha, muitos jogadores mandariam essa bola para fora da Vila, chutariam em cima do goleiro, chutariam para fora. O Neymar realmente tem uma qualidade. Ali perto do gol, nessa zona aí do agrião, como se chama, realmente ele é um cara diferenciado, um belo gol, 2-1, fazendo aí uma história, né, de 2 gols numa partida em que ele encena muito, mas conseguiu em 2 lances, né, marcar 2 belos gols nessa vitória momentânea aí do Santos por 2-1. 2-1, 2 gols do Neymar. O Peixe comemora por enquanto a vitória, mas tem muito jogo ainda. Grupo Souza Lima Eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Tassiano cabeceia para o meio passe. Neymar tocou, bom tempo. Rony pediu, ele preferiu tocar na canhota para Vini, domina. Neymar já pede na ponta, Tassiano pela direita bem aberto. Fecha também Igor Vinícius em Barrel. E perdeu Rony a bola. Paulo Henrique é rápido, recupera para o Vasco. Para a grande área sozinho, Spinelli. PH para trás da bola. Rojas na meia-lua, limpou, costurou, enfiou a jogada na grande área. Andrés Gomes limpou, pé direito, ajeitou. Carrinho do Barão, tirando a bola esferrada, vai para fora pela linha lateral. Arão salva o empate, seria 2-2. Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza Lima. 19:30, segundo tempo, Santos vencendo o placar de 2-1 na Vila. Campeonato Brasileiro, 4ª rodada, bola meio campo do Vasco da Gama. Barros domina, faz a passadinha, abertura feita na ponta esquerda. Andrés Gomes fecha aqui, marcado, colocou para a grande área, essa bola para a linha de fundo, desequilibrado, perdeu a passada no ataque, o Vasco com o Nuno, toma a frente, Adonis dá bico, vai no meio, Thiago Mendes, trombou com o Tassiano, cai Tassiano, falta. E a chuva, eu estava dizendo que a chuva estava aumentando. Quando a gente achava que era o ápice, tem mais. A chuva aumenta e aumenta muito. Vento forte, muita chuva. Infelizmente a previsão era essa de muita chuva aqui para a Baixada. Aliás, o nosso abraço fraternal e carinhoso
aos amigos da Zona da Mata na Minas Gerais, na nossa Minas Gerais, na nossa querida Zona da Mata, com muitas vítimas, lamentavelmente, com desabamentos, com enchentes que atingiram em especial o Bar e Juiz de Fora. Um abraço fraternal, carinhoso de todos nós, a todas as famílias enlutadas. Para fora, a bola está sendo cabeceio lateral para o Vasco da Gama jogar às 8h30 da noite. Toque eletrônico da Bandeirantes, marca Michel Lopes na mesa. O Vasco sai mal, quase toma. Tentou insistir Barreal. Falta na sequência. Barreal bateu quase, comete a falta do Barros. 8h30 da noite, o quinto sinal marcando com Michel Lopes na mesa. Com Beto Rebeque, Caiane Martins na central técnica. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 21 do segundo tempo. Quarta rodada do Campeonato Nacional na Vila Santos 2, 1 para o Vasco da Gama, Guilherme Agrela. Pela segunda fase da Copa do Brasil, o Ceará vai vencendo o Primavera pelo placar de 1-0. Mais tarde tem Operário contra Porto Velho e Portuguesa diante do Altos de Piauí. Bandeirantes. Rony pelo meio, passa, a bola bate nas costas do Tassiano que estava querendo. Rony pegou a sobra, voltou por baixo na bola, Saldívia. Tomou Saldívia, chutou para a bola bateu no pé do Bom Tempo. Cai no meio, Rosa, chegou, ajeitou mal, Arão botou o cabeção. Ficou o passe, Bom Tempo, Neymar domina a bola, volta Arão de cabeça, Bom Tempo. Para trás, a bola chega para o Luan Pérez, espera da canhota, dá um bicudo para Rony, muito alta, a bola vai para fora, vai, quica fora do campo, ela sai. Em lateral, bola para o Vasco bater. 21 minutos e meio, segundo tempo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. PH pro Vasco na direita, recua, dá pra Saldívia, sai do Neymar, pé direito, levanta pro ataque, muito alto, Luan Pérez bota a cabeça sem querer, lança o adversário do Luan Pérez, ela fica na ponta esquerda pro Vasco. Andrés Gomes bota no ataque para aproximação do Piton. Piton dispara na grande área, perde a bola, o livre sozinho, expendendo a bola pra ele, forte demais. Sai do outro lado, mas não sai não, fica pra Vini Lira, Vini domina, engata uma quinta, Rojas Carrinho toca a bola pra fora, pra arremesso lateral, pro Peixe, cobrar aos 22 do segundo tempo. Cabos elétricos, Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Demora do Vini para a arremesso lateral. O seu Klein foi lá, mostrou o relógio, apitou, dizendo: vou dar acréscimo. Lateral para o Peixe cobrar com Vini Lira, 22 minutos e meio, segundo tempo na Vila. Santos 2-1, gols do Neymar. Vini arremessa, ela ataca essa bola para trás, sobre cabeça, Barros tira. Rony desvia, fica com Gabriel, Bom Tempo. Sai da falta, no meio tenta Barreal. Toca o zagueiro Robert Renan, com Andrés Gomes pela meia direita. Arão colocou o pezão, travou, voltou para Robert Renan, que entrega de volta a bola para a ponta esquerda. Para Thiago Mendes, Arão em cima. Thiago lançando a bola, André Gomes. O Andrés Gomes volta, Igor Vinícius. Leva o tranco nas costas, sofre a falta, o lateral do Santos. O Vasco prepara 3 alterações ao mesmo tempo, hein? Camisas 66, Cuiabano. Deixa eu ver quem é o outro. Tô tentando descobrir quem é o outro ali. Acho que é o 18. Vamos descobrir aos pouquinhos aqui quem vai entrar. E também 28, Adson. Vamos lá, Everton, me ajuda, vai. Vamos com os 3 aqui. É isso aí. Viu, Canhão? As mudanças vão ser realizadas aqui em instantes. É uma. O Adson é uma delas. A gente tem o Inestrosa e o Cuiabano, que vai fazer estreia com a camisa do Vasco, viu? Em instantes o árbitro vai sinalizar aí quais serão essas modificações, mas o Cuiabano fazendo os primeiros... Rojas é uma delas, já deu pra ver que ele já chegou aqui para sair, mas não ia sair não. Brenner 20, viu? Brenner 20 tá ali. Preparando um caminhão de mudanças então, o O Bruno Lazzaroni. também, Brenner também, são 3 então. Cuiabano, Adson e Brenner. O Quatro tá piscando a plaquinha, mas o jogo não para. Vasco tenta, Andrés Gomes lançada, ela bateu na cabeça do Igor, saiu lateral pro Vasco, agora sim as mexidas. Já vai saindo aqui o Rojas, ele é a primeira. Everton. O detalhe é que o primeiro ele não sinalizou, agora sim ele sinaliza e libera as alterações. Entrando o camisa 18, só confirmando aqui, o Marino no lugar do camisa 26. Na verdade, eu vou confessar pra você, Canhão, tá meio difícil de enxergar daqui. Desculpa, saindo o Andrés Gomes, camisa 11, pra entrada do Brenner 20. 11, Andrés Gomes, pra entrada do 20, o Brenner. E a outra modificação... Cuiabano no Piton. Tá saindo o camisa meia dúzia, o Lucas Piton, pra entrada do Cuiabano 66. Só preciso confirmar, então, a primeira alteração, viu, Canhão? Rojas, Nuno e Piton, né? Rojas e o Inestrosa. Inestrosa é o camisa 18, entrou no Rojas. Perfeito, então. A primeira mudança foi a entrada do 18, o Marino Inestrosa, no lugar do Johan Rojas, camisa 29.
Pro ataque, essa bola pro Vasco da Gama. Fica na canhota por aqui. Cuiabano vem na aproximação. Thiago Mendes fecha com ele. Dá por dentro do passe, fecha Marino, tentou ajeitar para trás, a defesa corta, vem no ataque, tentando chegar na frente o Saldívia. Na direita, linha de fundo, para cruzar pro gol o Brenner. Tá por aqui, limpou, clareou para cruzar, não cruzou, tentou uma caneta, tá na área. Volta a cobertura do Rony, chuta, bate no adversário e vai a bola para fora. Em lateral é bola então pro time do Santos, das linhas de fundo. Tiro de meta, o Santos vai bater. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio, segundo tempo. Placar do Brasileirão na quarta rodada, Vila. Santos 2, Vasco da Gama 1. A Grela. Depois de vencer a final de duplas masculinas do Rio Open, o tenista brasileiro João Fonseca vai voltar à quadra no próximo domingo, dia 1º de março, contra o francês Gael Monfils, pelo MGM Slam, um torneio exibição em Las Vegas que não conta pontos para o ranking do ATP. Rony pressiona, tirou de bico, Saldívia mandou para fora. Na pressão lateral pro Peixe cobrar. 26,5 segundo tempo, Quesada, o Peixe ataque, tá vencendo o desenho. O Vasco tá gastando tudo que tem para tentar pelo menos empatar aqui, Quesada. Tomar cuidado com o contragolpe o Santos, a única coisa, não é? Agora o jogo tá pro Santos. Se o Santos caprichar um pouco, o Vasco se lança desorganizado defensivamente, dando espaço nas alas, principalmente aqui na direita com o PH. Pode ser a chance do Santos aumentar para 3 e se fizer o terceiro, dificilmente o Vasco vai conseguir aí, não é, buscar esse resultado, Canhão. Na canhota, essa bola aberta forte demais, vai para fora. Lateral de graça, o Santos cobra na direita aos 27 segundo tempo. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 27 minutos do segundo tempo na Vila Belmiro, placar de 2-1 pro Peixe. Neymar marcou os gols do Santos. O segundo foi um golaço, uma cavadinha por cobertura, saindo. O goleiro da Jardine mandou por cima dele. Santos vencendo, 2-1, lateral cobrado do Vasco, tenta pressionar, recuada a bola, bom tempo de primeira, vira muito mal. Tenta Spinelli, depois deixa o pé, comete a falta, Spinelli, derruba o Luan Pérez, é falta, o Santos é quem cobra. Ferramenta profissional é Bonder, da Obra Oficina. Produtos que vencem em durabilidade e performance. É bom trabalhar com Bonder. Igor Vinícius para a direita, costurou para cruzar, trouxe por dentro. Outro drible, rolou na grande área a bola. Rony aqui com 2, caiu sentando, tira defesa. Bica Robert Renan, a bola voltou na sobra para Vini, do meio campo ele recuou. Toca até Adonis Frias, leva a pressão, vira a jogada, Adson em cima, vira a bola para a esquerda. Aliás, para a direita, Barreal levanta de primeira para Neymar. Sobe Neymar, a bola bate no ombro dele, fica na ponta. Na verdade, braço direito está marcando o Klein. Neymar está mostrando o ombro, mas ela bateu no braço dele, a arbitragem marca a falta para o time do Vasco da Gama cobrar. São 28 minutos do segundo tempo, promete muito esse jogo até o final, minha gente. 2-1 para o Santos, tá 2-1, mas o Peixe continua aqui atacando, o Vasco vai pressionando. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Thiago Mendes para a direita, o Vasco aperta a linha de fundo, bola para o PH, domina completamente aberto, encosta pela beirada do campo, puxa na aproximação pela beirada para Marino, recua, cede ao lado para Barros, Barros de volta para a direita, esse passe, vira a jogada para o ataque, recuperou de volta, Marino, volta a bola, tenta no meio, trava a defesa, Barros com o zagueiro, Saldívia vira para o outro zagueiro, para Robert Renan, marca, chega agora de longe um pouco o Neymar, chega um pouco mais à distância, domina Robert Renan, enfia para o comando, passe errado, bate na marcação espirrada, volta Robert Renan, toca na beirada, pede na frente Cuiabano para tentar driblar, 2 em cima, volta Barreal para ajudar, conseguiu ajudar, toma, Igor Vinícius recua de volta a bola para Barreal, tenta o passe, prendeu, chutou, bateu, Cuiabano, agarrou pelo calção, ele é ô Cuiabano, vai arrancar o calção do menino, coisa feia, tá todo mundo olhando, que isso. Mais uma alteração no Vasco, quem é o 7 que tá vindo aí? Tá indo com a camisa 7, o David, no lugar do 77, o Spinelli. Mudança no Vasco, a gente vai ter 2 no Santos. Já vejo ali o Samuel e o outro eu não me confesso. Schmidt. Isso, João Schmidt. Me confesso que o óculos, depois de muita chuva, está saindo o Neymar, viu? O quarto árbitro ainda não indicou, mas já sendo muito aplaudido com a camisa 10. Neymar vai saindo, na verdade ele vai ouvir. O árbitro deu... o árbitro agora dá a parada para hidratação. O Neymar estava indo em direção ao banco de reservas e o torcedor acreditava que ele fosse ser substituído. O torcedor, eu e você.
Exatamente. Agora seguem ali João Schmidt e Zé Rafael prontos para entrar. Para entrar, a gente vai ter que aguardar um pouco para saber quem sai de fato. O Neymar não vai sair porque ele tá com a faixa de capitão ainda e encostou ali para tomar água e conversa com o Vojvoda. São 30 minutos com o relógio correndo. Leandro Quesada, Santos 2-1 e o Vasco trocando, insistindo. E o Santos também já coloca João Schmidt e Zé Rafael. 2-1 Peixe, mas tem jogo, muito jogo, né, Quesada? Tem muita coisa ainda, tem que ficar esperto, né? Os dois lados aí. Bom, entrando o Zé Rafael e o Schmidt, dois jogadores experientes. Agora do lado do Vasco da Gama, o Bruno Lazzaroni colocou aí uma rapaziada com fôlego novo, né? Cuiabano a gente conhece desde os bons tempos do Botafogo. O Brenner, jogador que passou aqui pelo São Paulo, pela base do São Paulo, também pelo Flu. O David, também outro jogador de São Paulo, Internacional, Cruzeiro e tal, né? Na vaga do Spinelli. Inclusive, ruim de bola esse Spinelli, hein? Parece um canídia com desinteria. E o Inistrosa, um jogador que foi bem no Atlético Nacional, né? E que chegou a passar também pelo Sub-20 do Palmeiras. Enfim, uma rapaziada com fôlego novo para o Vasco tentar pelo menos um empate jogando na Vila Formosa. Você já chegou a ver o Canidia com desinteria? Eu imagino que eu nunca vi, mas eu imagino que o Canidia com desinteria seja o Spinelli. Que jogador de quinta categoria, ô Canhão. Pelo amor de Deus. Todo borrado, né? Tá louco. Tá certo. Que comparação do Leandro Quesada. Me perdoem, ouvintes. Não, que isso. Até o Spinelli perdoou você. Vamos para as mexidas então aqui no Santos. Tá conseguindo enxergar alguma coisa aí com seu óculos embaçado? Tô só esperando o árbitro. Agora sim, ó. Ele mudou aqui pro meu lado, deu para ver. Saindo bem aplaudido, 49, Gabriel Bontempo, para a entrada do camisa meia dúzia, Zé Rafael. A outra mudança, a entrada do camisa 5, João Schmidt, no lugar do 15, William Arão. William Arão saindo, João Schmidt entrando, Bontempo saindo, entrando o Zé Rafael, Quesada, as mexidas feitas pelo Vojvoda, com muito jogo, gramado pesado, gramado aqui é perfeito, gente, nem parece que choveu, não tem poça, nada disso, mas ele tá rápido, isso cansa mais, né, Quesada? Cansa mais, mas que gramado bonito, né? O Santos tá cuidando do gramado aí. Deixou o Neymar, isso é muito positivo, né? É muito positivo porque o Neymar tá mostrando aí que consegue aguentar 90 minutos de uma partida. Ainda, né, tá preso, tal, a gente sabe, fez uma operação, mas aguentar 90 minutos é tudo aquilo que a gente imagina, né? E aí o Ancelotti, olhando para isso, já tem pelo menos uma informação de que ele tá aguentando uma partida inteira. Tassiano sobe de cabeça, rebate na ponta Cuiabano, Igor Vinícius chuta para trás, pega a sobra, Robert Renan, dá no meio campo do Vasco da Gama, tentou tomar na frente essa jogada para o ataque, o Marino, atropelado, falta, é falta para o time do Vasco. Opa, o Neymar agarrou a bola, o Barro foi lá para tomar, quase que arrancou a camisa do Neymar. É falta marcada para o Vasco da Gama cobrar com 33 do segundo tempo. E de novo no bem rosco de Thiago Mendes com o Neymar. Ó. Thiago cobrou a falta e o Neymar continua falando com ele. Voltou para a direita, jogada, Paulo Henrique já invertendo para Cuiabano, pressão do Vasco, cruzou para a área, bola atravessada, Luan Pérez de cabeça, atira a bola quase que passa, Schmidt bica para o ataque, a bola chega ali para Neymar, domina na ponta canhota, Robert Renan chuta, ela bate nas costas do Tassiano, Neymar dispara, Tassiano bota, Neymar na direita, ele contra a marcação do Robert Renan, dominou, tá na área, tem gente na cobertura, tentou a meia lua, perdeu na passada, Robert Renan ganha, e o Vasco joga sozinho na entrada da grande área, futebol perde uma boa ideia, cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. São 33,5 segundo tempo. Tem a gente, você ligado na Bandeirantes, no Band Play, também não importa onde você esteja não, em qualquer parte da galáxia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, nas imagens do Igor Nascimento com o Alessandro Alwad no digital. Ia jogar o time do Vasco, a falta marcada no PH no Rony. Falta marcada, o Santos cobra da defesa com 34 do segundo tempo. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitepay.com.br. Luan Pérez atrás, domina a entrada da grande área, toca para o Adonis, marcado. Devolveu na direita a bola, Igor Vinícius chuta, prensada, a bola vai para fora. Everton. O menor público na Vila este ano, viu, Canhão? 8.808 presentes para uma renda de R$ 539.319,33. E a chuva agora foi embora, virou garoa de novo, é? É isso aí. Você falou que o campo tá perfeito, mas queria dizer para você que aqui atrás do gol onde a gente tá, alagado, viu? Aí não se joga, Everton, aí não precisa.
Olha o Rony na canhota, limpou na meia lua da área, procura alguém de branco até perder a bola. Perdeu essa bola. Dá pra ver que aí atrás a água, ela fez várias poças. Ainda bem que aí não se joga, né, Everton? Ainda bem, né? Não, com certeza. O gramado que é o importante aqui, mas tá difícil aqui atrás. Mas aonde você tá aí? Tá enlamaçado, molhado? Tá atolado aí? Meu pé tá quase todo encoberto pela água. São 35 segundo tempo. Vai apertar o Vasco atrás do empate cuiabano pela canhota. Tomou uma caneta do Igor Vinícius às 15:09 da noite. Igor tentou de primeiro passo, Tassiano chegou a defesa, perde a frente, a bola volta. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. 35,5 segundo tempo. E o Vasco ataca na direita, a bola, Marino levantou para a área, a bola atravessada, para trás o passe, a defesa rasga de bico, tira Adonis. Barros no peito, ajeita para Thiago Mendes, que domina marcado, enfia para Cuiabano pela ponta canhota, gira mal. João Schmidt ganha para o Santos, enfia pelo comando para Neymar, chama a jogada, faz o pivô, depois perde a falta, a arbitragem dá a falta em Neymar. 36 aqui, segundo tempo, Vila. 2 para o Santos, 2 do Neymar. Vasco da Gama 1, Guilherme Agrela. Atenção, você, torcedor da Portuguesa. A Lusa está escalada para o confronto de logo mais diante do Altos do Piauí pela segunda fase da Copa do Brasil, com Bruno Bertinato no gol, João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo Biazos e Caio Roque no meio, Guilherme Portuga, Zé Vitor e Denis na frente, Everton, Maceió e Cadorini. Descobra a falta de novo, sem muita pressa. 36,5 segundo tempo no ataque. Essa bola para a Ronela Kika, vai com força. Velocidade pega Léo Jardim. Ih, rapaz, a chuva voltou de novo, Everton. E agora voltou de novo. Ela vai e volta, e quando volta, volta intensa, né? Eu nunca vi tanta inconstância numa chuva, viu, Canhão? Ela vai e volta, e quando volta, de fato, vem forte. Para chegar essa jogada no ataque, o Santos recupera. Tassiano, Barreal tentou, só que deu no pé do Thiago Mendes. Devolveu na ponta, Thiago limpou primeiro, subiu um pezinho aí, ele levou o tranco. Bate a bola para a direita, vai ficar para o Vasco da Gama. Amacinho no peito, abertaço na ponta aqui na jogada pela direita, o Marino. Dominou o atacante, vai tentar driblar, recupera a jogada, volta, toma mais atrás o passe. Tenta a recuperação atrás da jogada, fica no meio campo do Vasco da Gama ainda. Na aproximação para o comando, gira de um lado para o outro, David. Entregou para a canhota, tentou limpar, clareou para bater, recuou. Barros pediu, devolveu do lado ainda pela beirada do campo no ataque. O Vasco vai todo para cima para tentar empatar. Apertou de volta Igor Vinícius, carrinho na primeira, ganhou, na segunda não, insistiu, outra pinta, cruzou para área, a bola de cabeça Bini, cai na pequena área, vem Brazão dançou, o cara fica na pequena área ainda, disputa a defesa, sobra, voltou para tentar, toma bem, Tassiano leva o tranco, tira, Barreal de bico para fora, mas tem falta no Tassiano. A bola pediu socorro agora, maltrataram ela. Everton. E o torcedor do Vasco, que viu o time tentar pressionar e chegar ali, não conseguiu. Na sequência tem jogador do Peixe caído no campo de defesa e o Santos muda mais uma vez, tá? Confirmando para vocês a alteração daqui, vou esperar o quarto Menino árbitro. no Tassiano. É isso então, tá entrando camisa 25, Gabriel Menino no lugar do 16, Tassiano. 38, Leandro Quesada, a essa altura, a gente vai ter um jogo aqui até os 50, 52 mais ou menos. Por aí, E o Vojvoda já vai dar uma seguradinha, né? Tira o Tassiano, bota o menino, reforça aqui o meio, o Neymar lá na frente isoladão. 2-1 é goleada a essa altura, né, Quesada? Não, tá certo, tenta segurar, agora o campo fica pesado, fica mais difícil, né? O menino entra, é um cara que segura a bola, mas também ataca. O Neymar segue lá como o 9, né? Fez 2 gols hoje. E aí nesses minutos finais para segurar essa vitória, que é uma vitória importante no sentido de sair ali das últimas posições. É para 4 pontos, né? Já dá uma respirada nesse início de campeonato brasileiro a equipe do Santos. E troca o Vasco da Gama também, Everton. Tá entrando com a camisa 3, o Tchê. Eu só não consegui identificar o número. Thiago Mendes. O Thiago Mendes, por isso ele foi bastante vaiado. Os embates com o Neymar, sai o camisa 23 do Vasco. 39 minutos do segundo tempo, tem jogo ainda por aqui, minha gente. Tem muita bola rolando ainda. Brazão no ataque, enfim, um bicudo, toca na direita, a bola muito alta, sobe de cabeça, tenta ganhar o Neymar, a defesa tira, rebate, volta no meio, recupera a jogada pro Vasco. Barros na sua grande área, vai tentar, sai jogando o zagueiro Saldívia, Léo Jardim, dele pra direita, pra PH, de volta a bola pra Saldívia. Futebol, pede uma boa ideia. Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Com quase 40, segundo tempo, o Vasco tenta apertar a bola aberta para David, que entrega pelo meio do campo, ainda pela meia direita.
Vira bem Barros, escapa bem, faz o come, sai da falta, vira a bola para ponta canhota, para chegar David, Igor Vinícius tomando a primeira bola, mas tem uma falta aqui atrás. Não teve vantagem no passe por dentro do Barros, ou do Barros, a arbitragem para marcar a falta para o Vasco da Gama cobrar. Enquanto isso, Central Técnica com Caiane Martins e Beto Rebeca, a nossa dupla caipira bem afina de os nossos Chitãozinho e Chororó, com Michel Lopes na mesa de som marcando. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. 40. Segundo tempo. Brasileirão na quarta rodada, Vila. Santos gols do Neymar, 2. O Vasco ataca, pra dentro a bola pra área, recuada de frente, David rasga de bico, Rony. Manda pra fora a bola pra linha lateral. 40 minutos e meio, segundo tempo. Aqui a Garela, 2 pro Santos, 1 pro Vasco. O Fluminense acertou nesta quinta-feira o empréstimo de Rubem Lescano ao Olímpia. O Flusão, que volta a campo no domingo contra o Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca. Vai apertar de volta o Vasco da Gama, bola aberta para a direita, faz aqui a jogada por dentro, puxa a defesa, vai recuar o passe pela linha direita, puxa Cuiabano, pede na direita aberto o Andrés Gomes, pede Andrés Gomes para colocar para a grande área a bola, tá marcado, pedalou, perdeu para a bola, Rony travou, tira, Zé Rafael de bico, Neymar vai sair nas costas da marcação, Léo Jardim vem quase no meio campo, Léo Jardim chega à frente do Neymar, toca a bola para a direita com o zagueiro, vira bem Saldívia dá no meio a Tietê recua, Barros vira a bola, Saldívia, Zé Rafael no carrinho pressionou, Rony botou Neymar na esquerda, posição do Neymar, legal, Barros deu condição, na área Igor Vinícius, Neymar na área, limpou, adiantou, Barros chegou, tirou até do goleiro dele, depois perdeu tomando falta do Barreal. O Neymar perdeu a chance de fazer o terceiro, ele está nitidamente se arrastando cansado, Everton. E deu para ver que ele tira um pouco o corpo da jogada nesse lance, viu, o Canhão? Mas o Peixe perde a oportunidade do 3-0 num vacilo do Vasco no campo de ataque. João Schmidt deu um carrinho por trás, era no mínimo para amarelo, é que não pegou direito no pé do David, se pega, mamma mia. Cobrada a falta, o Vasco tem pressa, bola para a grande área, fecha aí Nestroça, Rony Dac, a meia lua, o voleio aliás, vem Zé Rafael, toma um tranco, falta no Zé Rafael. 42, pelo jeitão, Leandro Quesada, o jogo vai ficar assim até o fim, né? Bicudo daqui da defesa do Santos, o Vasco tenta atacar, o gramado tá molhado, a bola tá rápida e coitada da bola. O Neymar, uma rápida sobre o Neymar, fez os 2 gols, certo, Canhão? Agora a movimentação dele é estranha, você vê que no mano a mano, quando ele tenta o drible, ele não ganhou uma jogada, né? Você já percebeu? Ele não vai, né? Não consegue. Esse último lance é uma prova realmente de que ele não tá ainda, né, com essa facilidade, com essa mobilidade, essa dinâmica de confrontar o adversário no mano a mano, dar o tapa na frente, ganhar essa bola e seguir a jogada. Esse é um problema que o Neymar vai ter que solucionar, pensando em seleção brasileira. Falta cobrada, o Brasil tomou cartão pela cera ao bater a falta aí, Everton, tomou, né? Foi exatamente isso. O Neymar tomando a bola na esquerda, ele ganhou de 2, de 3, insistiu, desequilibrou-se, pênalti, não, o outro não deu. Aqui da cabine de pênalti, o Klein não deu. Tirou a defesa, a bola vai para fora, para a linha lateral, o Neymar caiu na trombada, ele foi primeiro para recuperar a bola. Só que o Klein vai esperar a arbitragem de vídeo, vai esperar uma ajudinha do Rodrigo D'Alonso Ferreira. Aqui da cabine, é do outro lado, a cabine fica mais perto do lado direito, todo lado oposto à jogada. Aqui da cabine de pênalti, Everton. Pra mim aqui, Canhão, um pouco de trás do gol, uma dividida na bola, o marcador do Vasco consegue retirar a bola ali na jogada. O VAR viu como você. Boa. Quesada, tudo certo? O VAR acertou também? O Barros toca na bola. O Barros toca na bola. Agora, se fosse outros tempos, o Neymar já estava comemorando com a torcida, né? Mas assim, foi uma jogada bem enrolada, mas o Barros toca na bola e aí é o choque dos dois, um choque normal pela disputa de espaço ali dentro da área. 44, segundo tempo, apito final, chega já com João Paulo Capelanes, 2-1, Peixe ganhando aqui na Vila. Vini arremessa a bola, Rony vai tentar pegar, agarrado pela camisa, falta do Saldívia no Rony, falta marcada na canhota, o Santos cobra. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. 44,5, ninguém vai para a grande área não, os zagueiros ficam aqui, 2-1. Não vão se expor para tomar. Só vai o Luan Pérez. Vai o Luan. O Vini fica aqui. O Adonis também. O João Schmidt fica no rebote na entrada da grande área. O Igor Vinícius conversa alguma coisa com o Vini. O Brazão vem no meio campo, orienta o Vini lá. Fica aqui na esquerda, grita ele.
Vai cobrar a falta Gabriel Menino. Ele com o Neymar conversa alguma coisa. 44,5. Só 2 no muro pro Vasco. A barreira se mexeu. Os caras se mexeram. Virou barreira de futsal. Menino vai cobrar a falta. A barreira se mexe de novo. Gabriel Menino ameaçou cobrar Coutinho, agora sim deixou para Neymar, que levanta a bola pela ponta esquerda, ensaiou a driblar, vai no fundo, ganhou a diantonia, mas a bola ela foi para fora. E aí ele tomou um chegar para lá desnecessário do PH também, né? Já estava fora de campo. Tudo bem que ele é manhoso, mas esse chega aí é desnecessário, né, Everton? Nossa. E os dois boca ali, viu, Canhão? Detalhe, 6 minutos de acréscimo novamente, vamos até 51 e confirmando o cartão amarelo para o goleiro do Santos, Gabriel Brazão. 45,5 segundo tempo. Pode contar com alta performance e segurança, pode contar com amortecedor HG Nakata. Saldívia para a direita a bola, PH tentou aquele da bola, bateu no Zé Rafael, voltou na ponta, Inestrosa foi para a bola, opa, porrada do Inestrosa. Ganhou, tomou uma raquete e o Vasco vai colocar essa bola dentro da grande área do Santos, Everton. E a preocupação, o Santos tomou 3 gols nos últimos minutos, no último minuto mais especificamente, nesse início de temporada. O Vasco tenta se aproveitar disso. Bateu curta a falta na direita, PH para a jogada com Saldívia, Inestrosa, cruzou para a área, a bola tira, Schmidt tá na área, a bola tentou a bicicleta e pedalou errado, a sobra voltou no rebote. Tietê na canhota, essa bola liga de fundo. A defesa tenta na marcação, tentou ganhar o David. Sai da bola, domina de novo, entortou outra vez, encara Igor Vinícius. David rolou para Cuiabano, virou para bater, travou em cima dele João Schmidt. Sai da grande área a bola, fica na ponta canhota. Tietê para David, leva o tranco, dominou de novo, outra finta, caminhou pela meia, recuou, vem na defesa, cortou, fica sobre Gabriel Menino, levantando para Zé Rafael de cabeça, para Neymar, dispara pela ponta esquerda, Rony. Neymar toma, dá Rony o passe errado, volta ganhando o zagueiro, tira a Saldívia, volta a bola com o goleiro Zé Jardim, aqui fora da grande área, ajeita e joga com o pé, com quase 47, o jogo vai a 51, o Vasco ataca, bola na ponta, sobe de cabeça, defesa mal, corte do Adonis, espirrada a bola, voltou no meio, ainda caindo para Inestrosa, é rápido o atacante do Vasco da Gama, 2 dribles, vem Gabriel Menino, Inestrosa tomou dele, Zé Rafael chegou, deixou o pé, fez a falta, levanta-se Inestrosa, o cara não cai, vem Menino, atropelou, falta mais atrás agora. É no Andrés Gomes, que é rápido como Inestrosa também. E foi falta, não teve vantagem. A galera tá chiando, mas a falta é marcada, não tem vantagem. Foram batendo nele. Everton já cobrou. Andrés Gomes para PH. Lá para área, a bola para Cuiabano de cabeça. Rebate Adonis Frias, tirando. Ela sai da grande área. Vai para fora, arremesso lateral. A bola para o Vasco no ataque, bater aos 47. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. David, lado esquerdo, ataque do Vasco, marcado, vai tentar passar pelo Igor Vinícius, Igor vai na bola, tocou para fora, Igor Vinícius, não teve falta nele, é falta marcada para o Santos cobrar. Cabos Elétricos Sil, a líder do Brasil, se é Sil, pode confiar. Quase 48, Leandro Quesada, o Peixe está vencendo 2-1 na Vila, vai espantando crise e o Voivoda vai se mantendo empregado, não vai passar na fila do desemprego o técnico do Santos por enquanto, Quesada. Finalzinho de jogo, essa bola aérea que é um perigo, como o Everton já destacou aí, né? O Santos tem que ficar esperto, porque tomar o segundo gol seria um duro golpe para o Santos, né? Que está fazendo 3 pontos preciosos jogando em casa. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Brasão levanta, vai Rony, passou por ele, chega Neymar, tira que atrás da defesa, pica pro ataque essa bola, o Saldívia, cai na ponta, tentou ajeitar o Inestrosa, conseguiu tocar no ataque, ainda na ponta o passe, Inestrosa, ele com o Luan Pérez volta e toca a bola para fora para ninguém lateral. Arremesso pro Vasco da Gama cobrar com quase 49. 2-1, Santos vencendo o jogo com pressa, arremesso lateral cobrado, Brenner arremessa para trás, a bola para PH invertendo o lado esquerdo para Robert Renan, vem o zagueiro, dá na linha de fundo, David marca, Igor Vinícius dá aquela tungada, David domina, devolve a bola para Robert Renan de volta, olha para a área, levantou para trás, Brenner tudo de calcanhar, tira aqui atrás da defesa, rebate na defesa, bola, Donis 3 para fora para a linha lateral. E a torcida canta, o som da Bandeirantes mostra com Rafael Pellegrini, sobe o som aí Pellegrini, vai Rafa!
49-30. Vasco ataca, tentou Saldívia, perdeu. Neymar tomou, encostou Zé Rafael. Neymar deixou para Zé Rafael. Barrael dispara pelo meio. Zé enfia Neymar de volta lá no meio esquerdo. Ele contra Saldívia. Neymar puxa a bola pro fundo para chamar a falta. Já driblou Saldívia, cruzou para área a bola. Menino no peito. Ela quicou. Ele bateu por cobertura na mão do Léo Jardim, que pegou o Everton. Boa jogada do Santos, escapada do Neymar nessa chuvosa Vila Belmiro e um bom cruzamento pro menino, que amacia no peito e bate de primeira. Bela defesa do goleiro do Vasco. Barrel insistiu na jogada, comete a falta em cima do Robert Renan. O Vasco cobra a falta. Ferramenta profissional é Bonder da Álvaro Oficina. Produtos que vencem em durabilidade e performance. É bom trabalhar com Bonder. Minuto final, a torcida vai, a posse de bola do Vasco da Gama. 50 minutos do segundo tempo em São Januário. Domina a bola, bate pro gol Saldívia. Adiantando a bola, bate na marcação, toca no Vini. Recuperação atrás, chega no meu campo do Vasco da Gama. Já toca na cagota, David pra levantar, não levanta. Tentou ganhar, entortou. Igor do carrinho, toca pra fora. Escanteio, o Vasco aos 50 minutos e meio. Vai cobrar o próprio David. Só o Léo Jardim, o goleiro fica aqui. Escanteio pro Vasco, 50 minutos e meio. 2-1, Santos na frente, o Vasco todo no ataque atrás do empate nos acréscimos dos acréscimos. Lá vem a cobrança de escanteio. David demora-se, rolou para trás a bola, bateu de primeira Cuiabano e mandou no meio da torcida atrás do gol. Mas que ele estava livre, ele estava. Rafael Rodrigo Klein levanta os braços e acaba o jogo na Vila Belmiro. O Peixe ganha, gols de Neymar Júnior, o Santos venceu o Vasco 2-1, ufa, e respira aliviado. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, o canhão do rádio, deu Peixão, o maior clube da terra, Santos 2, Vasco 1, 2 dele, Neymar pra rede, sobe som da Vila Belmiro, quero ouvir o torcedor fazendo festa, é festa da Vila. Ele está de volta, Neymar! Aí amanhã, em todos os programas esportivos, podem ter certeza. A pergunta é, Neymar merece voltar à seleção brasileira? Neymar merece nos próximos amistosos, em março, contra França e Croácia, estar na lista de Ancelotti? É o que vai pautar a sexta-feira esportiva certamente ao longo não só de São Paulo, mas no Brasil e no mundo. E o Thiago Mendes fala nesse momento, hein? O Thiago Mendes fala nesse momento com o Sport TV. Tem como subir aí o Sport TV? Ou gravar? Importante a gente pegar o depoimento, porque o Neymar no intervalo do jogo chamou o Thiago Mendes de babaca. Quesadinha lembrou muito bem aqui em 2020, o Thiago Mendes dá uma tesoura no Neymar jogando na França, quase quebra o Neymar do meio, tira ele de maca do estádio. E o Neymar teve um atrito com ele no primeiro tempo. E no intervalo do jogo, Neymar chamou o Thiago Mendes categoricamente. É um babaca, tá me jurando, sempre paga de machão, vamos ver no final do jogo. E o Thiago Mendes vai embora, o Neymar fica abraçado com o PH lateral do Vasco. E a gente vai ver a repercussão ao longo do apito final que começa a partir de agora. Alô, Everton Ramos, e aí? Neymar merece ou não seleção brasileira, Everton? Por enquanto, Capela, vou esperar os próximos 2 jogos. Mas olha, chuva volta pra lavar a alma principalmente. Tem do Neymar, claro, dentro de campo, mas do Vojvoda, Capela. Uma coisa que eu pude observar, principalmente nessa reta final de segundo tempo, toda a bola que era tirada pela marcação do Santos, comemorada como gol, não só pela comissão técnica do Vojvoda, como por toda a torcida nas arquibancadas. E o apito final, os jogadores do Santos no banco de reservas e toda a comissão em pé, parecia final de campeonato. E de fato pro Vojvoda, que estava bastante pressionado, era uma final de campeonato. Vitória bastante comemorada pelos jogadores agora no gramado. Eles vão saindo com uma festa da torcida, que não veio em peso. Menor público na Vila Belmiro neste ano para ver Neymar fazer 2 gols, Gabigol não sair do banco e o Santos conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Vem aí o craque Bandeirantes, deu Santos, Santos 2, Neymar 2, Vasco 1 na Bandeirante. O craque do jogo. Neymar nesse momento vai dar depoimento. Não sei se a gente tem acesso aqui ao áudio do Neymar para a gente subir para tentar ouvir ao vivo aqui o que tem a dizer o camisa 10 da equipe do Peixe,
capitão do Santos, para variar, nessa noite de quinta-feira. A gente vai recuperar já o que o Thiago Mendes disse na saída de campo. E o Neymar, vai Neymar, fala Neymar! É jogo de quarta e domingo, então você tem que assimilar o mais rápido possível e virar a página o mais rápido possível, ganhando ou perdendo. E a gente fez isso, foi muito difícil hoje, confesso, né, jogar por tudo que envolve, mas a gente conseguiu, né, a vitória, os 3 pontos, que é o mais importante, independente da forma que seja, sofrida no final, mas o que vale é os 3 pontos. Neymar, vamos lá, continua, o repórter vai perguntar algo. Perto da seleção? Semana passada falaram que eu era o pior jogador do mundo. Eu acho, na minha opinião, que o outro jogo eu joguei melhor do que hoje, mas hoje eu fiz 2 gols, então é o que importa. Mas futebol é assim, né? Um dia você é o pior jogador do mundo, um dia você não serve, um dia você é aposentado, no outro você faz 2 gols, é o melhor, tem que ir pra Copa, é número 10, então futebol nunca se sabe. Eu tô vivendo dia após dia, tô me dedicando, tô trabalhando, tô tentando ficar, né, o melhor possível da minha forma, apesar de que eu me sinto bem. Meu 3º jogo no ano, meu 2º jogo 90 minutos. Hoje no finalzinho senti um pouco de câimbra no contra-ataque ali, né? Mas faz parte, eu tô trabalhando, tô me esforçando para estar o melhor possível. Neymar, portanto, passou no microfone do Sport TV, dando obviamente devido crédito aqui. A gente aproveitou para subir o áudio para você. Então, quer dizer, o Neymar acabou não citando mais o caso envolvendo o Thiago Mendes. Vamos ver se o Thiago Mendes citou alguma coisa em relação ao Neymar, porque os dois tretaram barbaridade ao longo de todos os 90 minutos. Deu Santos vencendo o Vasco 2-1. Vamos novamente, o craque Bandeirantes no ar. O craque do jogo. Você que é o Leandro Quesada. Quesadinha, quantos anos de serviços prestados para o jornalismo esportivo, hein, Quesadinha? Eu comecei com uns 16, tem quase 40 anos aí, né? Quase 4 décadas, Quesadinha. Que é mais do que a sua idade. É verdade, tô velho, bastante. Né? Tô velho? Você tá demais, velho. Mas eu tô velho. Você tá um coroa enxuto. Ô, Michel, fecha o craque Bandeirantes aí, vai. Que absurdo, mano. Quanta bobagem, né, Quesadinha? Não, mas a gente tem que dar risada. Tem que dar risada. Se a gente não conseguir rir... Né? Concorda comigo ou não? Vem cá, boa entrevista do Neymar, viu? Boa, Gostei. boa. Porque assim, com ele realmente é muito 8-80, né? É verdade. Ele não joga bem, ele é um fracassado. Aposentado e jogador. Aposentado e jogador. Fez 2 gols, é Pelé. O melhor do mundo, é Pelé. É verdade. Gostei, cara. Então vamos lá. Vamos no recorte só dos gols? Vamos. O craque. O craque fez 2 gols, né? Muitos jogadores perdem esses gols, ele fez. Como falso 9, ele funcionou bastante. O que eu não gostei do Neymar foi essa coisa do cai-cai, de ficar simulando. Tudo bem, teve treta lá com o Thiago Mendes no passado, mas inventou umas coisas que não são legais. Isso é informação. Ancelotti não gosta desse tipo de coisa, tá? Não gosta. Então, eu acho que o Neymar tem que repensar. Tomou um amarelo desnecessário, né? Inventando um negócio que não existiu, que foi aquele encontrão lá com o Thiago. Poderia ter tomado um amarelo depois disso numa jogada, num lance de jogo necessário, faz uma falta, dá uma entrada um pouco mais dura, poderia ter desfalcado o Santos ainda no jogo. Mas enfim, o recorte apenas dos 2 gols, aí claro que ele é considerado por mim aqui o craque Bandeirantes, o craque da partida. Então ficaria com o Neymar. Mas antes que você me pergunte, não, ainda não está para a seleção, tá? Ainda não é suficiente para estar na seleção brasileira. E pelo que ele apresentou até aqui, eu não o convocaria para os amistosos contra Croácia e França, tá? Então, antes que você me pergunte, também já estou respondendo. Então quer dizer o quê, Quesada? Que ele não vai para a Copa? Não. Deixa ver o que vai rolar no Santos entre esses 2 amistosos até a convocação final na metade de maio. Se ele conseguir fazer 10 jogos em que a gente entenda que ele está com uma movimentação, a dinâmica, com o arranque, com o drible em dia e fazendo gols, né, que isso é importante, aí eu vou defender a volta do Neymar à seleção. Gosto muito do Neymar, vocês sabem disso, mas quando tem que criticar, eu critico a parte técnica e aí não vou aliviar para ninguém, nem mesmo para o Neymar. Mas gostei da entrevista e com o Neymar é muito 8-80, né? Ou é uma grande porcaria, já está aposentado, não serve nem para andar, ou ele é o melhor jogador do Brasil nas últimas 2 horas. É o melhor jogador do Brasil nas últimas 2 horas depois de ter feito esses 2 gols. É isso, João.
Portanto, o seu voto é em Neymar. Neymar, o craque Bandeirantes da vitória, deu peixe. Santos 2, Vasco 1. Vem aí o apito final até às 11 da noite. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, ferramenta profissional é Vonder, da obra à oficina, máxima performance e durabilidade. É bom trabalhar com Vonder. E Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 laia. Futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Tenta jogar na bola com o Neymar, que domina pelo meio do campo, cercado com 2 contra 3, dá no meio, vai passar bom tempo, adianta a jogada, lado esquerdo, vira bem, bom tempo, Moisés, bem no da área, rolou, a Neymar vai fazer, bateu, é gol! Tabela rápida do Santos que arranca do meio campo, com bom tempo puxando o contra-ataque, Moisés lança, Neymar dentro da grande área, manda pra dentro do gol na saída do Léo Jardim, pra fazer o gol do Santos aos 24,5 do primeiro tempo. Neymar Júnior faz o gol do Peixe na Vila ao invés de comemorar. Miguelito perdeu essa bola pelo meio, Piton tomou, dá para o Andrés Gomes, Andrés na área, rolou para trás, vem Spinelli, bateu de primeira no canto, Barros, é gol! Esquerdo, ele girou, dominou, 2 em cima, ele balançou de um lado para o outro, lentamente, parecia não ver ninguém, ou ninguém gritou avisando que vinha ladrão. O Vasco toma e empata no fim do primeiro tempo. 42,5 o primeiro tempo aqui na Vila Belmiro. Jogada rápida, o Vasco atento, ligado, ao contrário do que aconteceu com o garoto Miguelito, que estava tirando um cochilo, parecia acomodado, ganhando aqui na Vila. A bola rola, o relógio não para. E o Vasco se perdeu, pega, cabeceou para trás, Neymar na área para fazer por cavadinha. Golaço! Golaço! Gol! Para rememorar jogadas assim. Eu volto 10 anos no tempo para comemorar o Neymar que a gente viu nascer e brilhar com essa camisa, para marcar gols assim. O passe errado do zagueiro PH para trás, Neymar se aproxima, um pique de 30, 20, 40 metros para chegar na frente do Léo Jardim e com uma cavadinha inteligente bater por cima e para fazer o gol do Santos. Neymar, eu volto no tempo para comemorar quando você fazia isso todo o jogo, Neymar. Quando você não caía, não simulava, não pedia falta que não era, Neymar. Neymar 2, Vasco da Gama 1, Léo Jardim.
9h13, mais uma vez um abraço especial para você, ouvinte, sintonizado no microfone de esportes da Bandeirantes. Cadê o hino do Santos? É o maior clube da terra, nascer, viver e no Santos morrer. É um orgulho que pouquíssimos podem ter e sentir e sofrer. Que alegria, como é bom ser santista, né, Quesada? Todos nós temos um pinguinho de santista no coração, né? Eu acho que todo mundo que ama futebol... Todo mundo, cara. Todo mundo que ama futebol, a história do futebol passa pelos gramados, os palcos, a Vila Belmiro, a história belíssima do Santos, né? E realmente é muito legal. O Santos vem passando aí por maus bocados, é bem verdade, fora de campo, questão administrativa, uma dívida que já passa praticamente a casa do bilhão, não tem novas receitas, tá devendo Neymar pra caramba, mas dentro de campo começou pelo menos o Campeonato Brasileiro melhor do que terminou a temporada passada, não, Quesadinha? Começa... Essa vitória é aquela vitória que vem depois de uma eliminação do Campeonato Paulista, é uma vitória para colocar assim os ânimos em dia novamente, né? O Campeonato Paulista acabou, esquece. O Santos começou mal o Campeonato Brasileiro, chegou ao 4º ponto hoje. Seria trágico se o Santos perdesse hoje para a equipe do Vasco. Inclusive o Vasco da Gama só tem 1 ponto em 12, não é? Então jogando em casa, com a presença do Neymar, é uma forma de tentar, né, dar uma reativada nesse início de campanha. É início de campanha, é verdade, João, mas ganha-se o campeonato no início, no meio e no fim, né? Se o Santos ficar oscilando, conquistar só 4 pontos a cada 12 jogos, daqui a pouco teremos aí 26 pontos, 24 pontos sendo disputados e o Santos com menos de 10, com menos da metade, como está hoje, né? Hoje o aproveitamento do Santos está em 33%. Esse é um aproveitamento ruim, preocupante, né, de quem nesse momento briga para fugir das últimas posições. Ainda tem muita coisa para rolar no campeonato, é verdade, mas não pode ficar desperdiçando pontos preciosos jogando em casa. Com todo respeito, o máximo respeito ao Vasco da Gama, não dá para perder pontos para o Vasco da Gama jogando em casa, né? Vamos ser sinceros, né? O Vasco da Gama é um time ruim, gente. É ruim, o Vasco da Gama é ruim. É ruim, é triste falar isso. Outra marca também do futebol brasileiro, todo mundo é um pouquinho Vasco também, né? Pela história riquíssima que o Vasco produziu aí nos últimos anos, né? Nesses últimos anos não, né? Mas em outros grandes anos. No esquadrão do Vasco dos anos 40, nos anos 70 com um belo time, né? Nos anos 90, virada dos anos 2000, também conquistando muita coisa legal, Libertadores, Brasileiro, disputando final de Mundial, tal. O Vasco se perdeu nos últimos tempos e aí tem um time muito frágil, trocou de técnico recentemente, o Bruno Lazzaroni está como tampão, vamos ver o que o Vasco da Gama vai preparar sob um novo comando aí nos próximos dias, mas não dava para o Santos não conquistar essa vitória. Meu palpite era até um empate hoje na Vila, mas aí o seu PH, o Paulo Henrique, fez uma lambança ali, não é, ajudando diretamente o Neymar a marcar o 2º gol dele da partida, né? E o 2º gol do Santos dando números finais naquele momento 2-1. Mas enfim, em linhas gerais, conquistar essa vitória é fundamental para quem está tentando aí dar uma respirada nesse início de campeonato. Leandro Quesada, é o seguinte, deixa eu só dar uma passadinha com o Everton. Claro, Everton, por a favor. Voivoda vai falar. Se o Voivoda tivesse perdido o jogo hoje com o Santos, acho que era rua, né? Mas obviamente, como venceu, dá a sequência. É o modus operandi do futebol brasileiro. O cara ganha, pressionado, mantém. Se ele oscila, empata ou perde, aí é tchau, obrigado. Era mais ou menos essa pegada aí na Vila Belmiro, não, Everton? Isso mesmo, viu, Capela? Até porque em poucos momentos da temporada mostra um momento tão favorável para que esse tipo de coisa aconteça. O Santos tem essa partida contra o Vasco, tinha, né, essa partida contra o Vasco, até como uma final. Até por isso a gente consegue perceber os ânimos da comissão e dos jogadores no banco muito exaltados e muito participativos. Mas o Santos tem agora um intervalo de 12 dias do duelo contra o Vasco para o duelo contra o Mirassol no interior de São Paulo. Então, caso uma derrota ou até mesmo um empate viesse hoje na Vila Belmiro, muito provavelmente podia custar o cargo do técnico Juan Pablo Voivoda, até para que a administração do Marcelo Teixeira tivesse esse tempo para correr atrás de um novo comandante no mercado. Maravilha, e quando chegou o Voivoda aí, você fique à vontade, chegou o Voivoda, você grita e vamos com a entrevista coletiva na íntegra do técnico do Peixe, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre a vitória do Peixe. Santos 2, Vasco da Gama 1. Eu vou colocar já Thiago Mendes e Neymar, eles arranjaram uma treta durante o jogo, o Neymar ele acabou, tentou ludibriar a arbitragem, tentou fingir que foi agredido, acabou se arrumando ali, uma confusão com o Thiago Mendes.
mas eu queria falar sobre uma situação envolvendo Neymar e essa euforia que uma parte da torcida tem, porque é uma coisa muito dividida, né, Quesada? E agora, falando bem sério, eu não tenho nada, vou falar tá? O Quessadinha fica à vontade para colocar a opinião dele, você ouvinte, internauta, manda mensagem no WhatsApp, manda áudio para cá, inclusive a Grela, vamos pedir áudio pra galera aí, ó, 11999048756. Repito aqui, 11999048756. Manda aí o seu nome, de onde você fala, na sequência sua mensagem. Pode falar do que você quiser. Se quiser falar sobre o Neymar aqui também, que é o nosso tema, fez 2 gols, deu a vitória pro Santos, ajudou demais, é bem verdade. Agora falando sério, Quesada, pessoa física, João Paulo Capelanes, não tenho nada contra o Neymar. Pelo contrário, nem o conheço. Por que eu vou ter alguma coisa contra um sujeito que eu não conheço? Eu analiso o esportista, o atleta de alto rendimento que, infelizmente, por várias lesões, infelizmente, por uma falta de comprometimento, a grande verdade é essa aí. Não adianta falar, não, como ele é comprometido. Não. O corpo agora está cobrando uma vida que talvez não tenha sido a mais regrada para um atleta de alto rendimento. Se o cara quer ir para o carnaval, quer ir para a boate, quer ir para onde ele quiser, ele que vá. Mas ele será cobrado pelo desempenho físico, técnico, emocional dentro de campo. O Neymar tem seus 34 anos e parece um juvenil em campo, nas suas atitudes. Tenta ludibriar o árbitro, se joga, arranja briga, treta com a torcida adversária, com o banco dos caras, ele nunca vai mudar. Ele nunca vai mudar. Essa questão emocional é uma coisa que atrapalha. A questão técnica é indiscutível. Ele é brabo. Ele é fora da curva, ele é diferente, gosta ou não, não é nem mídia. Esse cara é um fenômeno jogando futebol, né? Mas infelizmente você pode ter a melhor técnica do mundo. Se a questão física não acompanha o corpo, ele não consegue entregar. Talvez ele entregue para o futebol brasileiro. 2 gols aí no Vasco, vai meter mais gols no Campeonato Brasileiro, isso é bem verdade. Mas talvez para um nível elevadíssimo de intensidade, para um torneio de Copa do Mundo, não sei se dá. Para poder fechar, passar para você falar até meia-noite se você quiser, Quesada. Não, vamos trocando ideias aqui. Há uma ala da imprensa e dos influenciadores, uma ala grande que bajula o Neymar. E muita gente por interesse, tá? Porque no final do ano ali tem um prêmio ali, né? Os parceiros, os amigos, o Neymar e a família abrem portas, aquela história toda, tá? Nem todos que elogiam estão lá para bajular porque querem alguma coisa. Mas tem muita gente que vai nessa onda aí. Não tem que falar bem do Neymar. Ele pode perder 3 pênaltis, ele é o melhor do mundo, ele é melhor que o rei, Pelé, ele é o gênio, o deus da bola. É verdade. Né? Então, quando o próprio Neymar falou na saída de campo, comigo é 8,80. Se ele não mete nenhum gol aqui e tem um desempenho ok, acabou. Ele é uma porcaria e é jogador em atividade. Se ele faz 2 gols, ele é o rei do futebol. Pelé. Quesada, Pelé. Fique à vontade para desmembrar esse tema, Neymar. Não, eu acho que você definiu bem, né? A gente tinha tratado desse tema logo depois que a gente conseguiu ouvir o Neymar, né? Na partida aí após o jogo, a vitória por 2-1. Acho que a gente precisa ter calma com o Neymar. É verdade que existem bajuladores, você está coberto de razão, mas existem também os haters, né? Parece que o Neymar é assim, ou você odeia ou você ama, né? Não, acho que dá para ter o meio termo, né? Qual que é o meio termo? Hoje, por exemplo, ele não estava fazendo um bom jogo até os 25 minutos, quando ele pega essa bola e começa a construir a jogada desde o meio campo, para o Bom Tempo, para o Moisés, se lançando ao ataque para receber essa bola e fazer 1-0 tocando ali, chutando no canto esquerdo do goleiro Léo Jardim. Aí logo depois ele já arranja aquele arranca-rabo lá com o Thiago Mendes. Na minha visão, totalmente desnecessário, né? E aí o Thiago também não deveria ter feito aquilo, mas deu um toque de cabeça com cabeça e o Neymar caiu de um jeito que parece que ele tinha sido agredido de uma forma por um lutador de MMA, sabe? São umas coisas muito, muito forçadas, pô. Eu não acho legal isso daí e posso trazer como informação, o Ancelotti também não gosta desse tipo de coisa, né? Não acho legal isso. Isso daí não vai fazer o Santos ganhar nada. E quando pensar na seleção com o Neymar, se for para a Copa do Mundo, também não vai ajudar em absolutamente nada. E um detalhe, quando acontecer um pênalti em cima do Neymar que realmente existiu, todo mundo vai ficar na dúvida se ele cavou ou não. Hoje ele tentou cavar ali um pênalti, não foi nada, entendeu? Como tentou cavar uma outra falta. Aí teve outro lance com o Thiago Mendes, que aí foi braço com braço, e ele fez de um jeito como se ele tivesse sido agredido, tomado uma cotovelada. Então, essa forçação de barra do Neymar durante o jogo eu não acho legal. Agora vamos falar da bola rolando nos 2 gols que ele fez. O já citado aqui por mim, e o outro que ele teve a leitura. 2 caras do Vasco vão disputar a bola, deixa eu ficar na minha aqui, porque de repente essa bola pode sobrar.
Aí o Saldívia e o Paulo Henrique subiram na bola, né? O PH foi mal, deu um passe para o Neymar e aí o Neymar fez o quê? Avançou, invadiu a área na saída do goleiro Léo Jardim, mandou para o fundo da rede. Quantos jogadores fariam isso? Eu pergunto para você, ô João, né? Quantos jogadores teriam essa capacidade? O que a gente vê de jogador cara a cara chutando a bola para fora do estádio, chutando para fora, chutando em cima do goleiro, chutando de qualquer jeito, né? O Neymar é diferenciado, não há dúvida, né? Agora, falta arrancada? Falta arrancada. Falta o mano a mano? Falta o mano a mano. Aquele driblinho curto que ele ou tira o jogador da marcação, né? E já parte para cima do outro, ou vai para a linha de fundo e cruza, ou vai para o gol e tal. Tá faltando isso para o Neymar. A gente precisa entender que ele passou por uma cirurgia recente. Então, não dá para exigir que em 3 jogos ele consiga voltar a ser o Neymar que a gente viu em alguns momentos do ano passado. No ano passado ele terminou até melhor do que a gente está vendo agora. Acho que você vai concordar comigo, né? O Neymar que fechou a temporada, ajudando o Santos com gols e tal, né? Com aquelas vitórias importantes ali na reta final do Brasileiro para o Santos fugir do rebaixamento. Aquele Neymar ele ainda não conseguiu voltar a ser. Eu tô falando daquele Neymar, tô falando do Neymar na época do Santos, do Paris Saint-Germain nos bons momentos e do Barcelona, né? Então tá faltando isso ainda. E isso ele só vai ter jogando mais essas 2 partidas contra Mirassol e o Corinthians. Se for convocado na volta, tem pelo menos mais 10, 11, 12 jogos até a Copa do Mundo. Eu não convocaria nesse momento, tá? Eu não convocaria o Neymar para a seleção brasileira. Não levaria para enfrentar França e Croácia. Ah, mas não tem A mais. Esses 2 jogos eu não levaria, tá? Ah, se ambientar no grupo, não precisa. Todo mundo já conhece o Neymar. Ah, pra falar com o Ancelotti, não precisa. Passa a mão ao telefone, fica conversando 1 hora, já tá bom. Faz um FaceTime Faz um resolve. FaceTime, tá ótimo, entendeu? Faz um encontro aí, uma videoconferência, tá? Não precisa ir. O Neymar tem que ir pra seleção se no Santos ele provar que consegue aguentar os 90 minutos, consegue dar a arrancada, o pique, o drible e continuar fazendo gols. Essa imagem dos 2 gols eu acho legal. Vamos contextualizar contra um Vasco, né? Contra Lanterna do Campeonato contra um Brasileiro. Vasco, é isso. Fraquíssimo, por sinal. Vamos ver agora contra o Mirassol. Que é um time que corre, organizado. Contra um Corinthians, aí é outra parada. O Quesada é o seguinte, vamos lá. O Carlo Ancelotti, ele foi apresentado oficialmente como técnico da seleção brasileira no dia 26 de maio de 2025. Caramba, já quase um ano, hein? Chegou em maio, quase um ano, 9 meses, certo? Vai terminar fevereiro Que dia agora. de maio? 26 de maio João, de 2025. Poxa vida, quando ele convocar a seleção para a Copa, vai estar completando quase realmente um ano, né? Hoje é dia 26, Quesadinho. Então faz o quê? 9 meses. 9 Concorda meses. comigo? 9 meses. 9 meses. 9 meses que o Ancelotti é treinador Nasceu da o filho seleção aí. brasileira. Nasceu o filho. Quesada, em nenhuma das convocações o Ancelotti chamou o Neymar. Primeiro que ele estava lesionado, depois porque entendeu que ele ainda precisava mostrar muito na questão física, piriri, pororó, pururu. Sim. Em menos de um mês tem a última convocação para a Copa do Mundo, que é um amistoso contra a França e um outro amistoso contra a Croácia. Ponto. Que não é a convocação final, né? Não é a convocação convocação final final. na metade de maio. Mas você concorda comigo que o Ancelotti, ele tá há menos de um ano na seleção brasileira, ele nas convocações já minimamente montou uma base titular, uma base estrutural para que a seleção brasileira possa ter uma cara ou a cara dele mais próxima. E mesmo que ele convoque o Neymar para a Copa do Mundo, e tô contigo, acho que ele não convoca para esses 2 próximos amistosos, ele não convoca. Mas mesmo que ele convoque para a Copa do Mundo, o Neymar é banco da seleção brasileira. Eu não consigo enxergar o Ancelotti, 9 meses de comando da seleção, não convocou o cara em nenhuma vez, ele montou uma base minimamente com a cara dele a curto prazo, e aí vai chegar no jogo mais importante da história dele, recente, pela seleção, e já vai colocar o Neymar em campo como titular. Eu duvido que isso aconteça. Aí a pergunta é... Eu também duvido. Neymar aceitaria ser banco na seleção brasileira numa Copa do Mundo? Eu acho que é isso. Atrapalharia? Não, eu acho que é isso ou nada. Agora tem que ter uma bela conversa. Não adianta também o Neymar chegar lá na Copa e reclamar de um possível banco de reservas e criar um climão que vai prejudicar a seleção brasileira, né? Então por isso que eu falo, acho que eu aprendi uma coisa, João, a gente que é de comunicação, mas a gente aprende isso antes, né, com os nossos pais. Uma boa conversa honesta não faz mal pra ninguém. Pelo contrário. Né?
Opa. Cara a cara, conversa. Olha, o Neymar, é o seguinte, você é importantíssimo. Você não vai ser mais aquele Neymar do Santos. O Ancelotti falando com ele, tá? Sim. Você não vai ser mais o Neymar. Vamos comer chocolate comigo do Barcelona, aqui, do Barcelona. Mas você, vamos comer uma parmegiana. Mas você vai para a Copa para fazer parte desse grupo, porque você tem uma experiência incrível de Copa. Você já esteve em 3 Copas. Você é um jogador importante. Você é o maior jogador que o Brasil produziu de 2001 para cá. Nesse século, o Neymar é o maior jogador que o Brasil produziu. O Ronaldinho anterior. Kaká anterior. O Kaká e o Gabigol e o Robinho são nessa geração, de 2001 pra cá. De 2001 pra cá, 2001 pra cá, é. 2001 não foi um pouquinho? Cá. Tem razão. 2001 pra cá. É verdade. Esses caras foram... O Neymar jogou mais que o Kaká. O Adriano é antes também. Isso. Mas o Neymar jogou mais que o Kaká. Bom, sim. Não, o Neymar jogou mais do que todo mundo, todos esses que eu tô falando aí, né? Jogou mais que o Robinho jogou mais que o Gabigol, jogou mais que o Gabigol. Eu botei o Gabigol aí só pra... Porque eu queria depois falar do Gabigol. Tá. Mas assim, que o Gabigol foi monstro no Flamengo só, né? Mas assim, eu levaria pra Copa desde que ele se apresente bem em 10 jogos antes da convocação, tá? Pós-amistosos, o Santos tem aí mais de 10 jogos. Se ele fizer 10 bons jogos, eu levo o Neymar. Mas não é para ser titular. Titular nos treinos é que vai mostrar. O Brasil tem um jogo em Cleveland, no dia 6 de junho, antes da estreia contra Marrocos. Ali, de repente, é o momento de falar, Neymar, você vai entrar 45 minutos. Aí, beleza. E o argumento da galera que fala assim, Quesada? Ele é melhor com meia perna. O Romário falou isso, né? O Romário fala bastante mas isso. Todos esses jogadores vendem isso daí, exato, né? Mas assim, tem boa parte da mídia que entende isso também. Por exemplo, o Neymar, ele com meia perna, ele é melhor que o Rafinha, melhor que o Vini. Eu não acho o Neymar com meia perna melhor que o Rafinha, por exemplo. O que é meia melhor perna? Que o Vini. O Vinícius Júnior, ele é uma piada na seleção brasileira. Eu não consigo entender como o Vinícius Júnior, ele é um fiasco na seleção brasileira. Desculpa, gente, o Vinícius Júnior, na verdade, ele se borra com a camisa da seleção brasileira. Ele joga no Real Madrid, o maior clube do mundo, ele decide 2 Champions League, ele é talvez, cara, me arrisco a dizer, não quero falar bobagem aqui, mas ele tá, vamos lá, top 3 de brasileiros da história da Champions League. Pô, o cara decidiu 2 finais, marcando gols. O Vini sendo Júnior? protagonista. Ele tá top 3, pelo menos, aí de brasileiros da história. Foi bom você ter falado. O Vini Júnior hoje, ele é o jogador com mais gols em mata-matas dos brasileiros. Ele passou o Kaká e o Neymar. Só isso. E em relação a Neymar em gols na Champions, ele só tá atrás do Neymar. Ele vai jogar mais tempo a Champions, né? Então logo ele supera o Neymar como o maior goleador brasileiro na história da Champions. Os números são incríveis, realmente, você tem razão. E eu não consigo entender. Depois do Cristiano Ronaldo para, o jogador mais importante da Champions é o Vinícius Júnior. Em números, em tudo. Passou o Benzema? Não, tô falando, assim que ele para de jogar o Cristiano, o cara que fez a diferença mesmo aí, claro você acabou de falar aí. Claro que sim. Ele é um cara diferente no Real Madrid. As pessoas têm ranço do Vinícius Júnior por várias questões. Por vários motivos, né? Tem o motivo do racismo, falam que ele é mimizento, tem a questão... Que jogou no Flamengo. Que jogou no Flamengo, boa, Quesada. Tem a questão envolvendo o Vinícius Júnior, que ele tá pegando a loira, né? Porque tinha que pegar uma negra. Deixa ele sair com a mulher que ele quiser, pô. Isso é da vida dele. As pessoas, elas são fiscais de relacionamento agora também. Porque ele provoca os caras do campo de jogo, mas se é um argentino provocando o brasileiro, aí a gente fica bravo. Tem que ir lá bater no cara, mas quando a gente provoca, aí não vale. O brasileiro tem complexo de vira-lata. É verdade. Essa é a grande verdade. Então, o meu ponto de vista, a minha crítica ao Vinícius Júnior é por que ele não joga nada na seleção brasileira e joga muito no Real Madrid. Queria poder entender, eu entendo. E o treinador era o mesmo que fez sucesso no Real Madrid com ele, o Ancelotti, para agora na seleção brasileira há quase um ano. Pô. Eu concordo com você e amplio essa discussão, não é só o Vini, né? O Vini não joga tudo que pode na seleção, tudo comparado a clube, né? O que faz no clube. O Rodrigo também não entrega tudo na seleção. O Rafinha também não entrega tudo na seleção. Então, quer dizer... Tá entregando ao Estevão, né? Será que o problema é a seleção, então? Porque ninguém joga nada lá. Esses caras, todo mundo arrebenta nos respectivos clubes. Quando chega na seleção, ninguém consegue desenvolver, né? A propósito, o Neymar foi mais em clube do que na seleção também, né? Com certeza. O Neymar entregou mais no Santos e mais no Barcelona. Tá louco. E boa parte no Paris Saint-Germain também. Eu achei o Neymar bem no Paris Saint-Germain, sabia? Ele chegou até uma final de Champions, os números excelentes. Claro que era uma Ligue 1, né? Que é a Liga Francesa fraca. Mas levou o time a uma final, né? Se machucou muito na França, né?
Machucou muito. Você levanta os números, aí não tenho de cabeça, mas ele ficou muito tempo afastado jogando no Paris Saint-Germain. É verdade. Que é boa parte dessa última impressão que a gente tem dele nos últimos 4 anos, né? Porque no Al Hilal esquece, né? Ele não jogou lá. O Hilal ele fez 7 jogos. Fez um tudo gol. isso ainda? É. Não completos, né? Mas fez 7 jogos. Também, pô, ele jogou, se machucou. Aí ele voltou, se machucou. Ele voltou, se machucou e foi embora. Ele machuca o joelho naquele jogo contra o Uruguai, certo? Ainda com o Diniz? Ainda com o Diniz. Foi o último jogo dele na seleção. Exato. Aí ele fica fora. Aí ele minimamente se recupera. Jorge Jesus coloca ele pelo Al Hilal e ele machuca a parte muscular. Exato. Que talvez não estivesse pronto. E aí o Jesus dá aquela declaração que fisicamente o Neymar não tem mais condições para jogar como um atleta profissional de alto rendimento, né? O Jesus verdadeiro, Jesus é verdadeiro, né? Falou a verdade, e muita gente... E eu, na época, eu falava, eu não vi nenhuma falta de respeito do Jesus com o Neymar. Ele só falou aquilo que é a verdade. E a gente cobra tanto que os homens do futebol falem a verdade, e ele falou, né? Falou a verdade. Olha, só para você ter uma ideia. É o 3º jogo do Neymar no ano, né? Então o Neymar chega a 51 jogos desde a Copa do Mundo, tá? Desde o jogo contra a Croácia. Quantos jogos? 51 jogos, 51 jogos. Desde a Copa do Mundo. Há quase 4 anos. Não, 3, né? Porque a Copa foi final de 22, né? Então você conta. Verdade, final de 22, 23, verdade. 24, 25, esse iniciozinho de 26. 3 anos e carambado, então. 3 anos e 2 meses. Jogos, vamos colocar aí, vai, 15, 30, 45, vai, 18 jogos por ano. Pô, um turno de um campeonato brasileiro praticamente. 3 anos são 36 meses? São. Então vamos colocar 38 meses aqui. É só fazer a conta, ó. Faz a conta. 38 dividido por 51. Pô, ele tem 18 jogos na temporada. 18 jogos na temporada. 18 um quebradinho. É um turno de um campeonato brasileiro. É como se ele não jogasse o Paulistão, a Copa do Brasil, nem Libertadores, nem Sul-Americana, só jogasse um turno do Brasileiro. Perfeito, é uma boa figura que você faz. E um jogador em alto nível, seja ele qual for, vamos falar Messi e Cristiano Ronaldo, tá? Esses caras fazem mais de 50 jogos numa temporada. Fácil, e com 40 anos nas costas. 40 anos nas Tudo costas. bem que são ligas mais calmas, mais tranquilas, menos exigentes, fisicamente falando, mas jogam. Mas quando estiveram na Premier League, na La Liga, nas ligas principais, né? Faz uma... Por que a gente gosta de comparar o Neymar com o Cristiano Ronaldo e Messi? Porque o Neymar, tecnicamente falando, nesse nível, ele tá na prateleira. Assim, ele não atingiu o ápice que ele deveria ter atingido, que era comandar uma seleção brasileira numa Copa do Mundo, sabe? Chegar até as cabeças, até uma final, chegar, né? Nunca chegou. O máximo que ele chegou foi onde? Quartas de final. Caímos pra semifinal, é verdade, caímos, ele não jogou porque ele machucou nas quartas contra a Colômbia em 2014, semifinal, não jogou, uma pena, machucado. 2018, uma vergonha, né? Virou vergonha mundial, chacota mundial na Copa do Mundo da Rússia. Caímos às quartas pra Bélgica. Os torcedores da Bélgica tirando sarro, né? Pô, tá louco. Cantando a aquarela do Brasil, com o Neymar se jogando no chão lá na Rússia. E na última Copa do Mundo, infelizmente ele chegou, se machucou, voltou contra a Coreia, foi bem, né? Metemos 5, se eu não estou equivocado, 5-1, né? 5-0, 4-1, né? 4-1. E aí, contra a seleção da Croácia, ele mete o golzinho dele, mas não bate o pênalti decisivo, quer dizer, foi um fiasco, né? A seleção brasileira como um todo. Porque o Brasil tinha time para poder passar da Croácia. Jogamos melhor que a Croácia. Perdemos chances contra a Croácia. Ele faz uma bela jogada no gol, né? O gol do Brasil é muito bonito. Só que aí o erro foi do Neymar, né? Ele, como dono do time, tem que pegar a bola e bater o primeiro pênalti. Exato. E não sou eu que estou falando isso, porque na final a gente viu França e Argentina. O primeiro batedor da França foi o Mbappé, o primeiro batedor da Argentina foi o Messi. Então acho que talvez os caras estejam errados e a gente esteja certo, né? O craque abre a sequência. Posso falar que abre a sequência. Eu acho que vai ser, assim, eu não vou falar que a carreira do Neymar é decepcionante, tá? Até porque ela nem acabou ainda. Exato. Mas eu já fico decepcionado e chateado, triste por ser apaixonado por futebol e por belas jogadas. O Neymar deu uma declaração recente à Casa TV falando que talvez no final do ano ele se aposente. A verdade é essa aí, palavras dele, não são palavras minhas. E, cara, o Neymar, pela bola que ele tem, ou que no caso ele tinha, a qualidade, a genialidade, se ele não for para a Copa do Mundo, eu vou falar que talvez tenha sido uma carreira maravilhosa em termos de título. O cara conseguiu sair de onde ele saiu, campeão de tudo no Santos, ídolo, Barcelona ganhou tudo,
Paris Saint-Germain não, é bem verdade. Al Hilal começou a cair, Santos começou a cair, não vai para a Copa do Mundo. É um fiasco com a camisa da seleção brasileira. Ah, mas ele é o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Bem verdade. Jogava-se muito menos no passado do que se joga hoje. E muitas vezes com adversários mais qualificados. Então, o Neymar não ganhou nem título pela seleção brasileira. Uma Copa das Confederações e Jogos Olímpicos. Em Copas do Mundo, fiasco. Como decretar a carreira, como denominar, como registrar a carreira do Neymar se ele não for para a Copa do Mundo? Dá para falar que ele passando pela seleção foi um fiasco, Quesada? Cara, eu não sei se fiasco... Como você resume? Não sei se fiasco é um termo muito forte aí, porque outros grandes jogadores também passaram pela seleção e não ganharam nada, né? Vou citar aqui Zico, Falcão, Sócrates, né? Eles fazem parte de uma turma aí que, poxa, o que o Zico jogou de bola, né? O Falcão, o Dr. Sócrates, né? Eu diria decepcionante do ponto de vista do que esses caras têm de técnica e não conseguiram transformar essa técnica num torneio curto que é a Copa do Mundo para colocar o nome deles, né, para sempre, os nomes deles para sempre na história da seleção brasileira. Não ganhar uma Copa, eu tô nesse time que acha que não ganhar uma Copa realmente diminui um pouco a carreira de um craque. Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. Como ganhar a Copa também eleva bastante, né? Copa do Mundo é o máximo, cara. É o máximo do máximo do máximo, entendeu? Tem muitos jogadores que ganharam Copa do Mundo, é verdade, que não foram tão brilhantes assim nos clubes e tal. Até ganharam até menos que o Neymar, né? Se você for ver aí, olha, você pega campeões do mundo que ganharam menos que o Neymar. Que não ganharam tudo que o Neymar ganhou. Essa coisa de ser artilheiro da seleção, a gente não vai nunca desmerecer, né? Mas, cara... Mas eu não valorizo e os como gols muita que o gente Pelé valoriza, fez, né? Então. O Pelé fez gol em final de Copa do Mundo, em duas finais de Copa do Mundo. Acho que isso tem muito mais peso, cara. Exato. Né? Exato, eu concordo contigo. Eu acho que é um isso... debate amplo, né, Quesada? Porque assim, as pessoas que talvez estejam ouvindo a gente, talvez estejam concordando comigo, talvez estejam achando que eu sou um imbecil. A mesma coisa contigo, Pode porque ser, o Neymar é 880. A pessoa que concorda com a gente, ela concorda e abraça a tese. A pessoa que é Neymarzete, nada contra quem é Neymarzete, mas que às vezes não consegue enxergar algo que a gente está analisando básico, fato aqui. Né? O Neymar meteu 2 gols contra o Vasco, é bem verdade, mas a gente tem que analisar um contexto. O Vasco é lanterna do Campeonato Brasileiro. Acabou de perder seu treinador. Isso. O Vasco não ganha nada há 200 anos. Qual foi o último título importante da história do Vasco? 2011, a Copa do Brasil. No apito ainda contra o Curitiba. Pô, o Vasco virou uma figura irrelevante no cenário do futebol brasileiro de algumas décadas pra cá. A história do Vasco, ela é impecável. Dentro e fora de campo. Principalmente fora. Né, que a gente tem que ressaltar. E eu respeito e admiro demais. O que virou o Vasco de algumas décadas pra cá? Vamos lá, de 10, 15 anos pra cá. O que é o Vasco hoje? O que virou o Vasco? Recuperação judicial, vendeu pra SAF, a 777 que você brinca que é o 171. 4 rebaixamentos. 4 rebaixamentos. Troca sucessiva aí de treinadores. Pelo amor de né? Deus, gente. Então assim, eu não vou chegar... E que meteu 6 no Santos ano passado, não vamos esquecer. Como é que o Santos conseguiu tomar de 6 Eu queria entender Vasco, também. Cara, que loucura. No Morumbi, lotado. No Morumbi, exato. Eu tava lá, fui assistir o jogo, sabia? Nossa, que coisa. Eu não tava trabalhando. Uma festa bonita ali, né? Então, eu trabalhei no domingo, deu 3 horas, eu peguei, saí da Band, fui a pé até o Morumbi pra assistir o jogo mesmo. Fui lá pra assistir, pô. Neymar contra Coutinho, Santos contra o Vasco, Morumbi lotado. Deu 10 do segundo tempo, peguei minhas coisas e fui embora. Falei, os caras vão quebrar o Morumbi inteiro, velho, que já tava uns 3, 4, né? A casa caiu. Ô, João, eu colocaria o Neymar no grupo dos 20 maiores jogadores do futebol brasileiro. Da história. Mas ele não tá no meu top 10. Se ele for pra Copa e ajudar o Brasil a ganhar a Copa do Mundo, eu coloco o Neymar no meu top 10. Qual é o seu top 10 hoje, que o Neymar não está? Vamos lá. Meu top 10 tem Pelé, Garrincha, Ronaldinho, Ronaldo e Romário. 5 aí. Faltam 5. O Rivelino tá nessa parada. Zico tá nessa parada. Rivaldo? Não. Rivaldo tá nessa parada. Faltaram 2 aí, né? Faltam 2. Também a gente não vai colocar os absurdos, né? Tipo Roberto Carlos, né? Cafu. Que são maravilhosos, mas estão entre os... que a gente mas estão entre os mais do meio pra frente, entre os né? maiores, por exemplo, Falcão eu acho um cara extraordinário, embora não tenha ganho Copa do Mundo. Verdade.
Acho que o Dr. Sócrates está entre os 20. Tem o Didi, que a gente não pode esquecer. Tá, porque aí fica a velha guarda e a gente vai esquecendo um pouquinho da história aí você tem Tostão, desses caras. aí né? você tem uma cacetada Mete de o gente. Rivelino aí nessa parada também, É. né? Tostão, Gerson. Tá vendo? O Bebeto eu acho um cara Jairzinho. muito subestimado. Jairzinho. O Bebeto é um cara muito subestimado em seleção. O Mas cara Bebeto fez... não jogou mais que o Neymar. Não, mas eu acho que ele pode estar no top 20 aí, né? Top 20. No top 20. Entendi. O Bebeto fez uma Copa do Mundo, João, em Você tá 94, louco, tá excepcional, maluco, cara. tá Que esse maluco. cara jogou a Copa do Mundo. Jogou muito. Quer dizer, vai sobrar sempre um outro jogador. Mas enfim, falando As do pessoas Neymar, né? falam Se o assim, Neymar ganhar a Copa, ele tá as pessoas, num outro patamar, né? eu fui numa faculdade outro dia. Eu adoro conversar com aluno, né? Não é palestra, quem sou pra dar palestra? Vou lá pra conversar com o aluno, trocar experiência, aquela história toda, né? E aí o pessoal fazendo perguntas e tal, falando sobre Copas, e aí um menino pegou e falou assim, porque em 94 o Romário ganhou a Copa sozinho. Você acha que o Neymar pode ganhar? Eu falei, mas que história é essa que o Romário ganhou a Copa sozinho? Ninguém ganha a Quem Copa Eu sozinho. falei, quem falou que o Romário ganhou a Copa sozinho? Eu não sei dessa história, Oi, não. oi, oi. Capela, desculpa, Oi. Capela. Imagina, Everton, diga. Juan Pablo Voivoda tá aqui, está chegando por aqui. O coordenador de futebol profissional e de transição das categorias de base, Léo, também vai falar antes, inclusive, do Voivoda. Vamos ouvir o pronunciamento do Fique à Léo. vontade, Everton. Primeiramente, boa noite a vocês. Vocês devem até estar estranhando, né, por eu estar aqui. Mas o nosso pedido de desculpa, primeiro, do torcedor, pelo que aconteceu em Novo Horizonte. A gente sabe a grandeza do clube. A gente sabe que o Santos pode dar mais. A gente está trabalhando muito para que as coisas aconteçam. Esses jogadores estão fazendo de tudo, estão focados, trabalhando muito para dar uma resposta. Parabéns ao torcedor hoje que nos apoiou o tempo inteiro, que esteve junto com esse grupo. E mais uma vez eu falo, eu sempre tive esse corpo a corpo e está sempre com vocês. É um grupo que está incomodado, que pode dar mais e eu tenho certeza que vai dar mais. Eu precisava transmitir isso para você. Temos o nosso treinador aqui que trabalha e vai ratificar isso que eu estou falando intensamente. Esse grupo vai dar o retorno que todo mundo busca e que todo mundo quer. Tá? Boa noite para vocês. Muito obrigado, Léo. Agora vamos iniciar a entrevista coletiva do técnico Juan Pablo Voivoda. Pode começar. Voivoda aqui, Guilherme Barga, Baixada Esporte. Você fez várias alterações em relação à partida contra o Novo Horizontino, como, por exemplo, a saída do Gabigol para a entrada do Tassiano. Como você destaca o jogo da equipe e se vai manter esse padrão para os próximos jogos? Bueno, boa noite. No, son estrategias de jogo, o momentos también, o qué precisaba a partida. Siempre uno analiza un poco o adversario, más en esta oportunidad fue más un análisis o propio de lo que necesitaba un momento. Eu preferí comenzar con esa escalación de ese 11, más eso no significa que eso se va a repetir, ¿me entiendes? Soy un entrenador que analiza mucho mi propio chimi, ¿sí? Analiza momentos y a partir de ese análisis eu confío en todos los jugadores, mas cada jogo tem uma estratégia também. Voivoda, tudo bem? Tudo bem. Pelo La Roca Energia 97 FM. Não tem como não falar da atuação do Neymar que hoje decidiu o jogo com os 2 gols. Em Novo Horizonte, com os números, ele participou do jogo 90 vezes. Hoje, menos de 60. Só que ele foi muito mais efetivo, participou do jogo muito mais próximo da área do que no último jogo, onde ele estava próximo dos volantes, até mesmo próximo da zaga em algumas oportunidades. Houve uma conversa da comissão técnica com o Neymar em relação a esse posicionamento para ele participar menos do jogo, porém mais próximo à área? Obrigado. Bueno, no, en cuanto a Neymar, la conversa fue después de Novo Horizontino, ¿sí? Que eu gostei de a partida dele. Cuando todo mundo o miraba otra cosa, muchas veces treinadores vemos situaciones, ¿sí? En el juego que digo, este jugador está bien, aunque sea o criticado por todos, hay cosas que eu rescato como positivas, no en él, sino en todos los jugadores. Entonces, eu o celebro que él haya jugado con Novo Horizontino 90 minutos, ¿sí? En una partida forchi. Hoy ha completado también 90 minutos y fue determinante, fue decisivo. En cuanto a eso,
concordo, ele teve muita participação em Novo Horizontino e bueno, não teve a efetividade que teve hoje. Com um jogador como ele, eu em preleção falei de efetividade. Então, ele é o primeiro que agarra a bandeira, decimos, professor, se você quiser efetividade, aqui Neymar marca a presença dessa efetividade. Então, acho que, bueno, que isso fala por si mesmo. Voivoda, aqui, Felipe Camargo de olho no peixe. 2 em 1, por favor. Primeiro, saber se você ficou satisfeito, não apenas pelo resultado, mas pelo que o seu time apresentou dentro desses 90 minutos ou um pouco mais. E não tem como também deixar de falar sobre todo esse ambiente que se criou depois da eliminação do Campeonato Paulista, né? Muitos protestos direcionados, evidentemente, ao Marcelo Teixeira e ao Alexandre Matos, mas muito se falava também nos bastidores do Santos que se hoje não vencesse, você não seria mais técnico. Como você lida com isso? Se isso chegou a você? Como é que foram esses dias de trabalho? Você, talvez, se é que ouviu isso em algum momento, como é que você lidou com tudo isso? Bueno, en cuanto a primera pregunta, si eu gostei de Ochimi, eu gostei de a semana de trabalho, de o dia posterior a Novo Horizontino, e eu falei isso com jogadores. O dia posterior, perdemos e estamos com dor ainda de esa eliminación de un Paulistao que queríamos lutar hasta llegar a finales. Entonces, eu notei en Ochimi un dor, mas eles demostraron en o día a día de treino que eles estaban vivos, que querían dar volta a esa situación. ¿Sí? O partida de hoy fue una partida que correspondía a este momento. No fue una partida muy lúcida, ¿no? Sino fue una partida efectiva, que precisábamos eso. Entonces, a partir de eso. La segunda pregunta era... Sobre a presión. Bueno, sí, eu siento, eso no es la primera vez que você u otros me hacen esa pregunta. Tengo que acostumbrarme a eso, ¿sí? Y yo estoy un poco acostumbrado, entonces mi foco tiene que estar en o trabajo. Digo, si mi trabajo es honesto, si yo pongo toda mi capacidad, que bueno, que puede ser o muita o poca, según o torcedor muchas veces opina de eso, mas yo pongo todo mi capacidad, mi honestidad, ¿sí? Ao servicio de Santos y ao servicio de meus jogadores, ¿sí? Después la presión está por los resultados, ¿sí? Y los resultados muchas veces no es controlable, yo tengo que controlar todo lo demás. Entonces, en estos momentos difíciles, yo tengo que controlar o ambiente del club, o ambiente de meu time principalmente. Ese ambiente yo quiero cuidar y cuido mucho de eso, ¿sí? Cuando todo el mundo quiere falar o quiere entrar en eso, yo me siento bien si yo protejo a la gente que tengo perto. Entonces, a partir de ahí, digo, bueno, yo me blindo ante esa presión. Digo, bueno, yo estoy bien porque dentro estoy bien. Si afuera hay mucho ruido, bueno, es normal porque es fútbol y es fútbol brasilero, ¿sí? Mas cuando yo tengo a un grupo que treina como treinó, con jugadores importantes que hoy no jugaron y que mañana vamos a presentarnos a treinar y van a entrenar bien, yo fico con esa tranquilidad y construir esa cultura de treino a pesar de los momentos. No, porque estoy bien, treino bien, que hoy no se consiguió un resultado, como no consiguió un resultado voy a entrenar mal. No, nuestra cultura tiene que ser mantener esa regularidad dentro de CT y dentro de nuestro propio vestiário. Professor, tudo bem? Santista ficou com um gostinho amargo no domingo, especialmente pela vontade de querer avançar um pouco mais no Paulista. Eu te pergunto, diante de todo esse contexto, a gente sabe do início de temporada difícil, com pouco tempo, né, para se preparar, que lição que fica desse Paulistão para que esse gostinho amargo não se repita nas outras competições que tem pela frente, especialmente a internacional, que o Santos volta a disputar depois de alguns anos? Qual que fica, né, a lição dentro e fora de campo do Paulistão para prestar atenção nesses aspectos, para essa frustração não ser recorrente ao longo da temporada?
Bueno, fica lecciones, ¿sí? Como en toda, competición, en cuanto o directamente a lo esportivo, que o perdimos o puntos importantes en los últimos minutos, ¿sí? Entonces eso es una lección en cuanto a lo esportivo, ¿sí? Después está o todo planeamiento, que bueno, que esas lecciones son más internas, ¿sí? Y yo quiero cuidar también eso, ¿sí? A ver, bueno, este jugador, cómo decidimos, entonces, cómo es el conocimiento del club, ya faló en su momento Alexandre Matos sobre eso, entonces vamos conociendo o club, eu principalmente, ¿sí? Y bueno, esos son puntos importantes. También o destaco que en las primeras rodadas de Paulistao, bueno, tivemos jóvenes que ayudaron, ¿sí? Que era un momento que no teníamos o todo elenco completo y tuvimos que utilizar a Mateo Xavier, en un momento fue, acho que o Banco o Pradela, está Gustaviño, que está entrando con la gente, no quiero esquecer de ninguém más, Pedro también, ¿sí? Entonces, con la ayuda también de César Sampaio y de Leo, que hace un momento falou, eu tengo muito contacto, estoy muito perto deles, de Vinícius, de treinadores sub-20, onde tivemos, eu vi a primeira parte de sub-20, é un clube que temos que trabalhar juntos, ¿sí? Y que en los momentos difíciles tenemos que saber que estamos en un clube grande y superar esos momentos. Voivoda, tudo bem? Boa noite, Boa Everton noite. Ramos da Rádio Bandeirantes, parabéns pela vitória. Voivoda, como o colega Felipe bem lembrou, durante a semana muito se falou que um resultado negativo hoje pudesse custar o seu cargo. Você vence e continua no cargo do Santos. Vai ter um prazo aí que não foi tão comum durante essa temporada. 12 dias sem nenhum jogo. O que fazer de diferente nesses 12 dias para o Santos tentar melhorar as performances e também os resultados? Bueno, o diferente o trabajo va a continuar igual en cuanto no CT, más o diferencia es que hay jugadores que precisan treinar, ¿sí? Hay jugadores que pues, más, porque muchas veces el jugador yoga, recupera, pre-yoga, yoga nuevamente, recuperación, yoga, y el fútbol actual también precisa o momentos de treino. ¿Por qué? Para trabajar otro tipo de cualidades, ¿sí? Que, bueno, tal vez es trabajar la cualidad en la fuerza, trabajar la cualidad en academia, trabajar la cualidad en treinos más longos, y bueno, y yo aprovechar también, bueno, ahora en estos momentos, también o treinador ten ese momento para decir, bueno, en determinado entrenamiento puedo testear otro sistema, ¿me entienden? Porque cuando los juegos están muy perto, uno treina ya prácticamente pensando en el juego y no a ver en la variante que puede encontrar el Chimi. Esa es la diferencia de tener estos días tanto para comissão técnica como para jogadores. Aqui, boa noite, Lucas Barros do Diário do Peixe. A gente sabe da pressão que o Santos vive e eu queria saber de você como que preparar a parte psicológica dos jogadores para os jogos, porque em algumas partidas, não no caso de hoje, mas parece que o Santos pega 15 minutos, dá uma caída, depois tem uma parada técnica e volta num ritmo diferente. E eu não sei se essa pressão extra-campo atrapalha os jogadores dentro do campo. Como você no dia a dia no CT, nesses próximos dias, sem jogos, fazer para atrapalhar essa parte psicológica e blindar os jogadores? No, esa parte se trabaja siempre, somos conscientes de que recibimos goles en minutos o finales. En la parada de hidratación de Novo Horizontino, eu falei con jugadores, bueno, ahora es un momento porque estábamos bien en el jogo, habíamos empatado el jogo, vino la pausa, continuemos así, y bueno, y ahí el Chimi no respondimos como habíamos llegado al empate, ¿me entiendes? Mas siempre se trabaja en esa parte, sabiendo que es un esporte que tiene un adversario también, que joga, que tiene sus cualidades también, mas o fútbol actual tenemos que estar o preparados físicamente, mentalmente, porque para vivir estos momentos y no desequilibrar, encontrar ese equilibrio tanto en la derrota como en el triunfo, continuar con esa regularidad como antes falaba, principalmente en el día a día, ¿sí? Voivoda,
Na resposta para o Felipe, se eu não me engano, você chegou a falar sobre proteger o elenco, proteger o ambiente. Informações de colegas durante a semana repercutiram bastante nas redes sociais sobre incômodos de jogadores do elenco com presença de pessoas que não fazem parte do dia a dia do clube, que isso estaria atrapalhando. Eu queria a sua visão, você falou sobre honestidade, também sobre a sua honestidade, sua visão sobre essa presença dessas pessoas, se existe realmente esse incômodo do elenco e como você também, caso exista, busca blindar o elenco em relação a isso. No, en OCT es un ambiente de trabajo profesional, ¿sí? Es un ambiente de trabajo que eu sou o responsável de proteger, ¿sí? Junto con meus jogadores, ¿sí? Entonces, eu no veo esos problemas, ¿sí? Sí que es verdad que bueno, que hay ruidos afuera, ¿me entiende? Que bueno, que en determinado momento desde afuera se da esa sensación, bueno, todo lo que se fala afuera está dentro, ¿no? Y dentro, y yo lo que falo de adentro es en o día a día de treino. Los jugadores cuando treinan y cuando estamos ahí, o cuando estamos en una sala de vídeo, no están más que jugadores y eu, y mi comisión, no hay otras personas ahí. Y yo me siento bien con eso, ¿sí? Ahí falo de proteger, no es que o presidente no está en una preleção, no está él, ¿me entiende? Porque él tiene que estar en otro lado, y yo considero que está bien eso, porque yo tampoco estoy, cuando él está decidiendo algo, no sé, con un patrocinador, ¿me entiende? Porque no es mi tarea esa, ¿sí? Entonces, la gente de fútbol, el ambiente de fútbol es eso, y es eso lo que, bueno, que yo estoy acostumbrado y es, o que jugador, bueno, estamos juntos en eso. La gente de fútbol es eso, ¿sí? Voivoda aqui, tudo bem? Parabéns pela vitória. Voivoda, tem me chamado a atenção no desempenho do Santos esse ano, a formação de meio de campo do time. Porque, pelo menos desde o começo da temporada, você acaba escolhendo por jogar com um jogador que fosse um camisa 5, já foi o João Schmidt, hoje tem sido o Ilharão. Já optou por um jogador um pouco mais à frente, que já foi o Gabriel Menino, hoje foi o Gabriel Bom Tempo. E depois 4 jogadores mais ofensivos. Eu sei que os pontas acabam vindo para recompor e defender num 4-4-2. Só que desde o jogo contra o Novo Horizontino, a última partida que ficou mais evidente, o Santos tem muita dificuldade na saída de bola. E a impressão que passa é de um meio-campo que é dominado pelo adversário. Você tem esse mesmo diagnóstico desse sistema tático? Eu queria entender o que faz você ainda manter esse meio de campo com menos pessoas, e aí você tem lá na frente um poderio ofensivo um pouco maior. E me chamou muito a atenção que após o primeiro gol do Neymar, ele vai tirar um grande abraço depois do gol. Ele falou alguma coisa contigo ali? Foi um momento do jogo? Só por curiosidade mesmo. No, bueno, en cuanto ao diagnóstico de un medio campo, ¿me entiende? Acho que o time es un todo, ¿sí? Entonces cada juego tiene sus características, más voy a trabajar en eso, ¿sí? En análisis o profundo de eso y trabajar en o campo. Estos días también sirven para testear o diferentes opciones. Es verdad de que hoy tivemos a un mediocampo yo pretendía un mediocampo comenzar con un mediocampo con William Arao, con un Bom Tempo y con un Miguel, ¿sí? Más, y bueno, y después tener un jugador más vertical pelo lado izquierdo como Moisés, un Neymar con la libertad de que tenemos que dar a él porque él define juegos, y un Tassiano, ¿sí? Más bueno, hay que encallar bien eso. En la primera parte fue así, después las primeras partes son muy lutadas, ¿sí? No es fácil jugar en las primeras partes, ¿sí? Y después hallo que la entrada de Barrial equilibró un poco ese medio campo. Después en el minuto 20 o 25 preferimos sustituir ese medio campo con entrada de Schmidt y C. Rafael. En cuanto a Neymar, eu sou grato porque él define jogos. Entonces, para todo treinador, eso principal. Y eu respeto mucho a él, principalmente, y vuelto a repetir, más como ser humano, ¿sí? Porque ya sabemos que o respeto como futbolista ya lo te he engañado hace mucho tiempo, ¿sí? Y continúa, continúa con ese respeto como profesional. Más el que conoce a él día a día,
se sorprende porque dice, bueno, un jugador de ese nivel tiene la humildad también de compartir no día a día con nós. Bem. 10:03, acho que ouvimos o suficiente do técnico Juan Pablo Vojvoda. Ele segue falando, mas acho que ouvimos aqui pelo menos uma gigantesca parte. Não vou acionar o Everton Ramos, que ele tá na sala de coletivo, e obviamente se ele tiver que falar, né, Quesadinha? Eu tô na sala de coletivo, daqui a pouquinho a gente fala aquela história toda. Então eu queria aqui o seu prognóstico, o que tem a dizer sobre as declarações de Juan Pablo Vojvoda. Uma vitória até deixa a entrevista mais suave, mais leve, né? O que eu tenho sentido do Vojvoda, e não é só na entrevista de hoje, né? É uma preocupação de saber que poderia estar fazendo mais do que realmente tem feito. Desde o ano passado, né? Quando a gente cobrava muito um Santos jogando um futebol melhor, mais compactado, mais organizado, ele não conseguiu fazer isso, né? Esse ano o Santos já fracassa na tentativa de avançar na competição, né? Dos grandes aí foi o único que parou no Novo Horizontino, então também isso foi um duro golpe. É óbvio que ele está tentando acertar, mas ele não conseguiu ainda pegar o time da coisa, não conseguiu, né, dominar de tal maneira para conseguir repetir parte do sucesso que ele teve na equipe do Fortaleza. E é isso que eu pergunto e ninguém sabe responder. Já perguntei para você também não sabe responder, acho que ninguém sabe. Como é que com menos no Fortaleza ele fez coisas melhores, né? Porque, João, você vai concordar comigo, ele não tinha coisa melhor em termos técnicos no Fortaleza. Era um time de gladiadores, não né? É? Tite, Tinga, Sacha, né? Os caras que iam pra guerra, né? E trouxe os argentinos lá que ele gostava muito. Pochettino e tal, Lucheiro e... Bom, tudo bem. Pô, não é possível que no Santos, jogando no Santos, com a camisa do Santos, os jogadores não se entreguem mais, né? Eu acho que o Vojvoda tem uma certa culpa no cartório, mas isso também passa pela montagem do time, né? Passa pela direção de futebol, passa pelo presidente Marcelo Teixeira, né? Eu não admito, e olha, nem torcedor do Santos eu sou, né? Imagina o torcedor do Santos que admite menos ainda. Eu não admito que o Vojvoda consiga fazer um trabalho inferior àquele que ele fez no Fortaleza, tendo um material humano melhor do que ele tem no Santos. Pô, o Arão é um bom volante, o Zé Rafael é um bom jogador, você tem Neymar, você tem Gabigol, tem o Barreal, que é um jogador razoável, que muitos clubes têm, Brazão, que é um goleiro que até bem pouco tempo estava na mira do Flamengo, inclusive a gente está vendo o jogo do Flamengo aqui, que falha do Rossi, né? Tá 1-0 pro Lanús, para quem tá chegando agora, e tem pênalti pro Flamengo, hein? 2-0 no agregado, né? É importante o Flamengo fazer esse... Foi pênalti? Foi pênalti. O Varela vai cruzar, o jogador dá um carrinho e tá com o braço 23, muito aberto, esticado, e o árbitro no campo, nem chama o VAR. 1-0 pro Lanús, no agregado 2-0, 35 do primeiro tempo, pênalti pro Flamengo, que já Guilherme Agrela vai narrar pra você. Vai narrar. Se cuida, e Ulisses Costa. É verdade. Olha, essa câmera on-board aí, né, que fica aí no peito do árbitro, que câmera legal, né? Mostrou ali a reação dos jogadores do Lanús ao pênalti que existiu, marcado a favor da equipe do Flamengo. Mas em linhas gerais era isso, João. Ele tem mais de material humano no Santos do que ele tinha no Fortaleza, e ele não consegue fazer no Santos algo melhor ou um pouquinho melhor em relação àquilo que a gente viu no Fortaleza. Então passa também pelo treinador Vojvoda. Vamos ver, né? De repente ele acerta o time, e se ele acertar o time, quem ganha, óbvio, é o Neymar, que está pensando na seleção brasileira, que foi o nosso tema aqui durante boa parte do nosso apito final. E o Arrascaeta vai para a batida, hein? Exatamente. Chove muito do Rio de Janeiro, como tem chovido aí nesses últimos meses aqui no Brasil, hein? Impressionante. E a partir de agora, atenção, 35 do primeiro tempo, no agregado 2-0 para o Lanús. É a Recopa Sul-Americana que você acompanha no microfone da Bandeirantes. E agora, atenção, Guilherme Agrela vai narrar o possível gol de empate entre Flamengo e Lanús. Arrascaeta vai pra bola, é contigo. Vai, Guilherme Agrela! Vamos lá, João Paulo Capelanes, porque é o seguinte, o Flamengo tem pênalti 1-0 pro Lanús. Loçada no gol. Arrascaeta tentando marcar o seu gol de número 101 com a camisa do Fla. Partiu, Arrasca, bateu! Gol!
é do Flamengo! Arrascaeta sempre, ele 101 vezes arrasca no cantinho, Lossada até tocou na bola, mas ela morreu no fundo da rede. Mantém vivo o sonho flamenguista, só mais um, é só mais um Flamengo. Agora o Flamengo tem um e o Lanús também tem um. João Paulo Capelani. Vou te falar, viu? Guilherme Agrela. Não, quero uma vinheta original. Magro. Negócio Como é que seria? meio. Como é que seria? Ah, não sei. Guilherme Agrela. Original pra caramba essa aí. Lindo. O Arrasca é lindo. Gol. Vem cá, a gente tem o gordo e a gente tem o magro. Sabe que eu fico meio chateado quando me chamam de magro? Porque eu treino que nem um idiota na academia. Eu queria ser o... Você queria ser que nem o gordo? Não, então queria não ser enche o saco, cara, reclama de barriga cheia, velho. Queria ser o fortinho. Então toma um veneno aí, velho. Não, aí não. Agrela. Isso aí faz mal. Agrela, eu era proibido. Toma o bagulho aí. Agrela, eu era mais magro do que você. Quando você chegar aos 50 anos, você vai se sentir bem. Um ciclinho que essa dia. Toma um ciclinho. Isso aí é um perigo, cara. Só as trembos. Filé de borboleta. Toma um negocinho aí, vai. Toma umas bombas aí. Um whey protein. Não, whey protein é bom. Whey protein é bom. Já tomou um ciclinho que essa dia? Não tomei. Eu era magrelo, cara. Batia vento e eu voava. É mesmo? O que aconteceu? Não, que essa dia tá bem. O que essa dia tá bem. Tá bem. Que essa dia tá bem. Fui começar a engordar depois dos 50, mas mesmo assim ainda sou um cara magro. O Ulisses tá bem também. Ele tá bem gordo. Ele tá em forma, né? Em forma de pera. O cara tá parecendo uma coxinha, mano. Ô, meu, que melancia essa aí, meu. Ai, cara, velho. O Everton Ramos deve estar na coletiva até agora. Ô, Everton, você tá aí, Everton? Vamos. Acabou agora. Aê. Só ouvindo a resenha, inclusive, que narração, hein? Que narração. Gostou? Nossa. Nota pra narração do Agrela. 10! Nota 10. Ah, Everton, você é demais. Obrigado. Nota 10? Não, 10 é força barra, vai. Que é 10 menos 8. Eu vou dar uma nota 7 pra passar, mas eu acho que se você... Pelo gol a gente vê. Você deu uma esticada legal no gol aí, Agrela. Sério mesmo. Ele meteu um Flamengo! Domingo! Legal! Olha lá, já virou meme, Se treinar vai ser legal, cara. Boa, não, treina vou investir pouco mais, nisso aí. Eu quero a nota de Michel Lopes. Sobe o som aí. Nota 7.8. Tá bom, passa de ano, pô. Podia ser aquele cara aqui, nota 6.9. Nota 3,5. Os caras, filha da máquina, não sei o quê. Desgraçado. Everton Ramos, destaque final da reportagem Bandeirantes. Deu Peixe, o maior clube da terra, Santos 2, Vasco 1. Deu peixe, Capela. Veio a primeira vitória finalmente pro torcedor. Um ufa ter 12 dias agora de paz, né? Porque o torcedor do Santos recentemente machucado, eliminado recentemente do Campeonato Paulista, o Santos vai ter aí todo esse período. E se engana quem acha que o Santos tem folga nessa sexta, viu? Treinamento marcado pra sexta, a folga fica pro fim de semana, pro sábado e pro domingo. Faz sentido, vai. O Santos só volta a campo então no dia 10, duelo contra o Mirassol. Durante esse período, problemas extra-campos devem ser tratados. Um deles a gente já sabe que foi ontem, quitado o valor da dívida, 16 milhões de reais, com o Arouca de Portugal referente à contratação do João Basso. Com isso, o Santos espera nos próximos dias derrubar o transfer ban para registrar o volante uruguaio Cristiano Oliva, de 29 anos, que já está na Baixada Santista desde segunda-feira da semana retrasada, e tentar, por que não, ainda reforçar o elenco de Juan Pablo Vojvoda, lembrando que a janela de transferência se encerra no próximo dia 5 de março. O Santos que também já encerrou nesta quinta-feira uma outra pendência, né, Capela? Quase 2 meses sem ali um patrocinador master, ele veio estampado na camisa Novibet, já neste duelo contra o Vasco na Vila Belmiro. 3 anos de contrato, 35 milhões fixos, mais um percentual que o Santos pode ter com o torcedor entrando nessa plataforma de apostas. Então o Santos também resolvendo algumas pendências fora dos gramados e agora com 12 dias até o próximo duelo ainda pelo Campeonato Brasileiro. Capela. Maravilha, Everton. Trabalhos técnicos externos, quem tá contigo na Vila Belmiro, sem eles não tem som. Vamos lá. Vamos lá. O Peruquinha, vamos ver se você consegue... Eu vou te dar as Peruquinha, dicas. eu sei quem é, o Pellegrini.
aí, Rafael cara da Pellegrini. Quesadinha. E o Parla, sabe quem é o Parla? É o Daniel Xingotti, uma coisa mais ridícula ele fazendo pilates, velho. Ele vira figurinha em todos os meus grupos de WhatsApp. O nosso italiano Carcamano, né? Que coisa safada. Não, Júlio, ele parece... Você já viu as figurinhas dele? É uma coisa mais patética que teve, velho. Ei, Xingotti, tá com o microfone aí, Xingotti? Parla, Belo. Fala, velho. Por que você fica postando aquela... Aqui, eu vou mostrar. Põe a câmera aqui, Igor Nascimento. Deixa eu ver. Igor, aqui. Olha que coisa Meu ridícula. Deus, que é isso, Não, e ele Xingotti? posta aqui, ó. Ele posta na rede social. Aí é o prato cheio pra eu printar. Isso aqui dá compliance, viu, gente? Aqui, ó. Igor, mostra aí. Dá o zoom aqui. Quem tá com a gente no YouTube, eu vou mostrar. O que é? Cadê? Ah, Igor. Pô, é a outra câmera. Você quer me quebrar, ó. Vai lá, Igão. Dá aquele zoom aí. Mas isso é polidense? Você tá vendo aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O cara parece um frango no espeto. Ô, Xingotti, parabéns pela flexibilidade, mas não posta na rede social, Xingotti. Obrigado. Que figura. Cara, eu fico pensando aqui, o Pretzel também faz pilates. Será que ele faz essa posição? Eu acho que o equipamento não suporta a carga. Andei dando umas furadas por aí. Cara aí, Caprio. Você tá na Espanha aí, toma cuidado, hein, Caprizão. Tá bom. Xingotti, parabéns pelo trabalho. O nosso Pellegrini também. Bom retorno pra São Paulo. Um abraço pra você, Everton. Até amanhã. Abraço, Capela, pra você e pra todo mundo que esteve com a gente nessa jornada e também nesse apito final. Boa, tchau, obrigado. É isso aí. Leandro Quesada. Sim, Quessadinha, senhor. vamos fazer o seguinte: Vamos? a gente vai ficar até 11 da noite aqui Eu mesmo. fico com você. Vamos pagar os nossos parceiros comerciais aqui, até porque publicidade, sabe o que é, Quesada? É conteúdo, não é comercial. Isso, e Publicidade quebra, é conteúdo. Posso? É pra agregar, ajudar a vida das pessoas. Não é aquela coisa, entrou comercial, eu vou pegar e vou mudar de dial. Não, você ouça, porque isso vai agregar. Vai agregar. Quessadinha, você tá com os seus quase 60 anos. Eu tenho que tomar cuidado pra você não infartar Não, qualquer dia. eu tô com 54. Ah, 54. Já Faço 55 agora em março. Quase batendo com as 10, hein, Quessadinha? não. Rodou sem óleo, hein? Rodou sem óleo. Você vai ver o que eu rodei com óleo. Calma, Quessadinha. Vem cá, meu destaque final é um grande abraço aos nossos Não, ouvintes. não, Mas você vai ficar aqui. Com você. Não, tudo bem. Vamos colocar então pela primeira pausa aqui, a primeira pausa no apito final. E aí na volta, a promessa, tá? Falaremos de Corinthians, São Paulo e Palmeiras. E acho que vai dar tempo da gente falar um pouquinho sobre Vinícius Júnior e um caso absurdo de racismo, que inclusive fizemos uma entrevista exclusiva com o Aranha, ex-goleiro. Muito boa, hein? E a gente vai colocar um trechinho aqui repete, pra quem quiser acompanhar. Um trechinho a gente vai repetir sim. Boa. Tá bom? Tá bom. Então até já. Apito final deu Santos. Continua aí. Santos 2, Vasco 1. Daqui a pouquinho mais atualizações do seu clube de coração. Até já, Brasil. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Aécio Neves, presidente nacional do PSDB. No rastro da polarização que tomou conta do Brasil, nós pagamos um altíssimo preço por resistir e manter intocada a nossa independência. E continuaremos assim, porque o Brasil é muito maior do que Lula e Bolsonaro. Venha conosco, venha construir um Brasil diferente, sem ódio, sem radicalismo. Um Brasil que enfrente de verdade os seus problemas. Pelo Brasil que podemos e merecemos ser. Venha com o PSDB. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Nos camarotes da Soccer Hospitality, cada jogo de futebol vira uma experiência única. Espaço prêmio, open bar, open food, conforto, presença de ídolos e uma visão privilegiada do jogo. Aqui é outro nível, com certeza. Já ouviu falar de Fielzone, Fanzone, Camarote dos Ídolos e o Boteco Santista? Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Camarotes por todo o Brasil. Conheça mais em soccerhospitality.com.br.
Esse é Paulinho da Força, o homem da pacificação do Brasil. Porque quando o desafio é grande demais... É aí que a gente chega junto, com a força do trabalho, da coragem e do equilíbrio. O Brasil precisa deixar essa briga de lado e voltar a olhar para o que importa. Por isso eu fui o relator do projeto da dosimetria, para garantir equilíbrio e justiça na medida certa para o Brasil virar essa página. Aqui no Museu do Ipiranga, símbolo da nossa liberdade, o chamado agora é unir o país e seguir em frente. Felice ao Solidariedade. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E aí, senhor Valdir, como andam os negócios? Ótimo, dona Romilda. Desde que eu comecei a transportar com a Braspress, as entregas ficaram muito mais fáceis. Que ótimo! Eu também trabalho com a Braspress. Cliente satisfeito é garantia de venda certa, né? Exatamente. A Braspress está em todo o Brasil e tem um prazo de entrega que impressiona. Afinal de contas, são mais de 3.000 caminhões e 2 aviões Boeing só para transportar encomendas. Sem falar no rastreamento online, no gerenciamento de risco e tecnologia. Dá confiança tanto pra gente quanto pro cliente, né? É verdade, dona Romilda. Com a Braspress, a gente só se preocupa em vender. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Marconi Perillo, presidente do Instituto Teotônio Vilela. Eu fui governador de Goiás por 4 mandatos. E a coisa mais importante que aprendi é que governar não é colher resultado rápido, é plantar para o futuro. Os investimentos que fizemos em educação, saúde, segurança, em infraestrutura, com responsabilidade fiscal, criaram as condições para que o Estado crescesse nos anos seguintes. Bom governo é aquele que continua dando frutos depois que acaba, porque o povo merece mais. Felicial PSDB. Rede Bandeirantes de Rádio. Hoje é dia de conhecer a junta homocinética. Não tem nada a ver com dores nas juntas. A junta homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já tá expert em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Meu sonho é ser médica porque eu quero descobrir a cura do câncer. Essa é a Sofia, assistida da Unibis. E com seu apoio, sonhos como este podem se tornar realidade. A Unibis é uma ONG que há 110 anos transforma a vida de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Doe agora qualquer valor em unibis.org.br e faça parte dessa causa. Unibis, 3 vezes eleita entre as 100 melhores ONGs do Brasil. Apoio Instituto Bandeirantes. Na nova temporada de Pesadelo na Cozinha, Eric Jacan está encontrando de tudo. E cada episódio é um desafio e tanto para a paciência do nosso chefe. Haja trabalho e muita bronca para salvar os restaurantes. Comigo, todo mundo vai entrar na linha. Não perca Pesadelo na Cozinha. Toda terça, 10h30 da noite, na Band TV. Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia. O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. A Fórmula Indy está de volta à Band TV. E eu, Jefferson Kern, estarei ao lado de Reginaldo Leme, Max Wilson e Thiago Mendonça para levar toda a emoção de uma das categorias mais competitivas do automobilismo mundial. E ainda com a torcida pelo piloto brasileiro Caio Collet. A partir de março, venha a acelerar com a gente. Fórmula Indy é na Band. Você sabia que o Japão é um dos países mais arborizados do mundo? Com o território coberto por florestas, o carpinteiro, mestre da madeira, pede a permissão das divindades da natureza para cuidar das árvores, analisando cuidadosamente suas características para utilizar a madeira correta para cada propósito. Descubra a nova exposição que apresenta a arte da carpintaria nipônica em cartaz na Japan House São Paulo até 5 de abril de 2026. A JHSP fica na Avenida Paulista 52 e a entrada é gratuita. Apoio Cultural Instituto Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes,
Apito Final. Maravilha, estamos de volta. Apito Final, Rádio Bandeirantes. Vamos juntos até às 11 horas da noite. Como prometido, falamos muito do Santos, entrevista coletiva do Vojvoda na íntegra e agora aquela projeção. Afinal de contas, fim de semana tem Corinthians em campo? Tem sim, sábado contra o Novo Horizontino. E no domingo, ai meu Deus do céu, é choque rei pela frente, Arena Barueri. Tem Palmeiras e São Paulo, claro, você vai acompanhar todas essas partidas aqui, conosco no microfone de esportes da Bandeirantes. Então, a partir de agora, vamos falar sobre o seu clube de coração, mas como promessa é dívida, e eu prometi, você vai ouvir um dos gols do Neymar e um golaço. Na saída do Léo Jardim, um tapinha com a perna esquerda, Neymar foi pra rede e você se emociona dessa forma, na voz dele, o canhão do rádio, e explode canhão! Aqui na Vila, a bola rola, o relógio não para. E o Vasco se perdeu, pega, cabeceou pra trás, Neymar na área pra fazer por cavadinha, golaço! 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 Aço! Eu volto 10 anos no tempo pra rememorar jogadas assim. Eu volto 10 anos no tempo para comemorar o Neymar que a gente viu nascer e brilhar com essa camisa, para marcar gols assim. O passe errado do zagueiro PH para trás, Neymar se aproxima, um pique de 30, 20, 40 metros para chegar na frente do Léo Jardim e com uma cavadinha inteligente bater por cima e para fazer o gol do Santos. Neymar, eu volto no tempo para comemorar quando você fazia isso todo jogo, Neymar. Quando você não caía, não simulava, não pedia falta que não era, Neymar. Neymar 2, Vasco da Gama 1. Léo Jardim não tem jeito, tá feito. Neymar nos leva ao túnel do tempo, Everton. Que lindeza de gol e com uma esperteza, Canhão. Ele ia pra bola, mas viu os dois marcadores, PH e Saldívia, indo pra disputa. Deixou eles nela. O toque de cabeça errado do PH para trás. Sobra de graça para Neymar, que carrega e com total frieza. Toca de pé direito na saída do goleiro Léo Jardim para fazer o segundo dele. Na chuvota agora Vila Belmiro, o torcedor explode. Santos 2-1. Ei, Neymar, é verdade, canhão na rua em cima, e é exatamente isso. Quantos gols históricos o Neymar arrancando, dando tapa por cima do goleiro. Arranjou muita treta no jogo, é bem verdade, mas o Neymar mais uma vez chamou a responsabilidade, marcou seus primeiros gols em 2026 e que ele tenha muita saúde. Fora, esqueça a lesão e que ele possa ter, sem dúvida alguma, o melhor foco. Afinal de contas, muita gente não quer o Neymar na Copa, mas o Ancelotti falou, se estiver bem fisicamente, aí sim, aí dá pra convocar o Neymar, faltando aí aproximadamente 4 meses pro início da Copa do Mundo, Canadá, México e Estados Unidos 2026. Vamos falar do seu clube de coração, hino do Corinthians, Beto Rebeck. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. É isso aí, destaque do Timão, até porque, gente, o Corinthians é uma caixinha de surpresas. O Corinthians tranquilo, focado aí na decisão do fim de semana, vem de um empate bom fora de casa contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, e aí quando você acha que não tem notícia no Corinthians, eis que o Timão está em vias de anunciar uma nova contratação, mais um parça de Memphis Depay, só que esse aí é bem famoso. Conta pra gente aí, Fabiane, um abraço pra você. Oi, Capelanes, um abraço pra você e pra todo mundo que acompanha o apito final aqui na Rádio Bandeirantes. Pintou sirene no Parque São Jorge, reforço a caminho do Timão. Tô falando de Jesse Lingard, jogador inglês com passagem pelo Manchester United e que mais recentemente esteve no FC Seul da Coreia do Sul. O jogador já tem tudo apalavrado para um contrato com o Timão até o final desta temporada.
Portanto, muito encaminhado o reforço do Corinthians para a sequência do ano. O Lingard jogou as Copas do Mundo de 14 e 18 pela Inglaterra e foi companheiro do Memphis Depay na passagem dele pelo Manchester United no começo da última década. Ele chega para disputar a posição com o Breno Bidon, com o Garro e com o Zaccaria Labiat no meio-campo do Corinthians. O Timão segue buscando reforços de última hora, já às vésperas do encerramento da janela de transferências para o futebol brasileiro em 3 de março. Tudo muito encaminhado, portanto, para que ele seja anunciado pelo Corinthians até o final da temporada. Em meio a isso, o Timão segue em ritmo de preparação para o jogo de semifinal do Campeonato Paulista neste sábado contra o Novo Horizontino, fora de casa para o Corinthians, e o técnico Dorival Júnior mandará a campo o que tem de melhor. Dá para esboçar um Corinthians com Hugo, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu, Ranielli, André, Breno Bidon e Garro, Memphis Depay e Vitinho ou Guinegão. Essa dupla de ataque ainda em aberto, já que o Yuri Alberto segue se recuperando de um problema muscular na coxa. Mesma situação de Caio César e de Matheus Pereira. O trio fica fora da partida de semifinal e terá o tempo da próxima semana para se recuperar, quem sabe, para uma eventual final. Caso se classifique a grande decisão, seja contra Palmeiras ou São Paulo, o Corinthians definirá o título fora de casa, a menos que o São Paulo se classifique nos pênaltis e o Corinthians no tempo normal, aí seria uma mudança de cenário. Certo, Capela? Corinthians está assim, portanto, em preparação para a semi do Paulista e encaminhando a contratação de um novo meia. Volto com você, valeu! Já pensou, gente? Obrigado, Fabiane. Já pensou? Jesse Lingard. Pra quem não lembra, o Lingard, jogador inglês, já não vou falar que tá em reta final de carreira aí, vai, tá mais ou menos com a idade do Memphis Depay, jogador já experiente, rodado, tava no futebol sul-coreano, deve acertar, tava negociando pra jogar no Remo, gente, no Remo. E o Corinthians chegou, deu um chapéu ali no Remo, o Memphis Depay é parceiro do Lingard, inclusive eles jogaram juntos no Manchester United, como falou muito bem o Fabiane, o trio de ataque eu lembro muito bem, era Lingard, Memphis Depay e Rashford. O Rashford, jogador que atualmente joga na seleção inglesa. Então tô curioso pra ver. Claro, tem que esperar o Corinthians anunciar a contratação, acertar tudo bonitinho, mas sem dúvida alguma, é um jogador curioso, é um jogador famoso, que se conseguir render pelo menos um pouco do que já rendeu o Memphis Depay com a camisa do Timão, certamente vai fazer barulho. Não sei se dentro de campo, mas fora dele, mais uma vez, muita repercussão em cima desses grandes nomes que o Corinthians está tentando anunciar. Do Corinthians, vamos para o Verdão! Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe Deus que vem pela frente, que a dureza do velho não tarda, e o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar e vencer, demonstrar que ele bate campeão. É isso aí, avante palestra! Lucas Bueno chega no apito final da Bandeirantes para atualizar as notícias, o noticiário completo dessa quinta-feira. O Palmeiras no Choque Rei desse domingo. A Arena Barueri é o palco, não é no Allianz Parque. E esse Palmeiras, hein, Lucas Bueno? Um abraço para você. Fala, Capela, e todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes, trazendo no apito final um pouco das informações do Palmeiras, que se reapresentou na manhã dessa quinta-feira na Academia de Futebol, um dia após a vitória por 2-1 sobre o Fluminense em Barueri pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores, que atuaram por mais de 45 minutos, seguiram o cronograma regenerativo do clube. Já o restante do elenco participou de atividades técnicas sob o comando da comissão portuguesa, com foco em circulação de bola e enfrentamento no último terço do campo. Fora das quatro linhas, a troca do gramado sintético do Allianz Parque segue avançando. O novo campo começou a ser instalado em dezembro de 2025 e há um certo otimismo para que o estádio esteja disponível em uma eventual final do Campeonato Paulista, marcada para a próxima semana. A força de trabalho foi intensificada para que a arena esteja pronta a tempo da decisão. O processo
iniciou de forma mais apressada após o fim do show de Bad Bunny, que se encerrou no último final de semana. O Allianz Parque é administrado pela W Torre e a instalação do novo gramado está sob responsabilidade da Soccer Grass. Dentro de campo, o Verdão enfrenta o São Paulo no próximo domingo na Arena Barueri, pela semifinal do Campeonato Paulista. Em caso de classificação, poderá enfrentar Novo Horizontino ou Corinthians na decisão. As finais do Paulistão estão previstas para os dias 4 de março, uma quarta-feira, e 8 de março, um domingo. Os mandos de campo ainda não foram definidos, já que dependem dos resultados das semifinais. Caso o Allianz Parque ainda não esteja liberado a tempo, o Palmeiras seguirá mandando seus jogos na Arena Barueri, onde atuou em todas as partidas da temporada até este momento, Capela. É isso aí, Bueno. Valeu, um abraço pra você. E do Palmeiras, vamos pra dobradinha. Do Verdão pro Tricolor do Morumbi. O Tricolor, o bem amado, as tuas glórias vem do passado. É isso aí, é choque rei, gente. É decisão. Beto Rebeck é São Paulino, falou que tá preocupado, né, Rebeck? Não tá preocupado? Não, tá de boa? Moleza, São Paulo tá na final do Paulistão. Ah, o Palmeiras treme. Então tá bom, vamos ver se o Palmeiras treme. Neste domingo, transmissão da Bandeirantes com Ulisses Costa. Você vai acompanhar tudo direto da Arena Barueri. E desde os primeiros minutos, nem horas, primeiros minutos do domingo, você vai acompanhar a repercussão de quem avança: Corinthians, o Novo Horizontino, São Paulo e Palmeiras. Já que eu falei do Tricolor, informações do São Paulo, aqui no apito final da Bandeirantes com o repórter Bandeirantes Paulo Vale. Fala aí, PDV. É isso aí, Capela. São 5 vitórias consecutivas, 7 jogos sem perder. São Paulo perdeu a última vez pro Palmeiras, pois é, aquele duelo pelo Paulistão 3-1 na Arena Barueri, reta final do mês de janeiro. De lá pra cá o Tricolor enfileirou bons resultados e tem a mesma campanha do Verdão aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas o papo agora é Paulistão, semifinal, o encontro entre as equipes, mais um choque rei que promete ferver. E o técnico Hernan Crespo se mostrou aí lisonjeado com esse interesse do River Plate, que já é um elogio ao trabalho, mas o staff do treinador não recebeu ainda nenhuma proposta oficial. Caso o River queira tirar o Crespo do São Paulo e caso ele queira deixar o São Paulo rumo ao River Plate, a casa de 4 milhões de reais o valor da multa. O Crespo e sua comissão técnica custam cerca aí de 3 milhões de euros por ano ao São Paulo, e aí essa multa estaria baseada em 4 salários do treinador e mais 2 de cada membro de sua comissão técnica. E o Crespo que pode mudar o tricolor paulista para enfrentar o Verdão, no sentido de tirar um dos jogadores ofensivos, e jogador bom, né? E pode ser o Lucas Moura, pela questão do sintético, e por hoje talvez estar um pouco abaixo ainda de Caleri, Luciano, Marcos Antônio nem se fala, Danielzinho também. Então o Crespo, claro, que deve ter um time um pouco mais protegido contra a equipe do Palmeiras, pode ter de tirar Lucas Moura, que já não gosta muito do gramado sintético. Dependendo do que imaginar o treinador, pode começar no banco este choque rei de domingo, 8h30 da noite, semifinal do Paulistão. Grande PDV, é isso aí. Bom, atualizamos como prometido, noticiário completo do Santos, transmitimos o jogo, entrevista coletiva do Vojvoda, aquela história toda, ouvimos o Lucas Bueno com o Palmeiras, o PDV com o São Paulo e o Fabiani com o Corinthians. Agora eu quero chamar a sua atenção, você internauta, você ouvinte Bandeirantes, para você também, Beto Rebeck, é o seguinte... A gente falou muito na semana passada, no final de semana e no meio de semana, sobre aquela repercussão absurda do caso Vinícius Júnior e mais uma questão racial, mais um crime, canalha, cafajeste, covarde, seja qual for o adjetivo sinônimo. É uma sacanagem, é um crime que fazem com esse rapaz. E eu não tô nem falando do aspecto dentro de campo não, pessoal. Porque eu também sou um crítico ao Vini Júnior com a camisa da seleção brasileira, mas reconheço que no Real Madrid ele gasta a bola. E aí, pra piorar, além de toda a repercussão, o Benfica passando pano, sabe? O Prestiani, jogador argentino, dando like em post. Eu não sei se vocês viram isso aí, mas o Prestiani, que é o jogador que chamou o Vinícius Júnior de macaco com a camisa na frente da boca. Tem um jogador do Benfica que troca a camisa com o Vini Júnior no fim da partida. E aí, esse post foi pra rede social
E muita gente criticou, onde já se viu o jogador do Benfica trocar camisa com o Vini Júnior. E esse imbecil desse Prestiani, esse argentino aí de 20 anos, pegou e deu um like, entendeu? Pra já dar aquelas indiretinhas, pô, não tem que fazer média com o Vinícius Júnior e tal. E por falar em fazer média, veja só que baixo nível, né? Pra ficar só no baixo nível, pra não perder o respeito aqui por você, ouvinte. O irmão do Otamendi, jogador argentino, zagueiro, já jogou no Atlético Mineiro, campeão do mundo pela seleção argentina e atualmente é zagueiro do Benfica. O irmão dele fez uma postagem hoje, uma montagem, é óbvio, a cabeça do Vinícius Júnior com o corpo de gorila e a camiseta do Real Madrid. Meu, o cara teve, olha só, o irmão do Otamendi teve a indecência, a falta de caráter, de índole, de conduta e de postura de pegar uma arte com a cabeça do Vinícius Júnior, com a camisa do Real Madrid num corpo de macaco. E postou nas redes sociais. Ele postou no Instagram. Aí ele teve a conta derrubada, ou ele apagou, e depois ele bloqueou os comentários. Ele viu que a repercussão foi gigantesca, as pessoas começaram a denunciar, fazer um monte de coisa. E aí, como todo covarde, faz e não segura a bucha. Se fez, segura a bucha, irmão. Não foi homem pra postar? Seja homem pra permanecer. Por que apagar? Tá com medo de quê? E eu espero que o Vinícius Júnior possa processar, as partes envolvidas possam colocar esse vagabundo, esse desgraçado atrás das grades. Tá? A verdade é essa aí. Capela, por que você tá falando sobre o caso do Vinícius Júnior? Porque no último final de semana, nós fizemos um bate-papo, não é nem entrevista, né? No Domingo Esportivo Bandeirantes, das 10 à 1 da tarde, todo domingo você sabe que a gente gosta de trazer personalidades, gente que está inserida no futebol, e a gente recebeu o goleiro Aranha, ex-goleiro de Santos, de Galo, de Palmeiras, rodou para lá e para cá, muito experiente, e ele sofreu literalmente isso na pele, disputando um jogo de Copa do Brasil na Arena do Grêmio, né, no Olímpico, no antigo Olímpico, entre Grêmio e Santos. Naquela oportunidade o Grêmio foi banido da competição, foi excluído. Só que praticamente nada mudou daquele período pra cá. De 2014 pra cá, que quando foi o caso envolvendo o Aranha, o que mudou na questão racial? Por isso que a gente convoca o ex-goleiro Aranha. Gente boa demais, que vai falar mais uma vez sobre essa questão criminosa, lamentável, covarde, cafajeste, canalha, que é o racismo. Com vocês, um bate-papo exclusivo da Bandeirantes com o ex-goleiro Aranha. Quando o assunto é racismo, a gente precisa ouvir gente, de novo, que entende do riscado, que infelizmente sofreu na pele e que hoje é uma bandeira, uma referência, não só como profissional, mas como cidadão. E nós estamos em contato com o Aranha, eterno goleiro que fez história no futebol brasileiro. Tudo bem, Aranha? Bom dia! Bom dia, bom dia. Satisfação estar falando com vocês mais uma vez. Assunto chato, assunto delicado, mas infelizmente ainda é necessário, né? Necessário. Aranha, assim, eu acho que você, cara, eu tenho uma admiração muito grande por você, desde a época do jogador, que você sempre foi um cara que tratou todo mundo igual. Imprensa, seja o cara lá da Band ou o cara da Web Rádio, sempre tratou da mesma forma. A gente só tem coisas boas para falar sobre a sua pessoa, sobre o seu caráter e sobre sua índole. A verdade é essa aí. E toda vez quando acontece algum episódio de racismo, principalmente com algum brasileiro aqui no Brasil, a gente acaba entrando em contato contigo, cara, porque você, querendo ou não, você abraçou a causa, você sofreu isso e você tratou, por mais que seja um assunto muito pesado, né, Aranha? Absurdo, canalha, você trata com muito embasamento e ainda assim com uma leveza que muitas pessoas não têm, eu não tenho, para tratar de um assunto tão canalha, Aranha. Isso também é uma construção que eu fiz. O futebol me deu isso, né? Às vezes a gente tem uma partida ruim, o time vai mal, perde o jogo, perde um título, você tem que dar entrevista, e aí você acaba ficando meio malandro, aprendendo a falar, né, com o público, a dar uma entrevista sem se meter em polêmica exagerada, sem se meter em polêmica. Então, assim, o futebol acabou me ajudando nesse sentido, trazendo em relação ao caso de racismo. Então, eu levo essa experiência do futebol para eu poder conseguir me comunicar com mais pessoas. Se eu de repente fosse um cara radical, né, e talvez eu não teria metade do espaço que eu tenho para falar esse tempo todo, né? Tanto que faz muitos anos já que aconteceu o caso do episódio do Grêmio, e até hoje, assim, as coisas, pelo menos em relação ao racismo, para mim, são muito vivas. Eu sempre sou procurado, né? Porque, assim, não começou na Arena do Grêmio,
Não foi o único episódio, né? E eu não comecei a estudar, me aprofundar, me preparar a partir daquele episódio do Grêmio. Eu faço isso desde os meus 15 anos, né? Então, infelizmente, aconteceu comigo, é uma coisa que eu não queria, mas pelo lado positivo aconteceu com uma pessoa que conhece do assunto, né? Então eu consigo desenvolver um pouco melhor, e é por isso que as pessoas acabam me procurando também, né? Ah, sem dúvida. E outra coisa, esse caso que aconteceu com o Grêmio foi em 2014, olha só o tempo que se faz, mais de 10 anos, e a minha pergunta para você é a seguinte: só o Grêmio no futebol brasileiro foi punido daquela forma. Eu acho que merecidamente. O ex-presidente, já falecido, grande Fábio Koff, ele deu uma declaração brilhante. Ele falou assim: olha, eu não vou ser clubista aqui, não. Se isso, entre aspas, servir para que as pessoas tenham um entendimento que o racismo não tem que ser abolido do futebol e da sociedade, eu aceito, sem dúvida alguma, essa punição para o Grêmio. Mas que todos os outros passem pela mesma coisa. Então ele não ficou de mimimi, de chororô passando pano. Só que, infelizmente, eu pergunto para você, Aranha, daquele caso de 2014 para hoje, dia 22 de fevereiro de 2026, mudou alguma coisa, não só no Brasil, mas no mundo em relação ao racismo? Sim, acredito que sim. Lógico que tudo na história é recente, né? Escravidão é recente, historicamente falando. O futebol é recente, né? Então, o que mudou, principalmente, foram os números de denúncias, né? Agora estão tendo muitos casos de racismo no mundo, no Brasil. Não. O que está acontecendo agora é que a gente tem a internet, tem a tecnologia a nosso favor para poder expor tudo isso, né? E o que tem aumentado são os números de denúncias, não de racismo. Então, assim, as coisas de lá para cá mudaram nesse sentido, porque alguém começa a puxar uma fila e, de repente, você tem a sensação de você estar protegido, ter leis também para te proteger, e aí você se sente confiante para denunciar, né? No caso do Vinícius Júnior, ele tem milhões de câmeras, tem um mundo inteiro, né, observando ele, e então ele sabe que, de alguma forma, ele está protegido. É um jogador que joga no maior time do mundo, joga na maior seleção do mundo, não precisa mais trabalhar pro resto da vida. Então, assim, medo de quê para enfrentar isso? Ele não precisa ter receio, como a maioria dos jogadores de futebol brasileiro, né, a maioria está lutando ali para sobrevivência e para poder dar uma condição melhor para a família. E aí você, às vezes, é até injusto cobrar desse jogador um posicionamento que pode custar a carreira dele, né? Mas o que mudou é isso, basicamente é isso, as denúncias e a coragem em denunciar também, porque sempre que alguém denuncia, no caso do Vinícius Júnior, você pode ter certeza que milhões de pessoas no mundo inteiro, nesse momento, estão contra ele, e você vê mesmo o treinador, né, o Felipe Luiz, o Mourinho, mas até esses que são contra, se você for analisar o perfil, tem um porquê ser contra, né? Não é do nada. Você acha que essa questão também é aquela coisa, né, Aranha? É difícil, cara, é por isso que a gente coloca você no ar aqui. Eu sou branco, certo? E eu costumo falar o seguinte: a gente pode dar opinião sobre, só que a gente não pode nem de perto sentir aquilo que vocês não só passaram, mas que vocês passam no dia a dia também, né? É que, infelizmente, olha só a cultura, tem muita gente que ainda entende que é mimimi, né? Muita gente fala do Vinícius Júnior mimimizento, por que isso não acontece com outro jogador preto na Europa, porque sempre com ele, é sempre problema. Então, assim, jogam a culpa do racismo, é a inversão de valores, ao invés do cara que falou que ele é macaco, que ele é preto, que ele é não sei o quê, em cima do cara que tá denunciando esse tipo de coisa. É uma loucura isso aí pra mim, Aranha. Sim, mas tudo tem uma base, né? Tem um porquê. Normalmente o cara que pratica bullying, né, ele vai criticar qualquer pessoa que tenta acabar com isso, a pessoa que é racista. A pessoa que é criminosa, ela não quer combater, não vai ajudar a combater o crime que ela comete. Ou que ela, às vezes, por exemplo, é muito comum na escola, no ambiente escolar, onde eu faço muita palestra sobre isso, tem aluno que não pratica o bullying, mas ele se satisfaz vendo, assistindo aquilo acontecer, né? Ele não tem coragem de praticar, mas aquilo alimenta o prazer dele e fica assistindo. Então ele colabora para isso. Eu costumo dizer que o racista, para ele agir, para ele destilar o ódio dele, ele precisa de duas coisas: estar seguro e confortável. Então ele está seguro, sabendo que ele vai cometer um ato racista, uma injúria, e ninguém vai agredi-lo. E confortável no sentido que ele vai lá, vai chamar alguém de macaco,
vai cometer alguma injúria homofóbica, de qualquer tipo de discriminação, e as pessoas que estão ao redor sentem prazer em ver isso e acabam, às vezes, dando risada, ficando calado, só observando, apreciando tudo isso. Então, quando você tira o conforto e a segurança, essa pessoa criminosa, essa pessoa maldosa, ela começa a se comportar de uma maneira melhor no estádio. Infelizmente é assim, eu sempre cito esses exemplos, assim, porque o Vasco é um time que eu tenho uma proximidade muito grande com o torcedor, já fui homenageado lá, assim, eu tenho uma relação muito legal com o Vasco da Gama, e é um lugar que, historicamente, também passou por isso, e o racismo está na história, no DNA do Vasco, né? E, então, assim, você imagina um racista lá em São Januário, com mais ou menos 20, 30 mil negros no estádio, ele não vai levantar no meio dessa turma e chamar alguém de macaco. Porque ele teme pela integridade física dele. Ele sabe que ele não vai estar confortável. Então ele se comporta. Então é bem por aí. As pessoas precisam ter mais noção daquilo e porquê, da onde acontece. O Mourinho não vai falar porque ele é um português. Historicamente, Portugal mandou na escravidão, colonizou o Brasil. Ele está num time de lá. Então, assim, ele não vai jogar contra o time dele. Você pega o Felipe Luiz, por exemplo, né? Aí você vê de onde ele vem, qual é a cor dele, que contexto que é. Nem se não tivesse nada de racismo, nada, não fosse nada relacionado ao racismo, né? Um cara de seleção brasileira, tudo, vim dizer que, se não fosse o caso do Vinícius Júnior, vim dizer que não tem racismo na Argentina, que os brasileiros são tratados muito bem na Argentina, é só dar uma pesquisa no Google rapidinho, na internet rapidinho, você vai ver como a seleção brasileira era recebida na Argentina, os times. É claro que tratam ele bem, mas por que tratam ele bem? Eu tenho que pensar o seguinte, por que quando eu vou na Argentina eu sou muito bem tratado? Será que as outras pessoas que são diferentes de mim também são bem tratadas aqui? Né? Então, assim, é muito fácil estar confortável e seguro. Né? Não, você tem razão, estou ouvindo e concordando contigo 1000%. Nós estamos em contato com o Aranha, ex-goleiro. E Aranha, suas palavras são fundamentais, inclusive aqui muita gente concordando contigo. O Júlio Dibber fala assim, racismo, injúria, xenofobia, misoginia e demais preconceitos diversos se devem aprender também na escola, desde cedo, e com abrangência e participação da família e vários atores, né, ele diz, a comunidade. Eu concordo 1000%. Agora, Aranha, pô, cara, me dá a impressão que o Vinícius Júnior tá brigando sozinho, ele tá gritando por socorro, né? Que tipo de conselho por um cara que passou por isso e que talvez ainda passe, né? Que infelizmente não é um fato isolado, como alguns falaram recentemente, inclusive o Felipe Luiz. Que conselho que você poderia dar para o Vinícius Júnior? Continua na luta, na briga, ou que nem algumas outras personalidades do futebol falaram, cara, fecha a boca e joga a bola, responde com gol, ou sai do campo, porque aquele episódio em 2014, você relatou para o árbitro, as câmeras flagraram, e o jogo, se eu não estou equivocado, ele prosseguiu, não, Aranha? Sim, sim. E olha que interessante. A punição para o Grêmio, naquela época, caiu como uma luva. Não caiu como uma coisa ruim, assim. Por quê? Porque naquela época valia gol fora ainda na Copa do Brasil. Então, assim, o Santos foi lá, fez um placar de 2-0, foi superior, jogaria o jogo de volta em casa, o Grêmio precisando fazer 2 gols e ainda não sofrer nenhum. Quer dizer, a eliminação do Grêmio já era praticamente certa. A gente fala futebol, acontece tudo, mas dentro de uma normalidade, o Grêmio já estava eliminado. Então ele não teve nenhum prejuízo. Só tirou a responsabilidade da eliminação das costas dos jogadores, da comissão, da diretoria da época, tirou essa responsabilidade da eliminação deles e colocou nas costas do Aranha. O Aranha eliminou o Grêmio. Ele foi reclamar lá, foi chorar, foi não sei o quê, mimimi, e acabou punindo o Grêmio. Se eu não tivesse feito nada disso, o Grêmio também já seria eliminado, mas dentro de campo, né? Agora, quem denuncia vira o agitador, o encrenqueiro, como eu virei. Quando os holofotes viram amanhã, daqui semana que vem, já é notícia velha. Acabou. A imprensa vai virar as costas e vai ver outra notícia nova. E aí você fica com as consequências, com a retaliação, com o ódio das pessoas. Então, assim, o Vinícius Júnior, na minha opinião, ele precisa ter, a partir de agora, o mundo já identificou que isso é uma questão que desequilibra ele. Que isso tira o médico psicológico dele. Então, na maioria dos lugares que ele for, vai acontecer esse tipo de coisa.
ele vai ter que ter inteligência de não se expor ao ponto de banalizar uma causa. Tipo denúncia falsa. Por exemplo, nesse caso, estou junto com ele, apoio, tem todo mundo apoio, eu acredito realmente nele, mas quando você não tem prova, você começa a colocar em dúvida muitas outras denúncias que são mais contundentes, mais reais. Não sei se eu estou conseguindo explicar direito. Claro que tá. Então ele tem que ter mais cuidado daqui para frente, para ele não ser visto como um encrenqueiro, como um agitador, entende? Porque daí as pessoas vão respeitar quando ele falar. É verdade, mas agora também aquela questão, né? O Prestiani, jogador do Benfica, ele pôs a camisa na frente da boca, então fica o dito pelo não dito, né? Porque não dá pra você fazer... Mas por que ele colocaria a camisa na frente da boca, não, né? Exato, pra mim ele foi racista, tá? Deixando bem claro aqui. Ah, mas como é que você pode falar sem prova? Pô, a melhor prova é o cara pegar e falar, desculpa, o Vinícius Júnior, ele não faria isso, e assim, só você pegar aqui esse imbecil desse cara aí, esse argentino de 20 anos, esse jogador argentino, ele já fez brincadeiras com um companheiro do Benfica. Eu não sei se você chegou a ver isso aí também, viralizou nas redes sociais, colocou naqueles filtros de Instagram, uma roupa de presidiário no cara que é, entenda o meu termo, preto, né? Porque agora não é mais eu que fala. Então, assim, já demonstra as brincadeiras que não cabem mais hoje. Não que, de novo, que coubessem lá atrás, mas que não cabem hoje. Então, o cara já tem um histórico. A cultura argentina já tem um histórico. Inclusive, na Argentina, racismo não é crime. Então, ele falou, cara. Mesmo que ele tenha colocado a camisa na frente da boca, ele falou. E o Mbappé já deu o recado. Se ele for semana que vem em Madrid, é melhor ele nem viajar. E não digo nem pelos torcedores, porque a Espanha também tem um histórico aí. Veja só o que aconteceu com o Vinícius Júnior em Valência, no estádio Mestalla, com o Sevilha. Então o espanhol muitas vezes também passa pano. O europeu como um todo passa pano por uma questão. Acho que é só o Brasil que de fato bate nessa tecla, até pelo histórico de escravatura que nós tivemos no nosso país, não, Aranha? Sim, o Brasil, essa a parte boa disso tudo, porque 2014 gerou um debate gigantesco no Brasil, né? E desse debate surgiram várias ideias, leis, vários regulamentos. Esse assunto foi conversado, era uma coisa que o Brasil não fazia, não falava. Aqui no Brasil a gente tem um hábito, ainda tem esse hábito, de que se você não conversa sobre um problema, ele não existe. Boa. Só que eu não conheço a maneira de resolver um problema sem falar sobre ele, né? Então, assim, é necessário tudo. No Brasil tem acontecido esse debate, sim, mas você vê que sempre vão existir pessoas ruins e pessoas boas. E relacionado ao racismo, a gente sabe que a construção do Brasil, ela foi uma construção racista. Depois, no desenvolvimento do Brasil, os nazistas fugindo da guerra vieram para o Brasil, os americanos, escravagistas, os confederados vieram para o Brasil também, fundaram aqui o interior de São Paulo, né? E aí você vê manifestações aqui em Americana, eu moro em Campinas, aqui do lado de Campinas e Americana, todo ano tem uma festa dos confederados com uma bandeira Dix gigante, num pátio gigante, e todos vestindo a roupa da época da guerra. Caraca. A favor da escravidão. Isso acontece que tem 2-3 mil pessoas nessa festa. Todos deles. Não acredito nisso, né? Tem, é só dar uma pesquisada rápida na internet. Festa dos Confederados em Americana. Por isso que a cidade é na Americana. Por isso que a região de Campinas, o interior, é uma região agrícola. Porque era esse povo fugido que queria a escravidão, só fugiu da guerra nos Estados Unidos e veio para cá, com os alemães também. Aí você fala, mas os alemães que vieram para o Brasil, não falam os bons. Quando a gente está falando de racismo, a gente está falando do racista, não da pessoa que não é racista, né? Mas antes, até pouco tempo atrás, se não me engano, até 2021, 2020, a gente tinha poucas, ainda existia, mas eram poucas células nazistas no Brasil. Hoje já está chegando em 300 células nazistas em atividade no Brasil. Quer dizer, é um movimento que está crescendo. Está crescendo. Isso é uma doença. Doença, quando você não combate, você não trata, ela evolui e mata. Então a gente não pode deixar isso crescer e evoluindo ao ponto de daqui a pouco começa a gente matar outro para a rua por questão racial, ainda mais no Brasil. Nossa senhora, cara, eu tô vendo aqui as fotos, festas de confederados americana. Cara, tem bandeira da Ku Klux Klan, velho. Que é isso? E aí, velho? Se você peneirar muito nessa imagem, que eu já fiz isso uma vez, eu vi um negro lá no meio. E eu fiquei pensando, caramba, o que esse cara tá fazendo aí? É verdade. Cara, que coisa de gente doente, velho.
É um cara que, esse negrão que tá aí no meio, que só tem ele também, né? Se é na época desse povo que usava esse uniforme que eles estão usando, ele estaria enforcado numa árvore. É verdade. E ele tá aí. Não sei por quem levou, por que motivo levaram, se era para mostrar, tipo assim, ó, tá vendo? É esse cara aqui, ó, que era o nosso escravo, esse cara aqui que a gente batia, não sei por que ele tá aí. Mas o que chama atenção é que não é uma festa escondida. Não é pública, né? Olha aqui, tô vendo aqui uma matéria. É pública, assim, pro grupo deles, eles ostentam isso. Não, quando eu falo então, se pública... tem 3 mil pessoas aí, são 3 mil racistas, juntos, declarados, uniformizados. Eu tô vendo aqui, ó, tem uma reportagem, deixa eu ver aqui, ó, EPTV, parece que uma afiliada da Globo fez uma matéria sobre isso aqui, eu tô vendo aqui, não tô ouvindo o áudio, né, obviamente, mas eu tô assistindo aqui. Que coisa de maluco, velho. Olha, eu juro por Deus, é pra morrer, velho. Isso aí é brincadeira. Ô, Aranha, você tá fazendo o que hoje em dia, cara? Porque assim, fazia tempo que a gente não conversava com você, infelizmente não queria conversar com você sobre esse tema, queria falar de coisas com astral mais alto, né? Mas é aquela coisa, a gente tem embasamento pra poder entregar, e você é um cara estudado nesse tema principalmente. O que você tá fazendo hoje em dia? Bom, hoje eu trabalho faço alguns trabalhos, né? Eu tô no Hyper, no DC Hyper, é um time americano, né? Um time dos Estados Unidos, que o profissional fica na cidade de Washington, na capital. E o ano passado, o Hyper expandiu aqui para o Brasil a franquia e tem categoria de base do Sub-11 até o Sub-20. Fica na cidade de Valinhos. Opa, pertinho. E eu sou coordenador, um dos coordenadores do Hyper, né? Que cuida aqui em Valinhos, nos Estados Unidos também. Provavelmente o ano que vem, esse ano não vai dar tempo, mas o ano que vem deve montar um time profissional também, começar na última divisão aqui. É um time que faz intercâmbio, vem gente de todo lugar do mundo para cá, vai daqui para fora. Enfim, eu trabalho no Hyper como coordenador e como escritor também, que eu tenho 2 livros publicados, eu sou palestrante, né? Então eu faço palestras em empresas, em colégios há muito tempo já, né, sobre bullying, sobre racismo, sobre outros temas também, motivacional, etc. Quais livros são, Aranha? Divulga aí para nós. Não, eu falo sobre... Depende de quem está me contratando, mas em colégios eu costumo falar sobre bullying e racismo. Sim. Né? Empresas também, sobre racismo recreativo, que é o que acontece muito nas empresas, sobre o bullying, né? Eu também falo sobre trabalho em grupo, hierarquia. Então, tem vários temas assim que eu desenvolvo. Então, eu trabalho nesse time no Hyper como coordenador, trabalho também como palestrante e participo de alguns eventos, né? Que legal. Aranha, a gente vai voltar a se falar certamente. Já que você estiver em São Paulo aí, dá um toque. Fala com o Pedro Cunha aqui, que você é o nosso convidado para ir lá na Pizzaria 1900 comer uma pizza e bater um papo com a gente. Tá bom, Aranha? Opa, vamos sim, vamos sim. Grande bate-papo, gente. Grande bate-papo, de verdade. Eu sou apaixonado por história do futebol. E eu lamento muito que a gente tem tantos caras que jogaram em tantos clubes grandes e eles poderiam falar sobre análise tática, o atual momento do futebol brasileiro, a questão do jogador hoje em dia, o relacionamento dentro e fora das 4 linhas, mas não. A gente entra em contato para tratar de um assunto que, infelizmente, em pleno 2026, a gente não deveria estar mais tratando, que é o racismo. Não deveria mais, mas, infelizmente, o mundo tá doente, porque tem muito doente espalhado por aí. Tem muita gente boa também, muita gente boa, que faz o bem, que corre pelo certo. Mas essa minoria que atrapalha, que incomoda, que enche o saco, que atrapalha, sabe? Por isso que eu não sei você, sua fé, sua crença, sua religião. Eu, quando deito a cabeça no travesseiro, a primeira coisa que eu peço pra Deus é proteção. Proteção e saúde pra minha família, pros meus amigos. Pra mim também, se puder dar um pouquinho, né? Porque não faz mal a ninguém, pelo contrário. Mas escapar dessas pedras pelo caminho. As pedras são essas pessoas que têm desvio de caráter, desvio de conduta. E eu não sou falso moralista. Cometo os meus erros sim, todos os dias. Mas todo dia eu tento ser um ser humano melhor. Todos os dias. Quando eu recebo uma crítica construtiva, quando o ouvinte manda uma mensagem no meu privado aqui, eu Capela, assim, assado, o que você acha e tal? Sou o primeiro para parar para ouvir. Mas como tem gente baixo astral, para tentar sugar suas energias, né? E essa gentalha que a gente tem que pegar e desviar dos caminhos todos os dias.
Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse apito final. Falamos aqui com a entrevista coletiva na íntegra do Vojvoda. Falamos sobre o jogo entre Santos e Vasco na Vila Belmiro. Destaques do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. A projeção do jogo deste fim de semana. No sábado, Novo Horizontino e Corinthians. Domingo tem o choque rei entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Allianz Parque não, na Arena Barueri. Olha o costume. Arena Barueri. Então você vai acompanhar tudo isso conosco no microfone de esportes da Bandeirantes. Ô Beto Rebeck, não tem musiquinha pra encerrar hoje? Eu quero musiquinha pra encerrar, então sobe som aí, Rebequinho! Racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? Mas demonstra claramente, infelizmente, preconceitos mil de naturezas diferentes, mostrando que essa gente do Brasil é muito burra e não enxerga um palmo à sua frente. Porque se fosse inteligente, esse povo já teria agido de forma mais consciente, eliminando da mente todo o preconceito e não agindo com a burrice estampada no peito. A elite que devia dar um bom exemplo é a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento num complexo de superioridade infantil, ou justificando um sistema de relação servil, e o povão vai como um bundão na onda do racismo e da discriminação. É isso aí, boa, Rebeque. Racismo é burrice. Gabriel Pensador já falava lá atrás isso aí, hein? Lá atrás. Burrice não só burrice. Burrice, mau caratismo, desvio, ignorância, que mais, Rebeque? Idiotia, tudo isso aí. Pode colocar tudo no pacote. Com o Gabriel Pensador a gente fica por aqui. Voltaremos nesta sexta-feira, sem o Capriotti ainda, que ele volta no fim de semana. Mas é sexta-feira, o que, Capri? Coisa linda! É, coisa linda mesmo. E a gente volta com toda a energia a partir das 7h30 da noite com o Esporte em Debate nesta sexta-feira. Mas tem nossa área com Elia Júnior, tem o Resenha com o Martelli, com toda a rapaziada, tem os donos da bola com o Craque Neto e, claro, o Esporte em Debate conosco. E um fim de semana recheado de atrações. Um forte abraço. Antes do forte abraço, não. Mesa de som dele, Michel Lopes. Central Técnica com Caiane Martins, com Beto Rebeck, esta máquina. E no Switcher com imagens, Igor Nascimento. Agora sim, um forte abraço. Fiquem todos com Deus e, como sempre, sobe som aí! Tchau! Pois, como eu já disse, racismo é burrice. Como eu já disse, racismo é burrice. Racismo é burrice. E se você é mais um burro, não me leve a mal. É hora de fazer uma lavagem cerebral. Mas isso é compromisso seu, eu não vou me meter. Quem vai lavar a sua mente não sou eu, é você. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.